Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 5h37. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Consato. Oi, tudo bem aí? Excelente tarde para você que está acompanhando a gente, ligado aqui nos canais Futebol Interior. Hoje, domingão, 28 de dezembro de 2024. Destaque para a segunda rodada da Série B, Campeonato Brasileiro 2024. A Macaca entra em campo para escrever a segunda página nessa competição. O primeiro ato, empate contra a equipe do Coritiba, jogando em casa. Hoje a Ponte joga fora de casa na Serrinha, pega o Goiás, que também é um dos postulantes a uma vaga a voltar à Série A na próxima temporada. O Goiás que também estreou com um empate, só que jogando fora de casa contra a equipe do Ceará. Está no ar a jornada esportiva dos canais Futebol Interior para a concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, delivery 99788-3821 ou 3242-3125. Chamou, pediu, chegou. Domingo, uma pizza. Uma pizza vai muito bem, hein? E você quer ter a sua marca estampada aqui nos canais Futebol Interior? Então faz o seguinte, pode chamar no zap que está aqui na tela, 98989-3526, um enviado, um representante dos canais Futebol Interior vai te atender e, é claro, eu tenho certeza, você vai fazer um bom negócio e estará sendo divulgado aqui nos canais Futebol Interior, nas nossas transmissões. Equipe própria para jogos da Ponte Preta, para jogos do Guarani e, é claro, você também vai estar com a gente nas redes sociais aqui dos canais Futebol Interior. Vamos juntos para a direção-geral do Elcio Paiola, direção executiva do Elcio Paiola, direção-geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, a mesa de áudio e vídeo dele, o nosso Felipe Marques, que você não vê, mas tudo que sai no ar é responsabilidade do nosso FM. Rádio Valinhos FM conosco. Já, produção, peraí, no ponto aqui, igual TV. Sim, muito bem, Rádio Valinhos FM 87.9, com a direção de programação do Ismael Neto, o presidente é o Wagner Faneco, a equipe técnica da Mayla Siqueira e do Gustavo Baldezin, hoje na escala, a equipe técnica a cargo do Mr. CC, ele que é o representante aí dos canais Futebol Interior para estar acompanhando os jogos lá na Valinhos FM 87,9. E você que está na Valinhos FM pode chegar também na nossa transmissão, pode mandar mensagem no zap, falar um pouco mais devagarinho, 19 é o código de área, 98989-3526. Estamos no YouTube, tá? Futebol Interior, você pode já curtir a nossa live, compartilhar, dar um joinha por lá, falar com a gente, fazer parte da nossa arquibancada virtual. A gente vai registrar a sua participação durante o jogo. O Carlos estará acompanhando você lá nas redes sociais. Lembrando, que dependendo do resultado, por exemplo, empate ou vitória da Macaca, você pode eleger no final do jogo também, ajudar a gente a eleger o melhor em campo. E a sua opinião pra gente é muito importante. Lembrando que toda a segunda-feira tem a Hora da Macaca no nosso YouTube, Hora da Macaca. Excepcionalmente nessa semana, a Hora da Macaca marcada para terça-feira, tá? Porque amanhã o apresentador, o âncora da Hora da Macaca tem um compromisso aí, então a Hora da Macaca passou para terça-feira. E isso vai acontecer na semana que vem também, porque a Macaca joga na segunda-feira, né? Então, a gente vai fazer a Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca, também na terça-feira, serão 2 semanas seguidas. Estou ao lado dessa fera aqui, o Carlos, lá na Hora da Macaca. O Carlos vai falar daqui a pouquinho, ele que é o nosso coordenador artístico, estará comigo nessa jornada esportiva, o Wendel Coral, o nosso WC, de volta aqui nas transmissões dos canais Futebol Interior. Já falei do Felipe Marques, vamos juntos, eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Vamos destacar as coisas, as informações, falando primeiro da Associação Atlética Ponte Preta, falando da Macaca, o Wendel Coral vem trazendo as primeiras da Ponte,
Ponte. Solta a vinheta, Felipe Marques. Wendel Coral. Fala, Coral, tudo bem? Grande abraço, boa tarde, prazer ter você aqui mais uma vez com a gente. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde pra você, um abraço pra quem nos acompanha. Prazer é todo meu estar de volta aqui na Rádio FI, sempre um prazer inenarrável, como você gosta muito de falar, viu, Marcelo? Sim, sim. A Ponte Preta que começou a sua Série B do Campeonato Brasileiro com um empate em casa diante do Coritiba. Macaca chegou até a sair na frente com o Joilson, que foi um dos estreantes, aliás, uma das 10 contratações da diretoria executiva para essa disputa de segunda divisão nacional, mas que acabou cedendo o empate ao Coxa. Olha, o segundo tempo foi uma pressão enorme da equipe paranaense, mas a Ponte conseguiu segurar o resultado 1-1 na estreia. Com relação ao time para hoje, a linha com 3 zagueiros foi testada durante a semana e agora na prática será feito assim pelo técnico João Brigatti. Luiz Aquinho, boliviano, Joilson e Sérgio Rafael formam um trio da zaga ponte pretana titular para o jogo de hoje. Edson está como opção no banco de reservas e no ataque Gabriel Novaes, com gripe, sequer viajou, e o Gé, que ficou bravo por não ter se transferido ao Santos, está de volta à lista de relacionados e a grande esperança de gols para a equipe da Ponte hoje, Marcelo. Muito bem, tá aí o Wendel Coral trazendo as primeiras da Ponte Preta e eu quero saber do time esmeraldino, o Goiás. O que você conta do Goiás pra gente? O técnico Márcio Zanardi, que até pouco tempo estava no futebol paulista quando era treinador do São Bernardo. O Goiás, que assim como a Ponte, empatou a primeira partida, mas fora de casa, na Arena Castelão, contra o Ceará, placar de 1-1, e entre as contratações que fez para a Série B, Thiago Galhardo é de nome mais impactante, está mantido no time titular, e assim como o Brigatti fez na Ponte, o Zanardi faz hoje com o clube esmeraldino a linha de 3 zagueiros, Lucas Ribeiro, Edson Felipe e David Braz. O veterano, capitão aí do Goiás, se transferiu há pouco para o clube goiano, está no time titular, linha de 3 zagueiros então, tanto na Ponte quanto no Goiás, mas na prática as duas equipes buscam a primeira vitória, Corsato. Muito bem, as equipes que querem a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, Goiás e Ponte Preta e Goiás. A bola rola, 18h30 na Serrinha, e ele vai transmitir o jogo, vai estar com você aqui nos canais Futebol Interior. Carlos Corsato. Fala, Corsato, grande abraço, boa tarde. Fala, Marcelo, grande abraço pra você, boa tarde pro torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior e também no FM 87,9 lá pela Valinhos FM. Deixa eu abraçar aqui o meu amigo Wendel Coral, que tá de volta com a gente aqui nas transmissões aqui dos canais Futebol Interior e principalmente você que dá aí o carinho da audiência. Bom, o jogo não começou, certo, Marcelo? Então Não. Vamos lá, eu tô dando uma olhada aqui nas redes sociais e até no nosso grupo aqui, né, de ouvintes da Rádio Futebol Interior, no grupo Amigos da Ponte, né? Todo mundo falando que gostou da escalação. Então depois, a hora que começar mesmo, depois do intervalo, que a gente voltar aqui, aí eu quero saber dos coleguinhas, né? Você vai perguntar, já tá na pauta aí, vai perguntar pro Wendel, vai perguntar aqui pra gente, como é que eu achei da escalação. Aí eu quero ver depois do jogo, o pessoal começar a meter a boca no Brigatti, entendeu? Porque o que eu vi aí de gente escalando o Edson de zagueiro, e todo mundo errou, né? O Gé é titular, o Luiz Aquim tá de zagueiro. Quer dizer, o cara tá lá, o cara tá treinando, o cara sabe o que deve escalar, né? Vamos deixar o homem trabalhar. Lembrando que a Ponte não perde pro Goiás, viu, Corsato? Há 11 anos, a última derrota da Ponte para o time esmeraldino foi em 2013. Expectativa é boa. Vamos aguardar aí para ver se a Ponte consegue trazer alguma coisa, algum ponto lá de Goiás, viu, Corsato? É isso, dá pra entender o seguinte, quando é pra jogar com 3 zagueiros, ele confia mais no Aquim. Quando são 2 zagueiros, ele confia mais no Edson, né? Que acha um zagueiro mais rápido. Enfim, mas a gente vai falar daqui a pouquinho e já o Wendel confirma o time da Ponte Preta. Segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começou na sexta-feira. O Ituano perdeu pro Operário por 2-0. O Ituano não ganha um jogo há 3 meses. Foi rebaixado no Campeonato Paulista. A última vitória do Ituano foi contra o Corinthians no Campeonato Paulista. O Sport venceu o Vila Nova pelo placar de 2-0. O Avaí perdeu em casa pro Santos 2-0. Barroca não é mais treinador da equipe havaiana. O Guarani perdeu em casa para Chapecoense pelo placar de 1-0. Claudinei Oliveira
Oliveira também não é mais treinador do Guarani. As duas equipes ainda oficialmente não anunciaram os novos treinadores. O CRB empatou com o Amazonas pelo placar de 0-0. O Paysandu, com um homem a menos, empatou com o Botafogo de Ribeirão pelo placar de 1-0. O América venceu o Novo Horizontino pelo placar de 2-0. Bola rolando no Couto Pereira. Finalzinho de jogo por lá. O Coritiba vai empatando com o Brusque pelo placar de 0-0. Hoje teremos Goiás e Ponte Preta, jogo isolado da Série B do Campeonato Brasileiro neste horário, né? E amanhã, para fechar a segunda rodada, o Mirassol encara a equipe do Ceará. Só confirma o resultado do jogo do Botafogo e do Paysandu, por favor. 1-1. 1-1, né? Isso. E o Curitiba não tá perdendo? Não tava perdendo, não? Acabou de fazer o gol, 1-0 Coxa. Então só se foi agora, porque até... Não, 1-0 Coxa, o Ender tá falando. Exato. Mas a gente ouviu que tava 1-0 pro Brusque, né? Então, Coisa louca, né? O gol anulou. Ah, O gol foi anulado e agora Brandão fez o gol do Coxa. Ufa. Isso, Brandão. Eu Portanto, tava comentando que se perde esse jogo aí, não sei não se o Guto ficaria. é isso aí, Brandão. 39 minutos. Agora abriu o placar. Brandão, Friso, cruza na área. Damião, camisa nova, passa de cabeça para Brandão e o 21 precisa apenas testar para dentro do gol para fazer 1-0 para o Coritiba, que começou o campeonato jogando aqui em Campinas, empatando com a Macaca pelo placar de 1-1. São 5h48, na volta do intervalo eu tenho convidados, o Carlos e o Wendel vão bater um papo aí com os nossos convidados, tem também as escalações de Ponte Preta, de Goiás e a sua participação pelo YouTube, pelo nosso WhatsApp 98989-3526, canais Futebol Interior, Valinhos, FM 87,9, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Marcelo Corsato. Muito bem, estamos de volta aqui nos canais Futebol Interior, excelente tarde pra você, faltando 10 minutinhos para 6, às 6h30 a bola rola na Serrinha, tem Ponte Preta e Goiás, Goiás e Ponte Preta, já vou chegar no YouTube, viu, mas eu quero a escalação da Ponte Preta, pode ser sem a numeração, e do time do Goiás, pra gente comentar um pouquinho, falar sobre esse time da Ponte que entra em campo hoje, escalado pelo Brigatti, o Wendel Coral. Perfeito, Marcelo, a Ponte Preta do técnico João Brigatti hoje a campo vem com Pedro Rocha, inclusive escolhido para ser o capitão da Macaca, a linha com 3 zagueiros, Luiz Aquim, Joilson e Sérgio Rafael, e ali 5 homens no meio campo, Luiz Felipe, Dudu Vieira, Emerson Santos, Dodô e Gabriel Risso no ataque, Matheus Regis e Gé estreando na Bezona. O Goiás, o técnico Márcio Zanardi,
Tadeu, Dieguinho, Lucas Ribeiro, Edson Felipe, David Braz e Sander. Marcão, Rafael Gava, Wellington Matheus com Paulo Baia e Thiago Galhardo no comando de ataque. Paulo Baia e Thiago Galhardo, ex-jogadores da Ponte Preta. Bom, lembrando que no YouTube, Futebol Interior, tem a enquete lá, você pode votar, viu? Você pode votar lá, palpites hoje. Goiás, 33%, empate 10%. Ponte Preta, por enquanto, com 57%, a nação acreditando que a Ponte pode vencer o jogo. Fora de casa, já vou perguntar pro Carlos aí sobre esse time aí da Ponte Preta. Wilson Correia, boa tarde, nação. Outro empate hoje não será um mau resultado. Vamos, Macaquinha, tá dizendo o Guilherme. Ponte Preta, boa tarde. O Edilson Roberto, Brigatti escalou certo. Silvio Seico, hoje o risco é grande na lei do ex. Carlos Lemos Matozinho, agora 11 contra 11. Alves no banco é reforço, apenas entrar no segundo tempo. Vamos lá, Carlos, antes até dos convidados. Esse time da Ponte Preta aí, o que você pensa? Eu gosto do esquema com 3 zagueiros. Eu entendo que não é porque o time joga com um monte de atacante que ele é um time que vai só atacar e vai fazer 30 gols. E também não é porque tem 3 zagueiros que também não pode tomar gols, né? Mas eu gosto desse esquema. E só lembrando que foi esse esquema que fez com que a Ponte fizesse um Campeonato Paulista seguro. Foi esse o esquema que fez a Ponte, na 8ª rodada, já não ter mais problema com o rebaixamento. É bom a gente deixar bem claro isso. Agora, além do Hakim na zaga, eu estou muito feliz com a volta do Gé no comando de ataque. Para mim, o Gé é melhor do que o Gabriel. O Gabriel não joga hoje, o Wendel já colocou aí, ele com uma forte gripe não treinou na sexta e não viajou. Mas eu entendo que o Gé hoje, ele fisicamente, até como jogador, ele é melhor do que o Gabriel. A Ponte ganha com o Gé. É claro que teve todo aquele problema, né? Do Gé, que o único erro ali, eu vou deixar claro aqui o que falei na Hora da Macaca na segunda-feira passada. Acho que a Ponte Preta está correta, olhando para o lado do clube. Não tem nada que ficar reforçando o adversário, né, com o jogador gratuitamente. E foi isso que disse o treinador da Ponte Preta na coletiva. De que o Santos queria o cara gratuitamente. Né? O Marcelo disse que tem uma informação de que o Santos ofereceu 1 milhão. Eu duvido eu dó, como diria a minha avó. Né? Se o Santos tivesse oferecido esse 1 milhão para a Ponte, o Gé teria ido. O Santos não ofereceu 1 milhão para a Ponte. Queria levar o Gé de graça para disputar o Campeonato Brasileiro da Série B, né? Mas aí tem que ver como é que tá a cabeça do cara. Aí uma coisa, né, a gente tem que deixar claro aqui, é o que o clube tem que fazer. Outra coisa é como o jogador, como a pessoa, ela trata com esse tipo de interesse, né? O Marcelo falou bem na segunda-feira e até na jornada esportiva. Pô, se vem aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Bom, vou falar do Wendel aqui. O Wendel trabalha na Rede Família. O Wendel trabalha na Rede Família de televisão. Tá muito bem lá, graças a Deus. Né? Aí vem uma proposta da Rede Record. Né? Mas ele tá bem na Rede Família. É do mesmo grupo. É o mesmo grupo. Não, mas... Mesmo grupo. Peraí, né? Mas deu para entender. Deu para entender, né? Um é traço, né, lá no total, e a outra é a Rede Record. Sim. Né? Para fazer matéria nacional. Pô, Wendel, e depois dá errado, vai mexer com a cabeça do cara, não mexe? Sim, com mexe. Certeza. Então a gente tem que entender que com o jogador também isso pode acontecer. Agora, o Gé tem que entender, né, que até a abertura da jornada, da janela lá no dia 10, serão 15 rodadas. 15 rodadas. Ele vai ficar fora? 15 rodadas, né? Ou vai jogar só 6 rodadas? E é aquela coisa, né? Você tem os dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista é ficar remoendo, ficar amargurado com isso. Ou o outro ponto de vista é que você tem mais 15 oportunidades para demonstrar ainda mais serviço. Para demonstrar mais serviço e quem sabe, né? Ao invés de sair para o Santos, sair para o futebol do exterior. Porque a janela será aberta para o Brasil e para o futebol sul-americano e europeu. Então, hoje acho que a Ponte está bem escalada. Para mim o time é melhor do que o time que jogou contra a equipe do Curitiba. Se vai ganhar do Goiás, aí é outros 500. Muito bem, e a gente falava aqui de lei do ex, tem também mais um no Goiás, que é o Edson Felipe, né? É o Edson
volante, que passou pela Ponte Preta Sim, também. o Edson. Então, são 3 no time titular aí do Goiás que passaram pela Ponte Preta, Bom né? jogador o Edson, hein? Bom jogador. Bom jogador. Edson Felipe, número 19, o Thiago Galhardo, número 33 e o Paulo Baia, É que aqui na número ponte, 7. Aqui na ponte ele Era era só Edson. Não, era Edson alguma Eu tô coisa. tentando lembrar, mas tinha um outro Tinha nome. outro sobre ele jogava com sobrenome. Então. E a Ponte Preta tem o Dodô, né? Eu falei aqui de lei do ex, tem o Isso, Dodô. que jogou lá. Que hoje tá no time titular, o Dodô. Mas tem também o Elvis também, que é um cara que jogou muito pelo Goiás. Aliás, o Dodô veio do Goiás pra Ponte Preta. O Elvis também. O Elvis também, É. isso. São jogadores aí que também já passaram pelo time esmeraldino, pelo menos. Marcelo, a- é que aqui a o princípio. Edson jogava de volante, né? Aqui ele era volante, né? Lá ele tá como um zagueiro, Exato. terceiro zagueiro, enfim. O Edson, que da Ponte Preta foi jogar no mundo árabe, voltou pro Brasil, pro Atlético Goianiense, depois saiu de novo, enfim, já rodou o mundo. Bom, são 5h57, a bola vai rolar às 18h30. Vamos fazer o seguinte, eu já registrei aqui participação do ouvinte. Eu tenho mais um intervalo, Felipe? Tem, né? Porque a gente tem convidados também. Carlos, quais são os convidados da nossa jornada? O Wendel Coral pode trazer o nome dos convidados, por favor, Wendel? 2 Vamos convidados que estrearam com a camisa da Ponte já na primeira rodada da Série B, o zagueiro Joilson, que disputou o último Campeonato Paulista pelo Água Santa, e o atacante Matheus Regis e São Bernardo. Durante o Paulistão foram 3 gols em 14 partidas. Matheus Regis, que foi comandado pelo técnico do Márcio Goiás. Zanardi. Era jogador do Márcio Zanardi. Verdade. Muito bem, vamos fazer o seguinte então. Tô vendo, a gente tá acompanhando aqui no monitor o jogo do Corinthians, tá sapecando 3-0. Dá pra cima virar, do Fluminense. Marcelo? Não mais, né? Ah, não dá mais. Tem 1 minuto pra fazer 3 gols, né, cara? Aí, já esquece, foi, né? Esquece, já foi. Pode até fazer um de honra aí, mas já era. Não, a pergunta é se dá pra virar. Não. Ah, não tá. dá, né? E lembrando que, pra quem gosta de vôlei, né? O Campinas Vôlei Renata perdeu, né? Pro Cruzeiro, né? Tomou um baile. Não, perdeu pro... O Cruzeiro pro eliminou SESI, na semifinal. Perdeu pro SESI Bauru, Perdeu ganhou pro- do Cruzeiro nas Isso, quartas. que era favorito. Exato, o Cruzeiro passou em primeiro, Campinas em oitavo. Isso. Depois na semi passou do Guarulhos e hoje perdeu em jogo único pro SESI, 3-0. Olha, foi uma varrida do time de Aliás, Guarulhos. O negócio de final em jogo único também é um negócio Não, que eu e no entendo muito vôlei, bem. né? Quadra neutra, né? Lá em Recife. E o jogo. normalmente, né, os caras, eu não sei, os caras gostam eu entendo de acabar com o que dava certo, né? Pô, você lembra? Era melhor de 3. Melhor de 3. Melhor de 3. Aí, agora um jogo só, melhor de 3. Imagina, melhor de 3. As outras fases permanecem assim, melhor de 3. Pois é, ó, imagina, você leva a gente na casa em Bauru, levaria a gente em Campinas, né? Aí teria o terceiro jogo, com certeza. Mas não, os caras vão fazer um jogo só. É assim, o que tá bom, eles atrapalham, né? E o que tá ruim, eles continuam. É isso, muito bem. Outro destaque aqui da nossa transmissão, os acessos, né? De Rio Branco e Francana. As 2 equipes de volta para a Série A3 do Campeonato Paulista. O Rio Branco foi a cidade de Jaú, né? E venceu por 3-0, precisava vencer, porque tinha empatado no jogo de ida em Americana, um gol no final de pênalti por 1-1. Precisava vencer, venceu 3-0. Rio Branco volta à Série A3 do Campeonato Venceu Paulista. com propriedade. E a Francana também é outra equipe que ascende à Série A3 na próxima temporada. Vão fazer a final da competição. E amanhã? Rio Branco e Francana. E amanhã tem a festa da A2, premiação da A2, por isso não vamos Da fazer... A3. Não, da A3, é verdade. Da A3 Os senhores amanhã. estarão presentes? Eu aqui, né? Certo. Pedro Lino lá. E Marcelo? Marcelo não. Marcelo não foi convocado para essa. Marcelo foi sacado, hein, Marcelo? Washington Mello, Pedro não Lino posso, lá. né, cara? Estarei aqui junto com o Felipe Marques. Será lá no Hotel Vitória. O Marcelo vai estar na terra, né? Atendendo o povo lá, tocando música sertaneja. Marcelo no também FM. troca o pneu com o carro andando. né? Marcelo é sensacional, né? Mas é isso, amanhã então, festa da premiação da Série A3 do Campeonato Paulista. Daqui a pouco o Marcelo no placar ao vivo. Passa aí quem foi o campeão, vice e tudo mais. Muito bem. Assim, o campeonato não acabou ainda, né? Que tem que disputar o título, né? Mas o que vale mesmo é o acesso, né, cara? Tá certo, ser campeão eu não gosto de cereja. Você gosta de cereja? Você tá falando da A4, né? Da A3 o campeonato já acabou. Da 3, é verdade. Tô confundindo as bolas Senão aqui. não teríamos a festa. Deixa eu perguntar uma coisa. Você gosta de cereja, Carlos? Detesto, cara. Então, e tem gente que fala que é a cereja do bolo, né, cara? Eu prefiro o quê lá? Um morango no bolo? Isso.
Cereja não sou muito chegado. Um coco. A cereja é gostoso. E vai ter também a premiação da Série A4, mas é claro, depois do último jogo, da final. E é claro, o Carlos estará escalado também pelos canais Futebol. Pra premiação eu tô escalado no estúdio sempre, cara. Tá, né? É assim. Você mesmo se escala? Sim, pro estúdio, aliás, eu sou apaixonado pelo estúdio. Sei. Os coleguinhas que não. Já estamos na noite campineira, hein? Sim. 6-1 agora. A noite de Campinas. Ferve. O Wendel Coral sabe. Vamos pro intervalo. Vamos chamar o intervalo, gente? Intervalo, a gente volta daqui a pouquinho aqui nos canais Futebol Interior. Segura a onda, a gente volta já já. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Marcelo Cossato. Estamos de volta aqui nos canais Futebol Interior, são 6h04, excelente noite para você que está ouvindo a gente na sua casa, no carro, no trabalho, daqui a pouquinho, ao vivo, Serrinha, bola rola, 6h30, você acompanha em alto e bom som, Carlos Corsato narra, Wendel Coral nas reportagens, para você tem Goiás e Ponte Preta, segunda rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Já vou registrar aqui os jogos da Série A também. Chamou, Carlos? Chamei sim, só para mandar um abraço aqui pro Ronaldo Neto, tá dizendo aqui no YouTube, já precisa jogar muito, até a próxima janela. E ser vendido, e a Ponte ganhar uma grana. Todos saem felizes. O Roberto Zapiens mandou boa transmissão. O Ronaldo Neto também. SESI Superior, tá dizendo ele aqui. Ele viu o jogo do vôlei. É uma pena, né? Eu tava torcendo pra Campinas. O João Megídio. Aliás, acho uma bobagem os caras, né? O vôlei Renata patrocina. Põe um monte de grana. Os negros falam vôlei Campinas. Pô, vôlei Renata, né? Pode até falar o nome da cidade, mas vôlei Renata Campinas. Cara, gente, vamos parar com esse negócio, né? Porque senão, vocês ficam pedindo incentivo. Como é que a empresa vai incentivar se vocês não falam o nome da empresa, pô? Nico, boa transmissão, meus amigos. Que venha a vitória da Macaca. O Silvio Seco, boa escalação hoje, time equilibrado. Acho que o Marcelo já leu essa aqui. Ó, você que tá com a gente na Valinhos FM, pode mandar mensagem no WhatsApp, 19 989 89 3526. 989 89
3526 para você participar conosco aqui da Jornada Esportiva. Vai ser um prazer. Você que está no canal de áudio também, dê uma olhada agora, já passamos de 3 dígitos lá no canal de áudio. Muito obrigado pela audiência também. Você que está por lá, pode se inscrever, mandar mensagem 19 989 89 3526. É isso, muito bem. Wendel, rapidinho, coloca o time do Goiás na pedra pra gente aí, vai. Vamos lá, Tadeu, Dieguinho, Lucas Ribeiro, Edson Felipe e David Braz, com Sander fechando o sistema defensivo. Já no meio-campo, Marcão, Rafael Gava e Wellington Matheus, com Paulo Baia e Thiago Galhardo no comando de ataque. Muito bem, esse é o time do Goiás para pegar a Ponte Preta. Agora vamos fazer o seguinte, vamos trazer os nossos convidados para nossa sala, para o nosso bate-papo aqui no pré-jogo dos canais Futebol Interior. Wendel. Bora lá, Marcelo, começa com o Joilson, zagueiro de 32 anos de idade, muita experiência, já passou bastante aqui pelo futebol paulista, Penapolense, Oeste, estava no Água Santa, jogou também no Grêmio Novo Horizontino, foi o autor do gol da Ponte contra o Coritiba e também autor do gol contra que beneficiou a equipe paranaense no empate por 1-1, zagueiro Joilson falando aqui no microfone do FE. Agora quem fala conosco é o zagueiro Joilson. Ele fala da sua estreia com a camisa da Macaca. Primeiramente agradecer a Deus, né, pela oportunidade, uma sensação única, né, um sonho realizado de estar vestindo essa camisa. Infelizmente aí a gente não conseguiu resultado positivo, né, a gente queria muita vitória, mas pela situação do jogo, um jogo difícil, se tratando de um grande concorrente também ao acesso, acho que foi importante somar dentro de casa. Joilson agora fala da disputa por uma vaga no time, já que a Ponte Preta possui vários zagueiros no elenco. A disputa é sadia, né? A disputa é sadia, quem tem a ganhar com tudo isso é a Ponte Preta, né? Tem grandes jogadores, grandes zagueiros aí. É uma disputa muito boa e quem obrigar a te escalar aí tenho certeza que vai dar conta do recado. E para fechar, o zagueiro projeta o jogo de hoje contra o Goiás. Bom, falar do time do Goiás, né? Um time difícil, né? Um concorrente aí direto também, né? Mas sabemos da nossa capacidade, vamos lá em busca da vitória, né? Sabemos da dificuldade que vai ser esse jogo, mas pezinho no chão, pensando em jogar jogo, mais uma final e a gente tem totais condições lá de sair com a vitória. É isso, esse é o Joilson que estreou com a camisa da Ponte na primeira rodada da Série B, mantido no time titular, autor do gol da Macaca aí logo na estreia da Série B, Corsato. Verdade, pra mim estreou bem, fez gol a favor, muita gente entende que foi dele o gol contra, né, a bola acabou sendo desviada. Eu até estranhei aqui, o Wendel falando que foi o gol contra dele, eu na narração dei gol pro Curitiba, né? Na súmula saiu o gol contra. Saiu gol contra. Então é gol dele mesmo. Fez 2 gols então, né? 2, fez a favor e contra. E pra quem gosta de número, ele jogou com a 13 e o gol dele foi aos 13 minutos do primeiro tempo. Muito bem. E agora o seu outro convidado, Wendel Coral, por favor. Atacante Matheus Regis, ex-São Bernardo, na temporada 3 gols e uma assistência em 14 jogos pelo São Bernardo, estreou também agora na primeira rodada com a camisa da Ponte, Matheus Regis, falando. Cadê o Matheus Regis? Daqui a pouco ele fala o Matheus Regis, mas fato é que também estreou bem. Agora vai, Felipe. Agora vamos ouvir o atacante Matheus Regis. Ele fala da sua estreia com a camisa da Macaca e também do adversário no jogo de hoje, o Goiás. Eu estou muito feliz pela estreia, uma sensação única, uma sensação surreal, que creio que não só eu como toda a equipe fez um grande jogo. Merecemos pelo primeiro tempo que nós fizemos sair vitorioso, mas infelizmente tomamos um empate, fiquei triste pelo resultado. Mas agora é trabalhar durante a semana aí com o professor Brigatti para que a gente possa fazer um grande jogo no domingo e buscar a primeira vitória na competição. A equipe do Goiás é uma grande equipe que está sendo montada por grandes jogadores e é trabalhar em cima de tudo isso e que a gente possa fazer um grande jogo no domingo. Aí, Matheus Regis, 24 anos de idade, rapaz novo, mas que já passou por alguns clubes aqui no futebol brasileiro, como Campinense da Paraíba, CSE, São Bernardo e também Atlético Goianiense, agora vestindo a camisa da Macaca, Corsato. Estreou bem também. Pra mim, todos que entraram, que vieram de reforço pra Ponte Preta, pra mim não foram mal no jogo de estreia não, Carlos. O Matheus Regis foi bem também, né? Foi bem. Inclusive o gol da Ponte Preta começa com ele, né? Ele que começa a jogada do gol da Macaca, o gol do Joilson. Um cruzamento, se eu não me engano, o cruzamento dele.
pro Joilson fazer o gol, assistência dele pro Joilson. Dos jogadores que estrearam, os 4 que entraram no primeiro jogo, né, a dupla de zaga, o Joilson, o Sérgio Rafael, o Dudu Vieira jogou muito bem, até que teve fôlego, aí achei que o Brigatti errou em não tirar ele, o Matheus Regis, e aí o Bochecha, né? Entrou com pouco tempo, aí o Bochecha, a gente precisa ver mais ele jogar. Eu tô dando uma olhada aqui no banco de reservas, e o Renato ainda não está no banco de reservas. Bem observado. Cara, o Vinícius e ele não. O Vinícius já esteve, né? Inclusive no outro jogo. Agora, o que será que acontece com o Renato, né? Outro atacante à disposição no banco é o Iago Dias, que esteve cotado, inclusive, para ser titular. Exato. O Iago Dias, para mim, seria titular nesse time da Ponte Preta, pelo que ele apresentou no Campeonato Paulista. E começa como reserva, Então, né? no jogo de hoje, até na segunda-feira, eu, sem saber que o Gabriel Novaes não poderia jogar, eu até falei na escalação, você lembra que eu falei? Falei, cara, eu colocaria o Gé. Eu colocaria o Gé. Para mim, o Gé tem que ser titular nesse time da Ponte. E ele, né, manteve aqui mais ou menos a espinha dorsal. O que ele fez? Ele coloca o Dodô, né? Por quê? O Dodô, ele é meia atacante, ele é um meia atacante. O Dodô é o cara que é para fazer mais ou menos a posição do Elvis com o time da Ponte. Claro que com muito mais força física, né? Porque vai conseguir, por exemplo, fazer aquele corredor que o Elvis não consegue fazer. E o que eu entendo que, por exemplo, o Ramon Carvalho hoje foi pro banco de reservas, né? Outro jogador que eu entendia que não deveria ser titular no time da Ponte. Então ele faz essas modificações, deixa a dupla de volantes com o Dudu e o Emerson Santos, coloca ali o Dodô no meio campo e aí vai com o Matheus Regis e o Gé, né? Entendo que a Ponte está melhor escalada hoje, claro, né? Vai pôr correria para cima do Goiás. O Goiás vai ficar com a bola e a Ponte vai no contra-ataque. É isso. Muito bem. Deixa eu falar aqui da Série A do Campeonato Brasileiro. A gente tava falando aqui de treinadores da Série B, né? Que na segunda rodada já tem 2 treinadores que foram demitidos. O do Guarani, o Claudinei Oliveira, e o do Avaí, o Barroca. No Campeonato Brasileiro, apesar de estarmos na 4ª rodada, são 2 rodadas a mais, né? Mas também já tem treinador que caiu e tem treinador balançando no cargo. O Vasco perdeu em casa pro Criciúma 4-0. Foi uma lavada, gente. Meu Deus. 4-0. O time do Criciúma é bem montadinho. O time do Criciúma tem um bom treinador. O Tencate é bom treinador. E o Tencate pegou desde lá de baixo o Criciúma, né? Da segunda divisão do Campeonato Catarinense. No estadual. Verdade. 4-0. E aí tem a história lá. Aqui o jogo é Ponte Preta, né? Mas por isso que eu falo, às vezes a comunicação e você entender um pouco o contexto da coisa, né? O treinador chega e fala para um diretor que vai pedir demissão, que vai se despedir. O clube vai, antes de falar com o técnico, solta uma nota no Twitter falando que o Ramon Dias não é mais o treinador. Gente, só que as coisas têm que ser... Hoje, infelizmente, cara, você tem que estar no papel. Tem uma multa. Se ele fosse mandado embora antes do ano que vem, ele ia receber uma multa. Aí fala, não, mas ele pediu demissão primeiro. Mas aonde tá? Que papel que prova que ele pediu demissão primeiro? Só tem o Twitter do Vasco da Gama mandando ele embora. Quer dizer, o Vasco vai ter que pagar a rescisão de contrato dele, né? Porque ele comentou com o diretor. Não deve ser baixa, né? 2 milhões. Meu Deus. 2 milhões. Quer dizer, um pouco de inteligência. O futebol brasileiro, as pessoas não têm inteligência. A história do Gé. E o Vasco é uma SAF, que todo mundo paga pau pra SAF. Aí. Não, mas claro, vai ter SAF que vai ser rebaixada. Faz parte, isso é normal. Não, mas tô falando de organização. Sim. Então, por isso que eu falo, às vezes uma coisa é ser rebaixado, uma coisa é você ter organização. É um pouco de entendimento do que acontece. A história da Ponte Preta, por exemplo, com o Gé. Pô, a Ponte Preta ela tem o lado dela, com a razão dela, o Gé tem a razão dele, os empresários também. Mas a Ponte estava respaldada para fazer isso? A Ponte pagou certinho o salário do Gé? Depositou lá o que tem que depositar lá? A Ponte não deve salário para ninguém, Marcelo. Porque senão acontece o que aconteceu com o Alisson, né? Perde o jogador de graça. Então você tem que estar respaldado, você tem que estar em dia com as coisas e documentado. Porque senão acontece o que aconteceu com o Vasco da Gama ontem, né? Ele chega, só comenta com o diretor, o Vasco vai e me solta uma nota oficial. Quer dizer, vai ter que pagar a rescisão de contrato. E você falou de técnico demitido, lembrando que o Ramon Dias não foi o primeiro, né?
O Carpini foi demitido no São Paulo, foi o primeiro a ser demitido. Não, eu tô falando de ontem, né? Ah, sim. Mas eu vou falar a rodada aqui. Vasco 0, Criciúma 4, Cuiabá 0, Atlético Mineiro 3, o Scarpa fez mais um gol e o presidente do Cuiabá falou que o Daverson não joga mais com a camisa do Cuiabá. O Bahia venceu o Grêmio por 1-0 e o Renato Gaúcho tirou os jogadores do banco de reserva no final do jogo. Corsato? Diz que o Grêmio pode ser punido por isso. Isso que eu ia falar. Não, porque você só pode sair se você for autorizado, né? Mesmo você não estando jogando e o Grêmio não tinha mais possibilidade de fazer alteração. Mas você só pode sair do campo se você for autorizado pelo árbitro. Agora o Renato também. Então. Tem hora que, poxa. Eu acho que eles choram muito também. Dá uma segurada. Eles pedem, às vezes, ajuda, né? Os árbitros precisam melhorar e tal, mas eles mesmos não melhoram, né? Os caras mesmos não melhoram. Eu não tenho que ficar defendendo o árbitro aqui, não, mas já falei aqui, se o cara assistir um jogo da Premier League ou até da Championship, que é a segunda divisão lá da Inglaterra, e começar a assistir jogo do futebol brasileiro, você entra em depressão, cara. Lá os caras... E ó, jogador brasileiro lá, né? Leva a paulada, cai no campo e não fala um A com o árbitro, velho. Mas aqui os caras querem conversar com o juiz. É outra cultura, né? Bom, o Bahia venceu o Grêmio por 1-0. Pela manhã, o Flamengo perdeu a segunda consecutiva. O Flamengo que não perdia no ano, perdeu já 2 seguidas, né? Flamengo 0, Botafogo 2. O Cruzeiro, que pode trocar de dono, venceu Vitória pelo placar de 3-1. O Corinthians, aleluia, ganhou uma no campeonato, 3 pro Corinthians, 0 pro Fluminense. Teremos daqui a pouquinho, eu vou acompanhar aqui no placar ao vivo dos canais de futebol interior, Fortaleza e Red Bull Bragantino 18h30. No mesmo horário, Juventude no Alfredo Jaconi pega o Atlético Paranaense. Ainda hoje, 8 da noite, viu, gente? A bola rola para Internacional e Atlético Goianiense e amanhã tem o Choque Rei. São Paulo e Palmeiras, hein? 8 da noite, a bola rola. Enfim, você sabendo de tudo aqui nos canais Futebol Interior. Gente, seguinte, ó, você que tá acompanhando a gente, dá um like lá na nossa transmissão, no YouTube, Futebol Interior, vai ser um prazer ter você aqui. E eu tava falando da Série B e o Arthur Eugênio ligado na nossa transmissão, diz que na Série B foram 3 treinadores. Vamos lá, Ituano, o Alberto Valentim caiu. Ah, é? Não sabia, não. Também não. E na Série C caiu também o Marcelo Cabo. Aliás, o Marcelo Cabo, eu vou falar, hein? E, Deus do céu, cara, eu acho que só esse ano ele já dirigiu, acho que já tá no segundo time, né? Que ele tava no CSA. Ele começa o ano no CSA e foi pro ABC. Isso. Em 4 meses. E são, portanto, 3 técnicos na Série B. E eu vi, claro, a gente tá falando de Ponte Preta, mas eu vi um murmurinho aí de que o Barroca, hein, pode ser o novo treinador do Guarani. É um cara que tá cotado aí. O Barroca é um cara que tem mercado, hein? O Barroca, ele sai de um time e já tá no outro rapidinho. Ele tem mais mercado do que bons serviços prestados, vamos combinar, né? O Barroca, você lembra muito bem que ele chegou a estar no Moisés Lucarelli, uma oportunidade, eu conversou com a diretoria. Eu fui na Capelinha, aí o Atlético de Goiás salvou nós. Eu fui na Capelinha e orei, cara. Orei por Deus. Eu confesso que eu gosto do trabalho do Barroca. Eu acho que ele não tá dando sorte, mas eu gosto do trabalho do Barroca. Pega pra você, então. Não, Carlos, é minha opinião. Ok, pega você pra respeita a minha opinião? Eu respeito, eu tô falando pra você pegar pra você, então. Na ponte eu não quero, obrigado. Mas o futebol brasileiro é uma máquina de moer treinador. Aliás, o torcedor do Avaí já não via a hora do Barroca ser demitido, viu? Verdade. Nas redes sociais... o diretor de futebol, eu sei que nós estamos falando da ponte aqui, mas diretor de futebol é uma beleza, né? O técnico do Guarani, todo mundo sabia que ele não ia aguentar 5 rodadas. O Barroca, a mesma coisa, cara. O Thiago Carpini no São Paulo. Falar isso. Difícil. O Barroca não conseguiu ir pra final do Campeonato Catarinense, Marcelo. Não conseguiu, cara. Não dá. Quando começa assim, para. O time não anda. Foi eliminado na Copa do Brasil. Eu acho o seguinte, por exemplo, se a gente for analisar assim, o Corinthians não teria sido campeão mundial com o Tite. Mas são exceções, a gente não pode... A vida... Não é, Carlos, exceção, às vezes é o trabalho. Não. Você não pode olhar só o resultado. Isso é um negócio que o futebol brasileiro precisa mudar essa mentalidade. Mas que trabalho... Você tem que ver o trabalho do cara, não pode ver só o resultado. Tá bom, então continua com o Barroca. Continua com o Barroca lá no Avaí. Não continua, que ele já foi mandado embora. Continua com o Claudinei Oliveira no Guarani, torcida da Ponte vai adorar. No YouTube aqui do Futebol Interior, Silvio Seico pergunta:
Vocês sabem se o Zé Mário tem cacuete para jogar na meia esquerda aí, Carlos? Tem. Nós transmitimos jogo lá pro nosso amigo Silvio, lá na TV Cidade de Limeira, da Internacional de Limeira no Campeonato Paulista, e ele armava, muitas das vezes, armava a Internacional com o Emerson, né? Que lá era Emerson Santos, jogando de volante, mas fazendo ali a zaga. Hoje. Isso, fazendo ali a zaga, né? Porque ele começou como zagueiro, e aí o Emerson cobria ali o Zé Mário, e o Zé Mário, ia pro campo de ataque, jogava como ala, muitas vezes armando o time. Na pré-temporada, né, o Zé Mário, que demorou para ser anunciado, né, mas já estava treinando na Ponte Preta, ele não treinou de meia, pelo menos a informação que eu tenho, ele treinou numa segunda linha. Treinou numa segunda linha com o Risso numa segunda linha. Isso, treinou numa segunda linha junto com o Risso, enfim. Isso. Mas não treinou de meia, mas pode ser usado como meia. Mas no momento o Zé Mário é reserva do Gabriel Risso. Eu acho que nisso o Brigatti acerta, né, Carlos? Tirar o Risso do time, pelo amor, né? Muito bem. Vamos escalar as equipes então? Bora! Bora lá então, para você aqui na Jornada dos Canais Futebol Interior e você que tá com a gente dando o prazer da sua audiência no 87.9 da Valinhos FM, a gente traz a ficha técnica do jogo para você. Ficha técnica do jogo. A Ponte Preta já definida e escalada pelo técnico João Brigatti para a segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro contra o Goiás no estádio da Serrinha. João Brigatti manda a campo goleiro e capitão número 1 Pedro Rocha. O trio de zagueiros 23 Luiz Aquim, 13 Joilson, meia dúzia Sérgio Rafael. 14 Luiz Felipe, 5 Dudu Vieira, 8 Emerson Santos, 7 Dodô e 33 Gabriel Risso. No ataque, 77 Matheus Regis e o 9, o artilheiro da Macaca na temporada, Gé. Repeteco da Ponte Preta com Pedro Rocha, Luiz Aquim, Joilson, Sérgio Rafael, Luiz Felipe, Dudu Vieira, Emerson Santos, Dodô e Gabriel Risso, com Matheus Regis e Gé no comando de ataque. No banco, à disposição de João Brigatti, hoje tem o 12, William, 2, Igor Inocêncio, 3, Edson, 10, Elvis, 11, Iago Dias, 15, Castro, 18, Emerson, 21, Ramon Carvalho, 25, Lucas Bochecha, 31, Zé Mário, 98, Vinícius. Ponte Preta que estreou no Campeonato Brasileiro da Série B, empatando em casa com a equipe do Coritiba pelo placar de 1-1. A Macaca começou a rodada na 13ª colocação com 1 ponto. O próximo jogo da Ponte é na próxima segunda-feira, dia 6 de maio, aqui em Campinas, no Majestoso. A Macaca encara às 8 da noite o time do Amazonas. Futebol Interior. Do outro lado, eu tenho o Goiás, que também busca a primeira vitória na Série B, comandado pelo técnico Márcio Zanardi. Hoje no gol, 23, Tadeu. 20 na lateral direita tem Dieguinho. 14, Lucas Ribeiro. 19, Edson Felipe. 4, David Braz, o capitão da equipe. Meia dúzia fechando o sistema defensivo é Sander. No meio campo, 77, Marcão. 8, Rafael Gava. 31, Wellington Matheus. No ataque, 7, Paulo Baia. E o 33, Thiago Galhardo. Repeteco do Goiás, do técnico Márcio Zanardi. Tadeu, Dieguinho, Lucas Ribeiro, Edson Felipe, David Braz e Sander. Marcão, Rafael Gava e Wellington Matheus. Paulo Baia e Thiago Galhardo. No banco do Esmeraldino tem Ezequiel, Ian Souto, Wellington, Ivan Torres, Cristiano, Pedrinho, Breno Herculano, Johnny Lucas, Diego Caito, Natan Melo, Luiz Henrique e Alejandro. Muito bem, Goiás também estreou com empate, 12ª colocação no campeonato, estreou contra o Ceará fora de casa, empate pelo placar de 1-1. O time esmeraldino volta a campo na terceira rodada, no domingo, dia 5 de maio, 4 da tarde, joga no Gigantão das Avenidas, em Brusque, contra o time local. Arbitragem. Árbitro da partida entre Goiás e Ponte Preta é Paulo José Souza Mourão. O auxiliar número 1, Antônio Adriano de Oliveira. E auxiliar número 2, Edna Cristina Santos Ferreira. O trio é do Maranhão. E no VAR, o carioca Felipe Jorge.
Ficha técnica do jogo. Muito bem, são 6h24, excelente noite para você em Campinas. Muito bom ter a sua companhia, a sua sintonia, a sua audiência. As equipes já no gramado da Serrinha. O time do Goiás vai jogar com o uniforme camisa verde, calção branco, meias verdes. A Ponte com a camisa branca, faixa preta no peito, calção preto, meias brancas. A bola vai rolar às 6h30 e é claro, você acompanha aqui nos canais Futebol Interior. Muito bom ter a sua audiência, ter a sua companhia com a gente. Bom, já vou passar o comando aqui das redes sociais pro Carlos, né? Carlos que já registrou também alguns ouvintes, internautas com a gente, mas deixa eu mandar mais abraços aqui pro povo, para você que tá mandando mensagem. A enquete continua valendo lá, 41% entendendo que o Goiás ganha o jogo, 9% no empate, 50% na Ponte Preta. Bora lá, Carlos Lemos Matozinho. O Silvio Seico, vai Daverson pro Santos, deixa o Gé em paz na Ponte. Então, o presidente do Cuiabá falou ontem que o Daverson tem contrato até o final do ano com o Cuiabá, né? Só que ele pode assinar um pré-contrato no meio do ano e que ele já estaria negociando com essa equipe, foi um dos fatores que também deixaram a diretoria do Cuiabá. Me parece que não é o Santos, me parece que é o Vasco, hein? O time que o Daverson teria um pré-contrato. Inclusive o Daverson, ele já se declarou torcedor do Vasco. Do Vasco, E ele já tem um pré-contrato com o Vasco da Gama. Só Isso irritou o pessoal lá. Só que é o seguinte, se ele for pro Santos o ano que vem, ele vem de graça, porque acaba o contrato dele com o Cuiabá. Só que o Cuiabá entende que ainda consegue fazer uma grana com o Daverson, né? Nessa janela do meio do ano aí. Enfim, vamos aguardar. Mas o Gé realmente está no radar do Santos. O Carlos Lemos Matozinho falou que o Coritiba ganhou, realmente 1-0 pro Coxa. Obrigado. O Thiago Belmiro tá mandando um Dali Macaca aqui. O Marcos João Carvalho tá mandando boa tarde pra gente. Deixa eu ver quem mais aqui com a gente. João Limírio Neto. Estamos com a equipe FI aqui em Itajaí. Que prazer ter você com a gente. João, obrigado. DJ Digo, boa noite, Corsatos. Vamos lá, macaca querida. Lembrar o pessoal que amanhã não teremos a Hora da Macaca, hein? Estaremos transmitindo a festa de premiação da Série A3 do Campeonato Paulista amanhã. Hora da Macaca na terça, tá? Votuporanguense campeão, né? Isso. Aparecido Alves, gostei do time que entra jogando. Me parece coerente para esse jogo. Muito bem. O DJ Digo diz a mesma coisa, que gostou da escalação. Carlos Lemos Matozinho tá falando que a Ponte vence o jogo por 3-1. Então a gente vai passar o comando pro Carlos, execução do hino nacional brasileiro na Serrinha. E é claro, você vai ficar com a gente aqui nos canais Futebol Interior, na Valinhos FM 87,9. Vem aí a nossa jornada esportiva. Ele assume o comando. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, a bola vai rolar daqui a pouquinho, jogo marcado para as 18h30, você ligado na Valinhos FM 87,9, também no YouTube, Futebol Interior, canal de áudio Futebol Interior. Muito obrigado a todo mundo que participa e manda mensagem pra gente. A bola vai rolar, jogo marcado para as 18h30, no Complexo da Serrinha, o estádio Ailê Pinheiro. O estádio Ailê Pinheiro tem capacidade para 13 mil torcedores. Mas por que é chamado de complexo? Porque não é só o estádio lá. Tem um ginásio coberto, com capacidade para 3 mil pessoas. Completa estrutura de concentração para os atletas. 2 campos, gramados de treinamento, escolinha de iniciação esportiva, uma piscina de 25 metros semiolímpica, coberta e, ó, Corsato, aquecida. Estacionamento para 300 veículos, 2 quadras de areia para vôlei e futevôlei. O Ender Coral adora jogar um futevôlei. Pista para Cooper, essa pista tem 1 quilômetro, olha que bacana. Beleza, hein? Área disponível para a realização de festas. Então é isso, quando a gente fala do futebol, né? Eu estava comentando ontem, né, Marcelo, que a gente foi fazer o nosso treino, e a gente falando de arenas, né? E aqui, pelo amor de Deus, gente, não é nada de tá de um lado ou do outro, porque sempre quando fala em arena, principalmente nós aqui da Ponte Preta, né, fica muito marcada a presença do Sérgio Carnieri, que insistiu com a arena. E eu insistia, quando trabalhei na Ponte Preta em 2019, falava lá com o pessoal, falava, olha gente, a arena não pode atrapalhar o clube, mas o clube tem sim que pensar numa arena, porque isso muda, né, o patamar do time de futebol. Por exemplo, o Marcelo que trabalha em FM, uma das FMs que o Marcelo trabalha, estava fazendo o show, só para dar um exemplo, tá? Da banda Dire Straits, uma das melhores bandas de rock do mundo. Os caras estavam aqui
em Campinas. Você imagina uma arena para esses caras? Quanta gente não... muito mais público. Muito mais gente, muito mais público. O ingresso poderia até ser mais barato. O show é terça-feira, dia 30. Então, o show do Darwin Straits vai ser aqui em Campinas. Mas você já imaginou quantos shows nós poderíamos ter aqui? Né? E se você pegar clubes aí que fizeram, por exemplo, exemplo claro aqui, do Atlético do Paraná. O Atlético, quando fez a sua arena, ele mudou o seu patamar. Clube, torcida, torcida, clube. Então é uma coisa que tinha que ser sim pensada. Agora eu sou totalmente contra, né, esse negócio de o Estado ou do município fazer uma arena. Como por exemplo, tem Ponte Preta e Guarani, o município faz para os times de Campinas. Nananina não. Nananina não. O município tem que fazer hospital. Tem que cuidar do povo que morre por falta de atendimento público nos hospitais, né? Se eu fosse prefeito de alguma cidade, a única coisa boa que eu ia fazer pro povo era ser atendido no hospital e ter uma segurança e uma escola de qualidade. O resto, dane-se. Mas isso é obrigação do gerente público, de alguém que se propõe a trabalhar pro povo. Lembrando que o meu amigo aqui, irmão gêmeo, que tá falando, não é pré-candidato a nada, tá? Porcaria nenhuma, tá? A porcaria nenhuma. Mas só isso. Então eu sou contra. O município tem que fazer... Porcaria nenhuma. Esses caras aqui, ó, Ponte Preta, Guarani, eles movimentam grana aí que multinacional no ano não movimenta. E eles movimentam isso. Não é pouco dinheiro, não. São milhões e milhões. Então, com uma gestão bem feita, daria sim para fazer alguma coisa. É que os caras que passaram antes, né, simplesmente acabaram com os clubes, né, e com os dois, né. E aí agora os que vêm tem que ficar apagando o incêndio, né. Tem que ficar só apagando o incêndio, gastando dinheiro para pagar a conta de nego que fez conta de 20, 30 anos atrás. Mas é isso, só para deixar bem claro aqui, quando a gente está falando de arena, eu não estou fazendo propaganda para esse ou para aquele gestor, não. Vai começar o jogo, posse de bola da Ponte Preta, camisa branca, faixa preta, calção preto, uniforme lindo esse da Ponte, hein? Meião branco, o Gé vai tocar na bola. Pela segunda rodada ele vai fazer a sua estreia, não foi pro Santos, ficou na Ponte, segunda rodada, apita o árbitro. A bola está rolando na Serrinha. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Ao lado do Wendel Coral, nosso repórter aqui no estúdio. Ao lado do Marcelo Corsato, que está nas redes sociais. No Placar ao Vivo Futebol Interior. Junto com o Felipe Marques, na melhor equipe técnica do mundo. Ei, Felipe Marques, você é fantástico. Você é sensacional. Vem trabalhando bola. Ponte teve a posse de bola, mas já perdeu. A bola está lá com o time do Goiás. Lucas Ribeiro, camisa número 14. Sai jogando para a equipe do Goiás. Ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola no meio. Perdeu a recuperação do Dudu, tocou bola pro Gé, foi pro chão, primeira falta nele. O jogo tá parado, o Gé foi pro chão, falta. O Edson acabou cometendo falta, o jogo tá parado. Lembrou o sobrenome dele aí, o Era Castro. Então, cara, o nome dele Edson não é Castro. Castro, né? O nome dele é Edson Felipe da Cruz. Mas não era nem Edson Felipe. Mas tinha algum outro nome sim, viu? Fato é, viu, Corsato, que ele já chegou forte ali na intermediária do gramado pra cima do Gé. O árbitro Paulo José Souza Mourão, o maranhense, bem atento na jogada, marcou. Mas a Ponte já perde 0-0. E esse é o futebol do Edson, né? Ele é marcador, não é violento, é um rapaz de muito boa índole, mas marca forte. Vem o time do Goiás, bola ali pela direita, falta! O jogo tá parado, rapaz, mais uma falta ali, hein? O jogo começou pegado. Falta em cima do Dieguinho. Camisa número 20, é bom esse jogador, hein? Foi pra cima dele ali, o Emerson Santos cometeu falta, o jogo tá parado, falta pra equipe Goiás fazer a cobrança. Goiás jogando com a camisa verde, meias verdes, calção branco. Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta estaria defendendo o gol do portão de entrada. O gol do placar eletrônico maior do interior do Brasil, 14-5. Vem o time da Ponte, bola aqui pela ponta direita, trabalhando bola pra Luiz Felipe. Luiz Felipe fez o passe pro Gé, chega na marcação. Zaga da equipe do Goiás, sai jogando, toca a bola ali pro Tadeu. Tadeu todo de verde. Aquele verde placa de sinalização. Fluorescente, né? Isso. Fez o passe, bola aqui pro campo de ataque. É pro Raquim, deu bobeira. Sai do gol, goleiro. Sai do gol, goleiro da Ponte. O Pedro Rocha tava por ali. O Sander. Rapaz, olha onde tava o Sander, hein? Ele que é lateral de origem. E ali se encontrou com o goleiro da Ponte. O jogo tá parando porque o goleirão da Ponte, capitão da Macaca,
Tá caído, hein, o Wendel Coral? Pois é, Corsato, mas que lançamento do Lucas Ribeiro, né? Lá do campo defensivo do Goiás pro ataque do Clube Esmeraldino, dividiu ali com o Sandro, número 23, Luiz Aquim. Depois o Pedro Rocha ficou sentindo também após ter trombado com o jogador do Goiás. Os dois atletas recebem atendimento médico, mas tinha posição legal. Ali o Sander, 0-0, o Luiz Aquim foi mal no lance. Eu achei que ele fez falta no Hakim, cara. Então, eu acho que ele faz falta no Hakim. Pra mim é jogada normal. Não falta de ninguém. Ali depois teve um encontrão, um acidente de trabalho. Mas se o Hakim faz a falta, ele ia ser expulso. Mas ele tentou fazer, né? Será? Eu achei que ele que levou a falta. O cara empurra ele, pô. O cara põe o braço e não deixa ele passar. Eu acho que ele falou, eu vou fazer a falta. Aí ele lembrou que ele era o último homem, ele desistiu, acabou escorregando. Não sei, não. Porque se ele faz a falta, a Ponte ia jogar o jogo todo com um a menos, porque ele ia ser expulso. É isso, o jogo tá parado. Sander se socou ali com o goleiro da Ponte. O jogo tá parado. Canais Futebol Interior. Valinhos FM 87,9. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Deixa eu abraçar aqui o DJ Digo, tá ligado com a gente. O Matozinho tá dizendo que a Ponte vai ganhar por 3-1. Ô, Matozinho, um abraço. Hudson Batagini, boa noite, Corsatos. Bora mais 3 pontos. Ô, Hudson. Tá sumido, né? Sentia sua falta na sexta-feira. O Marcelo pagou aquela pizzaiada pra todo mundo, né, Tá véio? sumido, menino. Rapaz, um abraço pra você. O Fábio Bruno, torcendo aqui pro Goiás. Fabião, cuida do seu aí, porque não tá fácil lá não, hein? O Wilson Correia. Tá ligado com a gente. Sérgio Pasquini, já começou o Caicai. Hakim, que fez a falta. Ô louco, tá dizendo aqui o Matozinho. Ô louco, Matozinho. Pra mim foi falta do Sander em cima do Hakim, mas tudo bem. Aceito aqui as opiniões contrárias e contraditórias. Vem ali o goleiro da Ponte. Olha que moral, hein? O goleiro da Ponte, o Pedro Rocha. Aliás, no último jogo entre Ponte Preta e Goiás, do elenco, o único jogador aí que estava no elenco era o Pedro Rocha. Ele era o 3º/4º goleiro da Ponte Preta, estava no elenco, mas não esteve relacionado para aquele jogo, mas era o único jogador do elenco, né? E também o Jean Carlos, né? Também o Jean Carlos, mas que hoje não está à disposição. Mas o Jean Carlos que já voltou a treinar, viu, gente? Olha a Ponte, forçou a saída ali, vem Macaca, bola pro campo de ataque. Era o Matheus Regis, por baixo, chega a zaga da equipe do Goiás, tira. Joga essa bola pela linha de fundo, escanteio pra Ponte, o camisa número 19 ali do Goiás, ficou sentindo o Edson, né? Foi pra cima ali do Matheus Regis, ficou sentindo, mas a verdade é que é escanteio pra Ponte, hein, Coral? Na falha defensiva do David Braz, o experiente zagueiro, capitão da equipe, Matheus Regis, não bobeou, se aproveitou do lance e foi ao ataque. A Ponte segue no sistema ofensivo, escanteio para Macaca, número 7, Dodô na bola. Vem escanteio para a equipe da Ponte fazer a cobrança, vem Dodô para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Macaca, Dodô para fazer a cobrança do escanteio. A Ponte tem patrocínio agora até no calção, ô coisa boa, escanteio para a equipe da Macaca, vem Dodô para a bola, ex-Goiás, cruzamento, levantamento na boca do gol, toca na bola, a zaga tira a bola, volta para Matheus Regis, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, faz o passe, abre o jogo, toca a bola pro Dudu, Dudu na ponta direita, já virou, tocou bola pro Dodô, Dodô, legal, Dodô. Foi bem o Dodô, hein? Jogou de calcanhar para trás o Thiago Galhardo, o ex-Ponte também estava na jogada, joga a bola para lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança campo de ataque. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. 6 minutos passados do primeiro tempo. Obrigado você que está conosco também aqui pela Valinhos FM 87,9. Lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela direita. Vem Luiz Felipe para fazer a cobrança do arremesso manual. Sander tira a bola, volta para a Ponte. Dudu trabalhou para o Emerson, vai queimar ali, bateu pro gol, para fora. Emerson Santos, o Tadeu, ele foi passageiro. É que a bola foi embora na linha de fundo. O árbitro tá pegando escanteio, Coral. Na primeira finalização da partida após o lateral, cobrado, aproveitou muito bem ali o Dudu Vieira, encontrou o Emerson Santos que de primeira bateu cruzado, a bola foi pra fora, mas com desvio, escanteio pra Macaca, Dodô na bola. Vem Dodô pra fazer a cobrança do segundo escanteio pra Ponte, o primeiro lá pela ponta esquerda, Dodô pra bola, 7 minutos passados, primeiro tempo 0-0, vai Dodô pra bola, levantou fechado na boca do gol, chega a zaga da equipe do Goiás pra tirar, Tá dizendo que o último toque foi do jogador do Goiás. Eu também achei. Os caras do Goiás estão dizendo que não.
Mas eu achei que a bola era da Ponte, o Joilson estava na jogada, o árbitro marca escanteio. É o terceiro para a Ponte. De novo, vem Dodô para fazer a cobrança do escanteio. Chuteiras vermelhas do Dodô. É escanteio para a Ponte fazer a cobrança. Joilson está na área. Sérgio Rafael também, vice-campeão carioca com o Nova Iguaçu. Ele que foi uma das contratações da Ponte. O Joilson estava na Água Santa. É escanteio para a Ponte. Dodô para a bola, levantou, tocou na boca do gol. Tadeu dá um soco na bola para tirar. Aí vem o Paulo Baia na marcação. Dudu veio também. A bola voltou para Luiz Felipe. Era o último homem da Ponte. Toca a bola pro Dudu. Dudu volta essa bola aqui na ponta. Bola pro goleirão da Ponte, o Pedro Rocha. Dá um bico nessa bola para tirar dali. A bola volta pelo meio. Sobe a zaga da equipe do Goiás para tirada. Tira, joga essa bola para lateral. O árbitro tá marcando posse de bola aqui para quem? Tá marcando impedimento. É bola para a equipe do Goiás fazer a cobrança. E o Edson tá jogando mesmo enfiado ali entre os zagueiros, hein? Como um terceiro zagueiro, o Edson da equipe do Goiás. A bola volta lá pelo setor de ponta direita. A bola para Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro fez o passe pelo meio, procurava ali o camisa número 77, é o Marcão, ex-jogador do Sport, começou no Atlético do Paraná, estava no Rio Ave, vem pra bola, chega a marcação, tira a bola, volta pra Ponte, bola ali pro Gé na marcação, chegou, bola pro Tadeu, aí o Tadeu tá dentro da grande área, bom goleiro da equipe do Goiás, com a perna direita ele dá um pico nessa bola, tira, Sérgio Rafael sobe de cabeça ali, brigando com o Galhardo, a bola voltou pra Ponte, vem Dodô, vem na disputa de bola ali, o jogo tá pegado, hein, gente, o jogo tá pegado e o árbitro do jogo não quer saber de marcar falta, não, tem jogador da Ponte caído ali, mas o árbitro mandou seguir o Paulo José de Souza Mourão, ele que é o árbitro da partida, 37 anos, funcionário público, ele é de São Luís do Maranhão, trabalha a bola o time do Goiás, bola ali com o Dieguinho, na ponta direita, pede, Lucas Ribeiro tá com a bola, vem passando, fez o passe, virou, tocou a bola ali pro Rafael Gava, virou completamente o jogo na ponta esquerda, bola pro Sander, vem o Sander, cruzamento, levantamento, era pro Galhardo, Rafael sobe, Sérgio Rafael sobe pra tirar, aí vem Dodô na marcação, a bola volta pro time do Goiás, trabalha a bola ali com o Gabriel Gava, vem o Gava, vem trabalhando bola pra equipe goiana, fez o passe lá pelo meio, bem demais, foi bem demais, agora o jogador da Ponte ali era o Gabriel Risso. Vem, é o patrão para tirar essa bola, ganha a bola para a Ponte, toca a bola ali, pro Emerson Santos, ele volta, trabalha a bola para Luiz Joaquim, boliviano, capitão da seleção da Bolívia, deve desfalcar a Ponte durante 2 meses na data FIFA para os jogos que serão realizados aí para o campeonato que o time da Bolívia irá disputar, bola para a Copa América, bola para a equipe do Goiás, e já pintou o primeiro cartão no jogo. Camisa número 33, Thiago Galhardo foi pra cima ali do Luiz Aquim, o boliviano, e cometeu falta o boliviano e tomou cartão amarelo, Coral. Cartão pra ele, o árbitro Paulo José Souza Mourão não titubeou, já deu o primeiro amarelinho da partida. O Marcelo mostra aí o 23. Luiz Aquim vai jogar amarelado a partir de agora, apenas com 10 minutos de jogo, hein? Ele tomou aí o cartão, é o 4º cartão que a Ponte Preta toma na competição. Na primeira rodada, a Ponte teve 3 jogadores amarelados, o Ramon, o Matheus Regis e o Gabriel Novaes. O Aquim toma cartão amarelo. Ele segurou o jogador, né? Não foi uma falta, uma falta violenta, mas segurou, o árbitro já mostra que segurar é cartão. Falta pro Sander, que era jogador do Sport, é lateral pela esquerda, vem ele para fazer a cobrança de falta para a equipe do Goiás, 10. O Felipe Marques marcou, mesa de som, Rádio Futebol Interior, Rádio Valinhos FM, YouTube também. Bola para a equipe do Goiás, vai queimada ali, o Dieguinho pro gol, para fora. Passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pro goleirão Pedro Rocha fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo. E placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! 11 minutos passados do primeiro tempo no regressivo, 34 para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro, segunda rodada Série B, Campeonato Brasileiro, na Serrinha, estádio Ailê Pinheiro, Ponte e Goiás empatam, 0-0 placar ao vivo, futebol interior, vai Marcelo. Jogos das 18h30 pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza sai na frente do Red Bull Bragantino, 1 pro Fortaleza, 0 pro Red Bull, e o Juventude sai na frente do Atlético Paranaense, 1 pro Juventude, 0 pro Furacão. Valinhos FM 87.9. Carlos Cossa. Eu
espero que a alegria te convença que a tristeza não compensa. Bola para a equipe do Goiás. Vem ali o Dieguinho. Ele joga bem avançado. Trabalha a bola aqui na ponta. Bola pro Rafael Gava. Gava na ponta esquerda. Toca a bola para David Braz. Experiente David Braz. Campeão da Copa Libertadores da América do ano passado com o time do Fluminense. Esteve jogando contra a equipe do Manchester City na disputa do título mundial. Não deu pro Fluminense, né? Como também não deu hoje. Bola aqui para a equipe do Goiás. Falta do Gé. O árbitro para marcar a falta. O Rafael Gava foi pro chão. O árbitro parou e marcou, Wendel. Mas o Gé também ali precisa ter um pouco mais de calma, né? A forma que ele chega, evidentemente, o árbitro vai marcar a falta. O Goiás não tem pressa alguma, 12 minutos e meio passados aí da primeira etapa. Tá quase o time todo lá se reunindo para decidir o que vai fazer com essa bola parada 0-0, Corsato. Rapaz, 6 jogadores ali, agora 5. Eu nunca vi um negócio desse, velho. O Paulo Baia vai bater direto falta, isso aí, né? Pra bater uma falta. Mas tá quase no meio campo. Vai bater direto. Mas ele chuta, hein? Aqui na ponte ele era um chuta-chuta, hein? Ele chuta, é artilheiro do Goiás na temporada. O Paulo Baia, falta, o goleiro da ponte conhece ele, né? O Pedro Rocha conhece ele. Paulo Baia pra bola, na cavadinha, aí não bateu bem não, ela saiu. Tudo isso pra isso. 6 jogadores pra um lance, pra você que não tá conseguindo assistir com imagens ao jogo, mas tentou ali uma jogada ensaiada. O Paulo Baia sem sucesso, a bola foi pela linha de fundo. Tiro de meta sem pressa pro Pedro Rocha, 0-0. Aliás, o Paulo Baia que tá emprestado pelo Primavera pro Goiás, mas o Goiás já tem negociação para contratar em definitivo o jogador. São 26 jogos num recorte aí, entre Ponte Preta e Goiás. 11 vitórias na Ponte, 10 derrotas e 5 empate. Vem o time do Goiás, bola aqui pro campo de ataque. Também tudo é falta, né, velho? Aí também não, né? Tava lá o Thiago Galhardo, que foi bem na Ponte Preta. Trabalha a bola para Sérgio Rafael. Sérgio Rafael tentou fazer o passe muito longo, ela saiu lateral. Lateral para a equipe do Goiás fazer a cobrança. Olha, tô pra dizer que uns 10 mil torcedores hoje teremos aí, hein? Se o estádio cabe 13, né? Pela movimentação aqui, uns 10 mil torcedores mais ou menos ali do Goiás. Goiás que não joga no Serra Dourada, né? Porque segundo os gestores é caro para jogar no Serra Dourada e aí leva o jogo para Serrinha, o estádio Ailê Pinheiro. Vem o time do Goiás, bola ali pela ponta, trabalhando, bola com o Dieguinho na marcação, chegou ali o Risso, tira, toca a bola para Sérgio Rafael, jogando ali na quarta zaga, aí o Risso bate na bola, a bola acaba saindo, a auxiliar ali acaba anotando o lateral para a equipe do Goiás, lateral cobrado, tem pressa, vem Goiás, bola aqui pro campo de ataque, vem trabalhando bola com o Wellington Matheus, é o camisa número 31, ele toca a bola para Paulo Baia, o Brigatti usou muito ele como meio campo, é assim que ele tá jogando hoje no Goiás, toca a bola para Matheus vem, Sérgio Rafael na jogada para cima dele, fez o passe, abriu, trabalhou, na ponta direita vem cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte Preta para tirar, sobe a zaga da Macaca com o Joilson, mete a testa na bola, tira dali, a bola volta com o Dieguinho, 14, quase 15 passados, primeiro tempo de jogo, meia hora para terminar o primeiro tempo, 0-0 em Goiás, na Serrinha, segunda rodada Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, 3 treinadores já foram embora, hein? 2 rodadas, 3 treinadores demitidos. Barroca no Avaí, Claudinei Oliveira no Guarani e também o técnico do Ituano, Valentim, levantamento da boca do gol, sobe Raquim, tira de cabeça, bola volta para Dudu, toca de cabeça mesmo assim, o Goiás pega a bola, nos primeiros 10 minutos a Ponte até controlou a bola, agora só Goiás, vem David Braz, capitão do time, experiente David Braz, toca a bola para Edson volta essa bola aqui pelo meio, trabalha a bola para a equipe do Goiás, vem trabalhando bola no meio de campo, bola para o Edson volta essa bola aqui um pouco mais atrás, trabalhou aqui na ponta esquerda, bola para o David Braz vem trabalhando bola para Paulo Baia tem o Edson pedindo aqui na quarta zaga, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola no meio, bola para Thiago Galhardo veio na marcação, Emerson Santos ganha dele, volta essa bola aqui na ponta direita, trabalhou para Gava, vem Gabriel Gava, já jogou no futebol paulista, trabalha a bola pela ponta direita, bola para Dieguinho, 1 para lá, 2 para cá, tirou, trabalhou, vai queimar dali, bateu pro gol, espalma o goleiro Pedro Rocha, canto esquerdo, foi pra ela, fez a defesa e chega a zaga da Ponte para tirar com Sérgio Rafael. Chegou com perigo o Goiás agora, hein, Coral? No chute com a perna esquerda do Wellington Mendes, camisa 31 do Goiás. Pedro Rocha bem atento no lance e fez uma ótima defesa para manter a igualdade 0-0 no placar. 0-0 no placar, Canais Futebol Interior, Valinhos FM aqui, nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você.
Vai lá no YouTube, deixa a sua mensagem pra gente, manda a sua mensagem, vem de novo, o time do Goiás vai queimar dali, bateu pro gol, pegou Pedro Rocha. Rapaz, se os caras não marcarem esse Wellington Matheus aí, vai virar vida dura pra Ponte, hein, Coral? De novo ele, viu, Corsato? Mais uma com a perna esquerda, novamente ali, bem posturado na jogada, Pedro Rocha. Essa foi um pouco mais difícil porque ela pingou na frente do goleiro. Mas como não tem aquele famoso morrinho artilheiro, a defesa ficou um pouco mais tranquila, 0-0. Já deu seu like na nossa transmissão? Vai lá, Futebol Interior, pelo YouTube, na nossa enquete. Já temos mais de 100 votos, em 50% Ponte, 41% empate, 9% pro Goiás. Nelson Letrinta Júnior, boa noite. Ótima transmissão, Nelson tá em Marília, na torcida pela Ponte. Ô, Nelson, grande abraço, vem Goiás. Bola aqui pro campo de ataque, pro cruzamento, muito forte ali o passe, era pro Thiago Galhardo, né? Tá marcando escanteio, arbitragem? Tiro de meta. Tá marcando tiro de meta? Tá marcando tiro de meta, tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Deixa eu voltar aqui pro YouTube. Tonis Som, boa noite, meninos. Boa. Marcelo, o Hakim foi puxado, tô vendo aqui no replay. Eu vi também, Tonis. Mas deixa, Neuci Lucato, estamos juntos com a nossa macaquinha. Ponte 1-0. Valeu. Aquele abraço. Deixa eu mandar um abraço pro Robinho, lá da Loja da Macaca. Na semana que vem vai ter uma promoção aqui, vamos sortear uma camisa oficial da Ponte, hein? Deixa eu mandar um abraço. Aí é bom, hein? Deixa eu mandar um abraço lá pro Robinho. Ô, Robinho, obrigado, viu? Obrigado. Robinho, rapaz, por isso que eu falo, né? O Robinho chegou até mim pelo Maná, né? Questionou a respeito do Maná, se ele conhecia o Corsato do futebol interior. Maná da Band, você sabe, né? Primeirão lá no Ibope, né? Grande Maná. Grande Maná. Grande Maná. Só o parceiro dele de programa, que não é muito grande, mas tudo bem. Grande Arnóbio. Né? Ninguém conhece como Arnóbio. Sérgio Pasquini. Já começou o Caicai. Wilson Correia. O Goiás lembra os irmãos. Verdade mesmo. Bem parecido. Carlos Lemos Matozinho. Até 12 minutos jogou parelho a Ponte. Depois dos 12, Goiás melhor. Você concorda com o Matozinho, Corsato? Sim. E a Ponte joga no esquema 3-5-2, né? Só são dois atacantes, o Gé e o Matheus Regis. E o Dodô é o incumbido de fazer a marcação lá pelo lado esquerdo. Tem que marcar esse Wellington Matheus aí. E é o Dodô que tem que marcar. Se não marcar esse cara aí... Mas peraí, tem 3 zagueiros, é o Dodô, atacante, tem que marcar ele, é isso? Então, na verdade é o seguinte, o Dodô que recompõe pra ajudar o Risso, né? Então tem que dar força lá, quem dá uma força lá pelo lado esquerdo é o Dodô. Mas a Ponte não tá vendo a bola, hein? Risso, dá um bico nessa bola, tira a bola, volta pra Matheus. O Matheus trabalhou, o Wellington, Matheus, bota essa bola aqui pelo meio, bola pra Gava. Gava tem o David Braz. David Braz tá quase aqui no campo, tá quase que na área da Ponte, bem à esquerda. Trabalha a bola pra Gava. Gava pro Edson. Volta um pouco mais atrás. Bola pra Gava. Gava fez o passe no meio. Tenta fazer o toque. Tava ali o Paulo Baia. Cheio de graça também. O Luiz Felipe ganhou. E vem Ponte. Bola pro campo de ataque. Bola pro Gé. Sou mais você. Já entrou na grande área. Foi empurrado. Foi empurrado. Caiu. O árbitro parou para marcar. É pênalti. Penalidade máxima pra Ponte. E olha que o Gé ia continuar, hein? Quer saber de cair, não. Mas eu vi aqui. Foi pênalti. Foi bem o árbitro. É claro, né, que agora o VAR vai olhar. Mas, gente, pra mim, pênalti claro. Nas costas do Gé. Aí é pênalti, Coral. Tô contigo, Corsato. Tem a carga, mas que detalhe, né? O lançamento do Luiz Felipe, assim que ele recupera a posse de bola ali no passe errado do Goiás, ele lança o Gé, que sai do campo de defesa, não tem impedimento. E pra parar o Gé, é só fazendo isso que o Edson fez, colocando o corpo pra cima, fez a carga, caiu ali na grande área da equipe do Goiás. O árbitro, bem atento no lance, marcou a penalidade, cartão amarelo, inclusive, pro 19, Edson Felipe. Ponte Preta agora com a grande oportunidade de, quem sabe, abrir o placar na Serrinha, e o Gé já tá com a bola na mão. Vamos ver se o VAR vai confirmar o pênalti. Mas foi pênalti claro, né? Vamos combinar, né? Se o VAR não der esse pênalti, eu paro. Não, foi pênalti. O Gé tava em posição legal porque ele sai do campo de defesa, né? Ele sai do campo de defesa. E assim, o Edson chega e ele a princípio põe a mão assim nas costas do Gé, mas depois tem a alavanca. E se você tá correndo e você sofre por trás um empurrão, você vai cair, né? Você falou, o Gé se levantou, realmente ele se levantou porque ele tentou na jogada, porque depois provavelmente, caiu, né? Provavelmente ele entendeu
que se o lance terminasse em não gol, ia ser revisado, ia ser pênalti pra Ponte. Fez certinho. Fez certinho. Já fez certinho. E é o Gé que vai bater, hein? E assim, pra mim, pênalti não precisava nem de VAR. Pênalti, claro. O VAR tá olhando, mas é pênalti. Aí o cara tomou cartão amarelo, né? O Edson toma cartão amarelo. Por que ele não tomou o vermelho? Que ele era o último homem. Porque senão ia ser duplamente punido, né? Então toma cartão amarelo. E é o Gé mesmo que vai pra cobrança do pênalti. Gé pra fazer o pênalti, pra fazer o gol. Tadeu é bom, é pegador de pênalti esse Tadeu, hein? Gé pra fazer a cobrança. O Elvis, que é o cobrador oficial de pênalti da Ponte, o Elvis tá no banco de reservas, né? E aí o Gé, mas a jogada é toda dele. Passe do Luiz Felipe. A Ponte pode sair na frente. A torcida do Goiás vaia. Torcedor da Ponte em pé, fazendo figa. Gé pra fazer. Tadeu pra pegar. Gé bateu pro gol. Tadeu! Foi no canto direito e espalma o goleiro. Boa defesa. O Gé bateu fraco, mas méritos do goleiro. Fez a defesa, Coral. O Gé que não marca desde o dia 7 de fevereiro. O último gol dele contra o Botafogo em Ribeirão Preto pelo Campeonato Paulista. Agora bateu mal. A meia altura, Tadeu pulou pro canto direito, defendeu a penalidade máxima. 0-0, mas olha, bateu mal a beça o Gé, hein? Se eu tivesse no gol, eu pegava essa bola. Ele bateu mal. Bateu mal pra caramba. Se o goleiro vai pro outro canto, ele faz, né? Ninguém ia falar também que ele tinha batido mal. Se eu tô no gol, eu pego essa bola. Carlos, se você, que é um dos piores goleros que eu vi jogar na minha vida, pegaria no gol, também, você pegava, Marcelo. cara. Idem. Bola aqui pra equipe da Ponte. O Gé perdeu o pênalti. Jogada dele também, né? Mas você teria que ter feito, né? É nessa hora que o Elvis faz falta no time, né? Mas tudo bem, vambora, vamos lá, bola pra Macaca, ganhou o Emerson, ganhou essa bola, o Gé pede aqui pela ponta direita, na ponta esquerda tem o Dodô, tem também o Matheus Regis, vem o Dodô, trouxe a bola pra perna direita, cisca pra lá, cisca pra cá, trouxe a bola pra Gabriel Risso, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, Edson pra trás, a bola sai. Passa, vai embora a linha de fundo, escanteio pra Ponte, Coral. Chegando pela esquerda agora, na primeira movimentação ofensiva do Gabriel Risso, cruzamento, a zaga afastou, escanteio pra Macaca, lado direito, Dodô na bola. É o quarto escanteio pra Macaca no jogo, Ponte perdeu um pênalti com o Gé há 22 minutos, jogada construída pelo próprio Gé, escanteio pra equipe da Ponte, vem Dodô pra fazer a cobrança do escanteio aqui pelo setor de ponta direita, escanteio pra Macaca, escanteio pra Ponte, vai Ponte, vai Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. E agora o Sander tá caído ali, o Luiz Felipe, não o Joilson, quer ver? Já tomou, acho que cartão. Já tomou. Hein? Número Já 13, tomou. Joilson amarelado, é o terceiro amarelo da partida, segundo para atletas da Ponte. Além do Joilson, outro zagueiro, Luiz Aquim, com amarelo, e do lado do Goiás, o Edson Felipe. E o Joilson, portanto, já tá pendurado, né? Porque tomou cartão na rodada anterior também. Portanto, já tem 2 cartões o Joilson com a camisa da Macaca. 24 passados do primeiro tempo. Dodô pra bola. Levantou, tocou na boca do gol. Chega a zaga da equipe do Goiás para tirar. E agora deu ruim, hein? Paulo Baia ganha essa bola aqui para a equipe do Goiás. Por baixo chega a zaga da Ponte. Chega a zaga da Ponte com o Luiz Felipe, camisa 14, tira. Pô, teve a chance de fazer o gol, mas o Gé desperdiçou o pênalti. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Passamos de 24, quase 25 no regressivo, 20 minutos 30 segundos para terminar o primeiro tempo de jogo na Serrinha em Goiás. Segunda rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Goiás e Ponte empatam 0-0 placar ao vivo futebol interior. Vai, Marcelo! Ontem, Votuporanguense venceu por 1-0 a equipe do Grêmio Prudente e sagrou-se campeã da Série A3. A equipe do Votuporanguense junto com a equipe do Grêmio Prudente estarão na Série A2 na próxima temporada e amanhã vai ter a premiação da Série A3 a partir das 7 da noite. Você confere aqui nos canais Futebol Interior. E agora o Gé vai tomar cartão amarelo. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato. Pintou amarelo aí pro Gé. Desnecessário que ele fez, né, o Coral? Ah, total. Tadeu praticamente sem a bola, ele dá um carrinho ali no goleiro da equipe do Goiás. O amarelo merecido. Não sei não se o VAR vai chamar, viu? Não duvidaria. O VAR só chama pra vermelho, né? Então, é isso que o Wendel tá dizendo. Exatamente por isso. Assim, pra mim, amarelo tá de bom tamanho, né? Mas dá pra evitar, cara, a fadiga, evitar, né? Podia evitar. Dá pra evitar. Podia evitar, né? A gente entende, mas poderia evitar. E aí, né, a Ponte fica com 3 jogadores amarelados. Aí o Gé também amarelado. Ele que é um jogador de
muito contato físico, né? Vem o time do Goiás, bola aqui pelo meio, vem trabalhando bola o time goiano, bola com Lucas Ribeiro, 26 minutos passados do primeiro tempo, tá 0-0, Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O Carlos Lemos Matozinho não pode deixar o Gé bater. Brincadeira. Pênalti claro, diz aqui o Nelson Letrinta Júnior. Ronaldo Neto diz que o Gé foi displicente. Vem Goiás. Bola aqui pro campo de ataque. Levantamento na boca do gol. Toque de cabeça. De novo, hein? O Wellington Matheus. Rapaz, tem que marcar o cara. Ela saiu linha de fundo, Coral. Exatamente. O cruzamento da direita. O Wellington Matheus cabeceou. A bola foi pra fora, mas o Goiás cada vez mais no ataque. Marcando presença ali pra cima da Ponte, 0-0 até o momento. O Roberto César Santos tá pedindo pra tirar o Gé. O Gé tá de brincadeira, vai ser expulso e nos prejudicar, diz aqui o Edilson Roberto. Vai, Marcelo. O Brigatti mudou a posição agora aqui, né? O Matheus Regis foi lá pro lado esquerdo, o Dodô veio aqui pro lado direito, ele entendendo que não tá funcionando a situação. E por falar em tirar, saiu, cara. Saiu. Pois é, foi embora o Gé, camisa 9 para a entrada do Iago Dias. Estava cotado, inclusive, para ser titular. Mas o Iago Dias com a 11 entra no lugar do Gé com a 9. Vou checar se o Gé sentiu alguma coisa. Obviamente que não, né? Obviamente que não. Cara, sei lá, Marcelo, vai, fala aí, vai. Cara, ele não sentiu nada, é opção do treinador. Enfim, não sei se é... Olha lá o Goiás, olha o Goiás. E vem Goiás, bola pro campo de ataque, vem o Wellington, vem pro cruzamento, chega a zaga da Ponte, tira, joga a bola pra linha de fundo. É escanteio para a equipe do Goiás, mais um lá pela direita, Coral. Com o Dieguinho no ataque, o Goiás consegue descolar um escanteio, mas que passe do Galhardo. Chega no lance bem, o Luiz Jaquim tem tiro de canto a equipe do Clube Esmeraldino. É escanteio para a equipe do Goiás. Esse é o primeiro escanteio para o Goiás, é isso? Nas minhas o segundo. Segundo já, né? Então é o sexto do jogo, porque a Ponte já teve 4 escanteios. E aí os caras estão pedindo, rapaz, mas jogador brasileiro é difícil, né? O Hakim foi com os 2 braços pra trás, cara. Escanteio, vem pra bola, Paulo Baia, levantamento, não era o Paulo Baia não. Vem lá pro cruzamento, levantamento na boca do gol, ela passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta foi o Gava que bateu. Ela saiu, linha de fundo, tiro de volta pra Ponte fazer a cobrança. Neucilo Cato, Gé é um tolo. Ronaldo Neto, não queremos mais você, a Ponte é bem maior que você, Ronaldo Neto tá dizendo. Nelson Letrinta Júnior, melhor atacante da Ponte. Tirar o Gé, que isso? O Ronaldo Neto, Gé pode ir embora. Guilherme Ponte Preta, era a bola do jogo, o cara nem queria jogar, mas aí tá sem psicológico. Nenhum. E se já tava sem, agora piorou, né? Ah, mas o pênalti foi ele que conquistou, né, cara? Foi uma jogada dele, né? Cara, não sei, de boa mesmo. Eu acho que pro grupo isso não é legal. A gente não tava no campo e ele sai, ele não olha pro técnico, o técnico não olha pra ele, né? É uma decisão do Brigatti. Assim, eu também não teria tirado agora, né? Eu esperaria, só se o Brigatti entendeu que ele estava muito nervoso, né? Que ele poderia tomar o cartão vermelho. Aí você tem que estar lá dentro das 4 linhas, né? Mas a princípio eu não tiraria o Gé. Eu não teria tirado. Vem o time do Goiás, bola com o Paulo Baia, tenta tocar ali pro Sander. Bola pegou no pé do Sander, saiu lateral pra Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. A TV mostra o Gé aqui, eu não sei, pelo semblante dele... Aparentemente normal, né? Normal, né? E o Elvis ao lado. E o Elvis conversando com ele, né? Bom, vamos lá. Bola pra Ponte, bola pro Goiás, bola com o Dieguinho. Tá jogando pra caramba o tal do Dieguinho também, hein? Tocou a bola pro Wellington Matheus. Tá aqui, ele trabalha sempre com a perna esquerda. Bota essa bola um pouco mais atrás, bola pro Gava. Gava trabalha a bola aqui pro Edson Felipe, fez o pênalti que o Gé bateu e não converteu. Bola pro David Braz. David Braz tenta fazer o passe pelo meio. A zaga da Ponte tira. Bola com o Luiz Felipe. Ganha essa bola pra Ponte. Passa pelo primeiro, não passa pelo segundo. Volta a bola pro Dodô. Marcelo viu bem aqui. O Dodô virou de lado, né? Trocou o lado. Veio pra direita e o Matheus Regis foi lá pra ponta esquerda. O Matheus Regis tá sumidaço, né? Nesse jogo, né, Marcelo? Tá sumidaço. Tá fazendo mais o trabalho defensivo como o Dodô também, né? Como o Dodô também. A Ponte dá a bola pro Goiás e tenta o contragolpe. Esse é o jogo da Ponte Preta. A Ponte começou até bem o jogo, né? Mas aí agora eles estão mais trabalhando defensivamente do que na parte ofensiva. E o Iago Dias ele vai entrar na função do Gé, naquela mesma função do Gé ali no comando do ataque. Eu confesso, por ser centroavante, né? Eu não teria tirado o Gé, não. No intervalo, talvez.
Mas... bora, vamos que vamos. Tomara que dê certo. Bola ali na ponta direita, bola para Dieguinho, sai da ponta, vem pro meio. Cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça! Marcão. Gol do Goiás! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 31 minutos passados do primeiro tempo. Cruzamento que veio lá da direita, passou por toda a zaga da Ponte e foi cair aqui no segundo pau. Aí o Marcão meteu a testa na bola, camisa número 77 tá na rede. Tá aberto o placar no Ailê Pinheiro. 1 para a equipe do Goiás, 0 para a Ponte. Goleirão Pedro Rocha. Essa você só pega lá no fundo da rede, me dá o detalhe. O detalhe do primeiro gol. Gol do Goiás. Placar desbloqueado. Printa a tela aí, Wendel Coral. Cruzamento perfeito de Rafael Gava pela direita. Gol da equipe que marcava mais presença no ataque, né? Nós falávamos. Rafael Gava recebeu a bola pela ponta direita, deu tempo de olhar. Sem marcação, cruzou na medida na segunda trave. Marcão chega sem marcação. De cabeça, Pedro Rocha não defende, tá aberto o placar na Serrinha. Agora Goiás tem Marcão de cabeça, a Ponte Preta não tem nada. E aí, Corsato, justo? Justo, o Goiás é melhor, né? A Ponte deu a bola pro Goiás e a Ponte não consegue fazer a marcação pelo lado direito, pelo lado esquerdo. E mais uma vez a Ponte no problema na bola aérea. Mas aí eu dou mais qualidade no passe, no cruzamento. E o Marcão apareceu para fazer o gol. Eu não sei o que o VAR tá olhando o lance aí, né? Pra mim, eu acho que é o protocolo, né? Mas que demora. Demora, cara. Só se eles descobriram alguma coisa ali. Na hora que o jogador recebe o passe, tá em posição legal. É no início da jogada. E é sempre o Luiz Aquim que dá condição. O Luiz Aquim, ele é desatento nessa linha aí de 3 zagueiros, ele tem esse probleminha aí. Já no Campeonato Paulista acontecia isso, ele é sempre o último homem. Tem que estar mais atento, Luiz Aquim. Você tem que estar mais atento na última linha, né? Porque se ele dá 1 ou 2 passos à frente, o jogador que recebeu a bola e fez o cruzamento, aliás, muito bem, estaria impedido. Mas aí eu não vou colocar o problema na zaga, no goleiro, aí na qualidade do cruzamento e na infiltração do volante que chega na área, que é grandão, Marcão. E aí você não tem o Gé para fazer a marcação, mas eu não sei se o Gé ia acompanhar também, né? Enfim, 1-0 pro Goiás, resultado merecido, Carlos. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Quase 34 do primeiro tempo, 11 no regressivo para terminar. Ailê Pinheiro, Goiás tá na frente, Marcão marcou a 31. De cabeça, Goiás 1, Ponte 0. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Marcelo. É isso, mais cedo o Coritiba acabou vencendo o Brusque pelo placar de 3-1 e o Guarani acabou perdendo em casa por 1-0 na sexta-feira para a equipe da Chapecoense. Resultado que acabou demitindo o treinador do Guarani. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, comigo, Wendel Coral, Marcelo Corsato, Felipe Marques e toda a nossa equipe Valinhos FM 87,9 canais Futebol Interior. 34 minutos 40 segundos, a Ponte perde o jogo pro Goiás. Agora a Ponte teve um chute ali de fora da área, mas o goleirão Tadeu foi bem pra bola, fez a defesa no canto baixo, segurando bola pra equipe do Goiás que vence o jogo por 1-0. Vem Goiás, bola aqui pro campo de ataque, era de novo ali pro Wellington Matheus, sai do gol, o goleirão da Ponte, o Pedro Rocha, todo de vermelho, pra ficar com ela, já trabalha essa bola aqui pro Dudu, Dudu tenta fazer o passe aqui pelo meio, o Dodô fez ali o corta-luz, procurava ali o Iago. Ah, cara, se o Brigatti tirou o Gé pra deixar o Iago de centroavante, pra mim ele já errou, vai, ao tirar o Gé. Ah, cara, o cara tomou cartão amarelo. No jogo passado ele deixou o Joilson e o Ramon Carvalho o jogo inteiro com cartão amarelo, cara. E querendo ou não, a jogada do pênalti foi construída pelo Gé, pô. Ele não pode errar um pênalti. Ele saiu porque errou o pênalti. Saiu porque tomou cartão amarelo. Pra mim, o Brigatti errou feio. Era o cara que dava mais trabalho pra zaga do Goiás. E nas redes sociais aqui, o torcedor tá muito irritado com a atuação do Gé, principalmente por ter perdido o pênalti. Bola aqui para a equipe do Goiás, bola aqui para o campo de ataque, sai do gol, o goleirão da Ponte para ficar com ela. Ô Pedro Rocha, canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você.
Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, a Ponte tá com a bola. Emerson Santos toca a bola aqui para Dudu. Meias arriadas do Dudu, fez o passe pela direita. Toca a bola para Luiz Felipe, impedido. O árbitro foi aqui na do Bandeira. O assistente 1, Antônio Andrino de Oliveira, marcou impedimento do ataque da Ponte. Edilson Roberto, era pra Ponte estar ganhando de 1-0. Eu não aguento mais tanto amadorismo na Ponte Preta, diz o Guilherme Ponte Preta. Ronaldo Neto, ganhar do Amazonas de qualquer jeito, senão vamos brigar pela permanência apenas. O Carlos Lemos Matozinho, tem que tirar sim. O Gé com cartão seria expulso com certeza. Gé ninguém quer, diz aqui o Sérgio Pasquini. Gé para dar uma pancada no pênalti, se não sabe cobrar, recuou para o goleiro. Diz aqui o Matozinho. Argel Lemes, até quando essas equipes vão aprender? Time profissional tem que ter um batedor de pênalti exclusivo. Palhaçada, só porque centroavante tem que bater? Vergonha. Wilson Correia, se o Elvis estivesse em campo, talvez não perderíamos o pênalti. Edilson Roberto, Ponte não sabe o que fazer com a bola. Ronaldo Neto, o problema não foi errar o pênalti. Todos viram como ele foi pra bola, parecia que não estava afim. Argel Lemes, esse Dudu faz uma pesquisa. Brigatti, acertou, meu caro. Ou Gé encara o futebol com seriedade, ou sai da Ponte, diz aqui o Wilson Correia. Sua opinião, eu respeito, Wilson, mas vou ficar com a minha. Pra mim ele errou. O V16, imagem na TV e som no celular. O V16, obrigado. Bola aqui para a equipe do Goiás, trabalha a bola aqui no campo de ataque. Sander, chegou a zaga da Ponte, tira, joga a bola para lateral, é lateral para o Goiás. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Esse gol do Goiás aí foi o 41º na história entre Ponte Preta e Goiás. Ponte marcou 29, Goiás 41. As equipes já se enfrentaram por 3 campeonatos. Brasileirão foram 19 jogos, 8 vitórias da Ponte, 8 derrotas e 3 empates. Pela Série B, 6 jogos, 3 vitórias da Ponte, 2 empates e 1 derrota. E teve um jogo também pela Copa do Brasil em 2011. Dentro do majestoso, derrota da Ponte pelo placar de 3-0. Comando do Goiás, e aí digo isso porque teve jogo também no Serra Dourada, né? Por exemplo, o último jogo da Ponte foi no Serra Dourada contra o Goiás, antes desse jogo aqui. Foram 13 jogos, 2 vitórias só da Ponte, 4 empates e 7 derrotas. Em Campinas, 13 jogos também, 9 vitórias da Ponte, 3 empates e só 1 derrota da Macaca para a equipe do Goiás. Trabalha a bola o time do Goiás, bola com David Braz, quase 39 passados primeiro tempo. Ele vira o jogo, trabalha a bola aqui na ponta, bola para o time do Goiás, bola para Gava, o camisa número 8, volta essa bola para Sander, Sander para Paulo Baia para o Sander, aí um deixou para um, deixou para o outro, aí o Emerson Santos dá um bico na bola. Cadê o Gé? Não tem ninguém no campo de ataque. Bola volta ali pro Edson, que sai para ficar com ela, zagueiro da equipe do Goiás. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Silvio Seiko, mas se o cara não tá focado, Gé, então não põe em campo. Futebol é coisa séria. Profissionalismo. Edilson Roberto, o Brigatti deu uma chance pro Gé, mas o desmiolado não soube aproveitar. O Luiz Simas tá dizendo aqui, deixa eu ver, bola com o Tadeu. Deixa eu ler a mensagem do Luiz Simas aqui, que é importante. Só cuidado, porque quando o Tadeu tá com a bola, ele tá dando altas emoções. Verdade. Carlos Corsato, não tem essa, tem que fazer o gol. Você acha que não era pra tirar? Era pra estar 1-1, né? Corsato, aí acho que você tá em minoria, viu? Mas só porque o cara perdeu o pênalti tem que tirar? Eu tô com o Carlos, eu não teria tirado. Eu não teria tirado, a ponto não tem mais ataque. O único centroavante de ofício era ele. Mas o Gé, querendo ou não, era o único cara que tava dando trabalho aqui. Vocês viram o Matheus Regis jogar até agora? O Iago fez alguma coisa depois que entrou? Era o único cara que tava dando trabalho pra zaga do Goiás. Errou o treinador, mas, gente, respeito a opinião de vocês, tá? Eu respeito a opinião de todo mundo, só espero que respeitem a minha, né? Neucilo Castro, se o Gé tivesse batido com vontade, a história seria outra no jogo. Bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola o time do Goiás, bola com o Paulo Baia, toca de 40, o Felipe Marques já marcou 40 minutos do primeiro tempo, tá 1-0 pro Goiás. Bola aqui pro campo de ataque, chega a zaga da Ponte, tira, bola volta de novo, volta pelo meio, trabalha a bola o time do Goiás, bola com o Lucas Ribeiro fica com a bola. Ponte tem 34% de posse de bola e só. Vem o time do Goiás, levantamento na boca do gol, Pedro Rocha sai do gol pra ficar com ela. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você, tempo e placar do futebol. Já, porque a Ponte vem. Olha o Matheus Regis, o Iago pede, o Matheus vai queimar, ele bateu pro gol. Pra fora!
Primeira boa jogada na ponte. Matheus Regis apareceu na cara do gol e o Edson tirou, hein? Essa bola tinha endereço. Pra mim é escanteio. Vamos ver o que marca o árbitro. Escanteio sim. Quase que a ponte empata, Coral. Passou como quis pela marcação do David Braz. Entrou pela direita. Que marcação do Edson. E o Matheus Regis não acredita no gol em que ele perdeu, mas teve o desvio. E que desvio providencial do zagueiro Edson Felipe. Escanteio pra Macaca, Dodô na bola. Vem Dodô pra fazer a cobrança do escanteio. Já gira o tempo e placar, viu, Felipe Marques? Já, porque eu vou nesse escanteio aqui. Vai, Dodô. Quem sabe o gol de empate da ponte? Vai, ponte. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Dodô pra bola fechada na boca do gol, vai embora. Linha de fundo, bateu direto, ela saiu. Linha de fundo, tiro de volta. Agora sim, a coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite, porque o tempo passa e como passa. 42 passados do primeiro tempo. 3 para terminar o primeiro tempo de jogo no giro. No giro do giro, o giro que gira o placar do futebol para você na Serrinha, em Goiás. Goiás 1, Marcão marcou a 31 do primeiro tempo, Ponte 0, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Marcelo. Mais cedo pela Série B, o Coritiba venceu o Brusque pelo placar de 1-0, tá? E pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza vai empatando com o Red Bull Bragantino pelo placar de 1-1. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Lembrando que amanhã não tem Hora da Macaca, hein? Porque estaremos apresentando a premiação da Série A3. Votuporanguense foi a campeã, venceu, ganhou a competição e amanhã aqui em Campinas, no Hotel Vitória, a premiação para os melhores da Série A3. Um trabalho aí, uma premiação que vai ser aí realizada pela Federação Paulista de Futebol, junto com os canais Futebol Interior e também com a Associação dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. Hora da Macaca na terça-feira, falando desse jogo aqui da Ponte Preta contra a equipe do Goiás. Ponte trabalha a bola no campo de ataque, bola com o Dudu, meias arriadas do Dudu, ele toca a bola pro Luiz Felipe fez o passe no meio, era pro Iago, vem o Iago, Edson na marcação, Iago trouxe a bola na perna direita, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga do Goiás, tira, aí vem Marcão, tirou, mas tirou pra trás, a bola voltou pra David Braz, dá um bico na bola, tira, vem Paulo Baia, toca pra Ponte, Paulo Baia, ele acha que tá jogando na Ponte, ainda fez o passe ali pro Dudu no meio, voltou bola pra Emerson Santos, 43-40, 1:20 pra terminar o jogo, mais acréscimos, bola ali pelo meio, bola da Ponte, bola pra Dudu fez o passe pro Iago, vai Iago, vai na frente meu filho, não tem ninguém marcando você, virou, trabalhou, bola na ponta direita, bola pra Luiz Felipe pra Iago vai pra linha de fundo, cruzamento, pega nas costas do jogador da equipe do Goiás e sai para a lateral, vai lateral pra Ponte, tem jogador sentindo ali, Coral. Edson Felipe, o zagueiro do Goiás, após a dividida ali com o Iago Dias. Tá sentindo, o jogo tá parado, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E a Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, Matheus Regis tocou pro Riso, cruzamento. Muito forte. Primeiro que eu ia perguntar pra quem que ele cruzou, né? Porque também não tem ninguém na área. Mas aí a bola saiu, foi embora, liga de fundo, tiro de volta pro Tadeu fazer a cobrança. Rádio Futebol Interior, Valinhos FM 87,9. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Lembrando que amanhã tem transmissão da premiação da Série A3 do Campeonato Paulista a partir das 7:30 da noite. Estarei ao lado do Washington Melo, do Pedro Lino e do Felipe Marques. Trabalha a bola, o time do Goiás trabalhava, né? Porque a bola voltou pro time da Ponte. Bola pro Luiz Felipe, 34% de posse de bola da Ponte, 66% de posse de bola para a equipe do Goiás. Sérgio Rafael dá um bico nessa bola, fez o passe, virou, toca a bola ali pro Gabriel Risso. Vem El Patron, o argentino com a camisa da Ponte, trabalha a bola ali pro Matheus Regis, jogadaça do Regis, agora quase que a Ponte empatou há pouco, hein? Trabalha a bola pro Dudu, tá lá na meia esquerda, campo de ataque, toca a bola pro Riso, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, Edson, já voltou o Edson, chega pra tirar, bola botou pro Dudu ganhou, bola pro Matheus Regis, vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora! Passe e vai embora. Nos últimos 5 minutos a Ponte chegou, Coral. Na terceira finalização da partida do Matheus Regis, essa foi pra fora, Tadeu apenas acompanhou, mas passou perto, chegando a 46 minutos, esperando a placa dos acréscimos, mais 3, Corsato. O Carlos poderia ter tocado essa bola agora, o Matheus Regis, né? Porque o Iago Dias estava na pequena área ali, quase.
Um pouquinho mais à frente, vai, na marca do pênalti ali. Pô, levanta a cabeça, né? Ele tentou o chute saiu mascado, fraco, sem perigo pro Thiago, pro Tadeu. Mas a Ponte Preta não joga mal, cara. Não joga mal. Perdeu o pênalti, né, com o Gé. Realmente o jogo poderia estar empatado. O Goiás deu uma arrefecida depois que fez o gol. E a Ponte Preta tenta chegar aí com movimentação na frente. Ora o Matheus Regis na direita, ora o Matheus Regis na esquerda, ora o Dodô fazendo o centroavante, né? E o Iago indo pro lado direito, lado esquerdo. Enfim, a Ponte se movimenta. O jogo da Ponte não é ruim, né? Mas precisa caprichar mais nessa última bola aí. O Thiago Belmiro acaba ano, entra ano e esse futebolzinho não muda. O Guilherme Ponte Preta, eu não aguento mais o amadorismo. Brigatti foi mal em colocar o Gé e tirar o Elvis. Edilson Roberto, tô falando, esse time do Goiás não é nada disso, dá pra encarar. Guilherme Ponte, Dodô não cruzou uma bola, não bateu sequer um bom escanteio de todos que tivemos. Luiz Simas, Corsato, eu te entendo. Você, se ele tivesse feito o gol, tiraria ele, mas o cara não está com a cabeça no jogo. O Brigatti não tiraria ele. O Edilson Roberto, o time não morde, muito passivo. Valeu, gente. Obrigado todo mundo aqui pela participação. Vai mandando mensagem, Argel. Obrigado mais uma vez aí, viu? Pela sua participação. Você participando com a gente daqui a pouco, o Marcelo vai apresentar o intervalo do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Trabalha a bola Luiz Raquim, capitão da seleção da Bolívia. Fez bom passe lá na ponta esquerda agora, hein? Trabalhou, bola na ponte, pra ponte, só que tava impedido. Tava impedido ali o jogador da Ponte, o árbitro para marcar o impedimento. Vai acabar. E vai pegar a bola para terminar o primeiro tempo. O árbitro ainda não terminou, né? Mas ele vai pegar na bola, o árbitro do jogo agora sim aponta o centro do gramado, tá com pressa, né? Ele marcou 48, ele já pediu a bola com 47 e 40. O árbitro do jogo, Paulo José de Souza Mourão, marcou um pênalti para a Ponte, mas o Gé não fez. E aí a história marcou que o Gé foi substituído e a Ponte perde. Marcão de cabeça fez a 31 minutos do primeiro tempo. 1 para o Goiás, 0 para a Ponte Preta. Começa o intervalo do jogo. Vai na bola aí você, Corsato, comanda esse intervalo aí, meu filho. Muito bem, a Ponte Preta teve a chance de sair na frente, o Gé perdeu o pênalti, jogada dele, aí o Goiás foi pra rede e vence o jogo, gol de Marcão de cabeça, 31 minutos, o barbudo Marcão foi pra rede. Estamos no ar pra concessionária Sim, restaurante do Dadá, é o nosso intervalo FI, 7 escanteios no primeiro tempo, 4 cartões amarelos, aliás, 3 pra Ponte, 1 pro time do Goiás, amarelados o Akin, o Joilson e também o Gé, que já foi substituído, né? O Gé já foi substituído, o atacante da Ponte Preta. Bora lá então, saída dos jogadores no gramado da Serrinha. Na bola vai você, o Wendel Coral. É isso, Marcelo, intervalo de jogo, o Goiás vai vencendo pelo placar de 1-0, gol do Marcão aos 31 minutos. E que jogada trabalhada, né? O Rafael Gava, ele domina pela ponta direita, dá tempo de olhar para a grande área e cruza na medida, na segunda trave, o Marcão chega livre, sem marcação, estufa Zetes, Pedro Rocha nada pôde fazer, a Ponte teve a grande chance de abrir o placar no pênalti do Gé, mas o Gé bateu mal, Tadeu realizou boa defesa, esperando aqui os atletas saírem rumo aos vestiários. Fato é que até a hora do pênalti a Ponte Preta tinha uma grande oportunidade, mesmo que já vinha sofrendo uma pressão no ataque, mas o Gé desperdiçou uma boa chance e o Marcão falando, vamos ouvir. Mas a gente não pode pegar essa vontade e colocar no segundo tempo. Ela pode servir de munição pro inimigo, no caso a Ponte Preta. Então, vamos ajustar o que tem que ajustar aí, que a gente tem que ampliar o placar. Não tá nada decidido ainda. É isso, então o Marcão frisando que não está nada decidido, que o Goiás não pode, entre aspas, sentar na vantagem que tem, porque sabe que tem um adversário do outro lado que pode, quem sabe, empatar, depois virar a partida, ver se alguém da Ponte vai falar, vai sim. Matheus Regis, autor de 3 finalizações nesse primeiro tempo, vai falar aqui no microfone do FE. Tá fazendo uma grande partida, teve várias oportunidades para fazer o gol. Tivemos um pênalti, infelizmente não foi convertido, mas agora é ver o que o professor Brigatti tem a falar, para que a gente possa voltar ainda mais forte, conseguir fazer o primeiro gol e ir em busca da virada. Tá, então, Matheus Regis, aí, o que você acha aqui? Fazendo uma grande partida, vai falar mais um pouquinho, camisa 77 da Macaca, que para ele a Ponte tem realizado um bom jogo até aqui. Matheus Regis. Acho que acontece no futebol, né? Só perde quem bate. E infelizmente ele foi infeliz ali, mas eu creio que ele vai esfriar a cabeça um pouco, vai focar na carreira dele, que é um grande jogador. E vamos agora focar na partida.
Obrigado. Falou sobre o Gé, né? O repórter perguntou o que a pergunta do repórter foi a respeito do Gé, se ele saiu porque perdeu o pênalti, né? E aí o Matheus respondeu, não vai, né? O jogador não vai falar. Vai falar que sim. Mas, cara, eu entendo que não foi por causa do pênalti. Foi por causa do cartão amarelo. O Brigatti entendeu que ele poderia ser expulso. Eu também, eu acho que não foi por causa do pênalti, não. Foi por causa do cartão amarelo, que depois ele dá aquela entrada lá. Ele fica pilhado, né? Isso, ele dá aquela entrada lá e o Brigatti entende de que ele estava um pouco acima do tom, né? E tira o jogador para a Ponte não ficar com um jogador a menos em campo. Mas eu acho que poderia ter chamado o cara aqui do lado, falado, Gé, calma, foca, vamos pro jogo e mantido ele pelo menos até o final do primeiro tempo. Eu também acho. Vai troca ali, porque, por exemplo, eu vou falar contra... É claro que cabeças diferentes, mas no jogo da semana passada ele manteve o Ramon Carvalho, que é homem de marcação, o jogo todo amarelado desde o primeiro tempo. E o Ramon Carvalho ficou, né? Não sei, cara. Eu não tenho aqui bola de cristal, né? Então não posso garantir que o Gé também não seria expulso. Não tem como a gente saber, né? Então... O Brigatti, ele é o que a gente tá entendendo aqui, né? Porque o Gé sai, o Brigatti não olha pro Gé, o Gé não olha pro Brigatti. Mas o Gé vai... O Brigatti ficou pé da vida com ele. Então, mas não olhou, né, quando ele sai. E ele vai pro banco de reservas e fica conversando, cumprimenta os colegas, os amigos. Ele foi conversar com o Elvis. A gente sabe que o Elvis é uma liderança desse grupo. Isso, né? Então, assim, parece que ficou, entre aspas, tudo bem, o Gé entendeu a situação e o Brigatti mexeu porque achou que tinha que mexer. E o Brigatti é o comandante do time, é ele que manda, ele sabe o que ele faz. Eu também não teria tirado, mas entendo porque saiu, né? É difícil a gente ver um jogador sendo substituído aí com 30 minutos, 31 minutos do primeiro tempo. É difícil, mas acontece. Eu acabei não marcando aqui quando foi a alteração. O Gé foi substituído, ele tomou o cartão amarelo a 25, ele foi substituído a 26. 26, Gol aos 31. O jogo tava 0x0. Isso. O jogo tava 0x0. Enfim, vamos aguardar. O Wendel Coral descansa. Aliás, o Coral, passa pra gente os bancários, os jogadores que estão à disposição do treinador João Brigatti no banco de reservas. Goleiro William, Igor Inocêncio, lateral direito, Edson zagueiro, Elvis meio campo, Castro zagueiro, o Emerson volante, Ramon Carvalho volante, Lucas Bochecha volante, Vinícius atacante, Zé Mário lateral esquerdo. Não falta volante, hein, nesse banco aí, hein? Aliás, a Ponte gosta de volante. Não falta volante no banco de reservas. O Castro não tá no banco de reservas, né? E o Castro tá sim. Tá no banco? Tá sim. Tá no banco. Número 15. O Castro, a informação que eu tenho é que o Castro ele vai ser utilizado mais como volante desta vez, né? A partir de agora, né? Até para que o Edson também tenha mais oportunidades como zagueiro. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer aí. Mas é isso, a Ponte gosta de contratar volante. Muito bem, vamos fazer o seguinte então, são em Campinas 7 da noite mais 25 minutos, intervalo de jogo, gol de Marcão, 1-0 pro time do Goiás na Serrinha, já tem todo o segundo tempo, vou pro intervalo, volto para falar da Série B, para falar da Série A e para analisar esse primeiro tempo de até aqui. Ponte Preta 0, Goiás 1, Ponte Preta 0. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Cossato. Seja muito bem-vindo, você que está ligado aqui nos canais Futebol Interior. Intervalo de jogo, a Ponte Preta vai perdendo na Serrinha 1-0. O gol foi de Marcão, de cabeça, 31 minutos do primeiro tempo. Lembrando que a Ponte perdeu um pênalti com o Gé, a 22, ele que foi substituído a 26 para a entrada do Iago Dias. Bom, vamos com os números do jogo. 64% de posse de bola para o Goiás, 36% para a Ponte Preta. Foram 5 finalizações para cada lado. No alvo, 2 da Ponte, 3 da equipe do Goiás. E o detalhe interessante é que o Goiás teve um escanteio no jogo, a Ponte 4 escanteios, portanto, tá bem equilibrado o jogo. Só que o Goiás foi para a rede, a Ponte não foi para a rede. 1-0 para a equipe do Goiás. Lembrando mais uma vez, o João Brigatti tira o Gé que perdeu um pênalti a 22, tomou cartão a 25 e a 26 ele foi substituído. A Ponte, portanto, tem o Iago Dias jogando desde 26 minutos do primeiro tempo e o Gé, que teve a polêmica no primeiro jogo, né? Pediu para não ser negociado com o Santos, a Ponte não negociou. Aí no primeiro jogo ele não ficou nem à disposição no banco de reservas. Hoje entrou, mesmo porque também o Gabriel Novas acabou sentindo ali gripe, né? Não treinou na última sexta-feira e hoje não estava à disposição para o jogo. Já entrou, mas não jogou nem meio tempo, vamos dizer assim. Já foi substituído, sofreu o pênalti, é verdade, mas acabou batendo displicente, né? Mal demais. Se fosse eu no gol, pegava o pênalti. Enfim, 1-0 para o time do Goiás. Já já a gente vai falar mais aí desse jogo, mas deixa eu passar limpo aqui a segunda rodada, seguindo o placar ao vivo dos canais Futebol Interior. A segunda rodada dessa Série B, no Novelli Júnior na sexta-feira, o Ituano perdeu mais uma, hein? 2-0 para o Operário. A equipe do Sport na sexta-feira venceu o Vila Nova por 2-0. Ainda na sexta, o Avaí perdeu em casa para o Santos por 2-0. Na sexta-feira tivemos 2 treinadores aí que foram promovidos ao mercado de trabalho. O Alberto Valentim pelo Ituano e o Barroca para a equipe do Avaí. Aliás, o Barroca pode ser treinador do Guarani, tá na pauta, hein? Do time Bugrino. O Guarani que perdeu na sexta também para Chapecoense pelo placar de 1-0. Ontem o CRB empatou com o Amazonas 0-0, o Paysandu empatou com o Botafogo 1-1, o América venceu o Novo Horizontino por 2-0, hoje o Coxa bateu o Brusque pelo placar de 1-0, o Goiás vai vencendo a Ponte Preta pelo placar de 1-0, fechando a rodada amanhã, 7h30 da noite, Mirassol e Ceará. Deixa eu ver aqui o Goiás, ele tá indo a 4 pontos, 7ª colocação no campeonato. Santos primeiro com 6, Sport segundo com 6, Chapecoense 6 a terceira, Chapecoense com 6 pontos, portanto, na terceira colocação. A Ponte está na 14ª colocação nesse momento, 1 ponto. A zona do rebaixamento, ela tem Mirassol, Avaí, Guarani e Ituano, equipes que não pontuaram, mas o Mirassol joga amanhã, né? Mirassol joga amanhã, fechando a rodada contra a equipe do Ceará em casa. São 7 da noite, mais 31 minutos em Campinas. 7 da noite, mais 31 minutos. Deixa eu passar agora limpo aqui a Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que pela Série A3, o CAV, o Votuporanguense, é campeão da A3. Venceu a equipe do Grêmio Prudente ontem pelo placar de 1-0. Lembrando que amanhã, aqui com cobertura dos canais Futebol Interior, teremos a premiação da Série A3. E é claro, a nossa equipe estará envolvida também na premiação que acontece aqui em Campinas. E você vai acompanhar tudo
nas redes sociais dos canais Futebol Interior. Deixa eu falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Quarta rodada, o Vasco perdeu ontem para o Criciúma 4-0. O Ramon Dias foi demitido. Cuiabá perdeu em casa para o Atlético Paranaense pelo placar de 3-0. O Bahia ontem venceu o Grêmio no Clássico Tricolor pelo placar de 1-0. Hoje no Clássico Carioca, o jogo que aconteceu pela manhã, a equipe do Flamengo perdeu para o Botafogo pelo placar de 2-0. Mais cedo, 4 da tarde, a bola rolou e o Cruzeiro venceu o Vitória pelo placar de 3-1. O Corinthians venceu o Fluminense por 3-0. Bola rolando em Fortaleza, no Castelão. Fortaleza e Red Bull vão empatando pelo placar de 1-1. E o Juventude vai vencendo a equipe do Atlético Paranaense pelo placar de 1-0. 1-0, o Juventude vence a equipe do Atlético Paranaense. Lembrando que amanhã teremos, fechando a rodada... antes, teremos hoje, 8 da noite, o Inter pegando o Atlético Goianiense, tá? E amanhã, fechando a rodada, o Choque Rei, São Paulo e Palmeiras. A bola rola às 8 horas da noite. São 7 da noite, mais 33 minutos. Lembrando que já temos também definidos os times que estarão na Série A3 na próxima temporada, que ascenderam da Série A4 para a Série A3. O time da Francana, melhor campanha da competição, empatou com o SCA Brasil, se classificou para a Série A3 na próxima temporada, a equipe de Franca. E o Rio Branco acabou batendo hoje o 15 de Jaú, jogando em Jaú pelo placar de 3-0, também está na Série A3 na próxima temporada. Muita gente lá no Zezinho Magalhães. Muita gente. Muita gente. E em Franca também. O futebol do interior pulsa, né, Carlos? Como você fala. Na Série A3, o Votuporanguense colocou muita gente também na final, na semifinal. É isso. E vem aí a Copa Paulista, com 26 participantes. E eu vejo, não pelos jogadores, eu não vejo isso, mas me deixa muito triste quando eu vejo companheiros, né, de imprensa, né, principalmente os da capital, né, falando que o campeonato regional tem que diminuir, tem que fazer isso, fazer aquilo. Se a gente está falando aqui de Série A3, Série A4 com esses públicos, né, isso aí mostra, sei lá, falta de conhecimento, não sei, alguma coisa, porque bater no peito para que se diminuam os campeonatos regionais, né, eu estou falando aqui, nós temos que falar no Brasil inteiro, né, fazer isso para São Paulo, por exemplo, é mostrar total falta de conhecimento e acho que até falta de respeito, né, com os jogadores do futebol de São Paulo. Vamos lá, para mim, primeiro tempo 1-0 para o time do Goiás, a Ponte realmente teve algumas chances, eu falei aqui da posse de bola, 36% para a Ponte, 64% para o Goiás, mais 5 chutes em direção ao gol, né, para cada lado, 3 no Goiás no gol e 2 da Ponte Preta, vem aí o 18 da Ponte Preta daqui a pouco, aliás, 18 nos dois times, o Wendel Coral confirma, mas a Ponte teve 4 escanteios, o Goiás só 1, né, na verdade, 3 pro Goiás, né? 4 para Ponte, 3 pro Goiás. Não, foram 5 escanteios para Ponte. Na minha marcação era 5 para Ponte e 1 só pro Goiás. Mas os coleguinhas aqui falaram que o Goiás tinha feito 2 escanteios. Eu só tinha marcado 1 pro Goiás, mas então são 2 escanteios pro Goiás e 5 para Ponte. Eu vi na estatística 4 escanteios, mas a gente tem 7 no total, né? Aqui, ó. 5 e 1. A minha marcação estava correta, mas o Wendel Coral disse que o Goiás teve 2 escanteios, então... Quem é o 18 da Ponte? O 18 da Ponte é o Emerson, que não é mais Santos. E saiu o Emerson, então. Então saiu 8, entrou 8. E Isso. no Goiás... Saiu 7, entrou 18. O 18 do Goiás é o Breno Herculano. E saiu o número 7. Paulo Baia. Paulo Baia saiu? O Paulo Baia não foi bem, não luziu, né, Carlos? Você tem certeza que foi o Paulo Baia que saiu? Saiu o número 7. 7. Então, tá. Saiu, pelo menos eu vi a placa número 7. Vai começar o segundo tempo, hein, Carlos? E na Ponte saiu o 8 e entrou o 18. Começa o segundo tempo já. Vem na bola ele! Carlos Corsato. Apita o árbitro, a bola está rolando na Serrinha, bom demais ter a sua companhia. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções pra você. Bom, na Ponte não mudou quase nada, né? Saiu Emerson Santos, entrou Emerson Santos. Sai Emerson, entra Emerson. Enfim, a Ponte Preta mantém o mesmo diapasão de jogo, né? Enfim, eu gostei do jogo do Emerson no primeiro tempo. E o Emerson não tinha cartão, tá?
não tinha cartão. Os amarelados da Ponte, o Jack já foi embora, o Akin e o Joilson. E no Goiás ele tira o Paulo Baia e coloca o Breno, um atacante por outro. E vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, é pra correr. Era pro Matheus Regis, que depois que eu falei que ele não tava jogando nada, o homem começou a jogar bola. Então bora que bora. Sai do gol, Tadeu, pra ficar com ela. Bom, estatísticas do jogo, né? 10 chutes no total, 5 para cada time. O Goiás acertou 3 bolas no gol, a Ponte 2 no gol. Posse de bola, Marcelo falou aí, 34 para a Ponte, 66 para o time do Goiás. Escanteios, né? Vamos arrumar nossa marcação aqui, 5 para a Ponte, 1 pro Goiás na estatística do jogo. Trabalha a bola aqui o time. O Felipe Marques já marcou lá. Bola aqui para a equipe do Goiás que trabalha. O Goiás que também mexeu, viu, Coral? Você anota aí, o Paulo Baia foi embora. Breno Herculano entrou, né? Isso, camisa número 7. E a Ponte saiu o Emerson Santos. E entrou? Emerson Santos, que agora só será chamado de Emerson. Qual Emerson Santos você gosta mais? Cara, os dois são bons jogadores, né? Mas o Emerson que entrou agora, ele é mais volante mesmo. Na verdade, ele é zagueiro, né? Mais experiente. Mais experiente também. Bola para a equipe da Ponte aqui no campo de ataque, é pro Iago. Sai do gol, Tadeu. Se joga na bola. O Iago fez igual o Marcelo. O Marcelo é assim, cara. Ele se joga na vida. Sai no gol para fazer a defesa. O goleirão da equipe do Goiás. Ponte, se estivéssemos no Majestoso agora, Corsato, a Ponte estaria atacando pro gol do portão de entrada. Sim. Lá do placar eletrônico, o maior placar eletrônico do interior de São Paulo. Essa eu não sabia, cara. 14-4. Eu não sabia dessa. É o maior placar eletrônico do interior do estado de São Paulo. Defendendo o gol que seria da linha do trem. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque. Sérgio Rafael toca a bola aqui pro campo de ataque, mas não tinha ninguém na Ponte. Tadeu, todo de verde, fica com ela. O Tadeu, jogador da equipe do Goiás. Você ligado conosco, Rádio Valinhos FM 87,9. Amanhã estarei no Jornal Bom Dia com o quadro Chutou é Gol. Jornal Bom Dia que a partir de amanhã terá novo comandante. Trabalha a bola aqui a equipe da Ponte Preta. Trabalhando bola com a equipe da Macaca. Bola pra Ponte, bola com o Emerson, camisa número 18. Ele que entrou no segundo tempo, novidade do Brigatti que já fez 2 mexidas, né? Parou uma vez, no primeiro tempo ele tirou o GE 26 do primeiro tempo, e aí agora no intervalo ele tira o Emerson Santos para colocar o Emerson, é volante por volante. Bola para Matheus Regis, sai da ponta esquerda, vem pro meio, toca a bola pro Dodô, ex-Goiás, vira o jogo na ponta, trabalha a bola aqui pro Emerson volta essa bola aqui um pouco mais atrás, Emerson fazendo a estreia com a equipe da Ponte, toca a bola pro Dodô, passou pelo primeiro, não passa pelo segundo. Gabriel Gava domina, ganha essa bola para a equipe do Goiás, toca a bola para o Wellington Matheus. Daqui a pouco vou ler as mensagens aqui, porque tem gente concordando comigo e tem muita gente desconcordando, viu, Marcelo? Como você gosta de dizer. Bola aqui para a equipe do Goiás, trabalha a bola David Braz, o capitão do time, vira, toca a bola para Marcão. Aliás, inveja nunca é boa, viu, Coral? Mas o que esse Marcão tem de barba eu queria ter na minha cabeça. E olha que eu gastei uma bala para pôr o cabelo. Bola aqui na ponta, Dieguinho levantou, tocou na boca do gol, era pro Herculano, não pegou legal. A bola voltou pro time do Goiás, era o David Braz que tava ali. Chegou a zaga para tirar, a bola voltou pro time da Ponte. Vem bola, tá pedindo falta aqui, o árbitro tá marcando a falta. E ó o Matheus Regis, ele vai tomar cartão amarelo à toa, cara. Ele deu um bico na bola, velho. O jogador pede também, né? Então, e agora, tira o Matheus Regis? Cara, eu vou falar um negócio diferente, né? Vou falar que é diferente. Porque o Gé já tinha tudo aquela trama toda acontecendo, perde o pênalti da maneira que foi, e o Matheus Regis vive um outro momento, pelo menos mentalmente falando. Mas tomou cartão amarelo, pô. Cara, é burrinho demais, jogador de futebol. Tem jogador de futebol que é muito burro, cara. E o Lucas Ribeiro ficou sentindo bastante o número 14 do Goiás. É isso. Edilson Roberto, Brigatti acertou. O Tony Son, então, Carlos, pra você ver como o Gé tava alterado. Um cara de marcação ficou o tempo todo com o amarelo, e o Gé, que não é de marcação, teve que ser sacado por estar alterado. Tem antecedentes, né? Guilherme Ponte Preta, não era pra começar com ele, simples, o cara não tem cabeça. Falta pra equipe do Goiás, DJ Digo, mas o Ramon é mais cabeça que o Gé, nitidamente. O Gé queria ser expulso. Daqui a pouco mais mensagens. Vai mandando aqui, viu, gente? Vai chamando o pessoal.
pessoal para nossa sala aqui, o nosso chat. Faz tempo que eu não falo chat. Falta para a equipe do Goiás. Levantamento na boca do gol. Patrão. Risso tira. Ele volta a bola aqui pelo meio. Bola pro Emerson. Emerson tenta fazer o passe. A bola voltou. Ih, deu ruim, hein? Voltou pro David Braz. Voltou para a equipe do Goiás. Trabalha a bola aqui pro Rafael Gava pro Dieguinho. Passou como quis pelo Matheus Edges. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga, tira. Bola volta na ponta esquerda. Bola pro Sander. De novo cruzamento, levantamento na boca do gol. Akin sobe pra tirar. Aí tem 2 jogadores caídos. A bola voltou. O toque do David Braz pro gol. Pegou no Hakim que tava no chão, hein? Vai ter que marcar o escanteio, o árbitro da partida, mas o Hakim tava no chão. E agora o árbitro para, porque tava ali o Hakim disputando bola com o jogador da equipe do Goiás. O jogo tá parado, tem escanteio, hein, ô Coral? É o Hakim com o Breno Herculano, que entrou há pouco na vaga do Paulo Baia. Na sequência ali do lance, o David Braz chuta a bola desvia no próprio Hakim que tava no chão, vai pra linha de fundo. Ao que tudo indica, é escanteio pro Goiás. Mas continua até agora recebendo atendimento médico, principalmente o 18, o Brenner Herculano. Eu não sei se não vai ter uma revisão no lance ali. Que a bola bate nas costas. Então, mas o Sérgio Rafael, no lance que o cara cai, ele puxa o jogador do Goiás. Ah, Marcelo, você também Sei não, hein? Sei não. Você também tá procurando pelo em ovo, como dizia minha avó, cara. Ah, tá louco, velho. Tá procurando pelo em ovo. Vai seguir o jogo aí, não vai dar nada, não. É escanteio para a equipe do Goiás. Esse Breno Herculano aí, ele tem 25 anos. Jogador da equipe do Goiás. O Breno Herculano estava no Aimoré. Sangrou, hein? Estava no Aimoré. O Breno Herculano veio pro Goiás em 2022. Osmar Dangar comenta assim aqui no nosso YouTube: placar eletrônico realmente é mais importante que o time. Só na ponte. Ah, Osmar, cara, você entendeu o que eu quis falar, né, Osmar? Você entendeu, né? Acho que anda tudo junto, viu, Osmar? Acho que anda tudo junto, tá? Ninguém, também não falei isso aqui, viu? Se você acha que eu falei isso, você precisa prestar mais atenção no que eu tô dizendo aqui, né? Eu só falei do placar eletrônico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu vou falar o que eu falo pra minha esposa. Eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Bola pra equipe do Goiás. Breno Herculano vem na marcação, na cobrança do escanteio. A zaga da ponte chega pra tirar. A bola volta aqui pra equipe do Goiás. Trabalha a bola na ponta direita aí. Deu ruim. Vem Dieguinho. Vai queimar ali, bateu pro gol. Pedro Rocha. Espalma o goleiro. Voltou pior o time. Defesaça do Pedro Rocha. Quase o gol do Goiás. De novo o tal do Wellington Matheus, mas que fumaça tá fazendo esse cara na defesa da ponte, hein, Coral? Bom jogador do Goiás, o 31 Wellington Matheus passou como quis pelo Sérgio Rafael e puxou pra perna esquerda, já que é canhoto, arremessou ali, teve a finalização boa, a defesa do Pedro Rocha. Escanteio pro Goiás, lado direito, Sander na bola. Vem Sander pra fazer a cobrança do escanteio e o Herculano tá ali, né? Rapaz, cara, como é que o vai cara respirar? Como é que o cara vai jogar com isso aí, cara? Vai colocar... Nossa, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Sander pra bola. Vem cruzamento. Vamos tentar explicar aqui, Coral. Colocaram uma faixa. Uma faixa na boca do cara, é isso? Pois é. Tava ali com sangramento no nariz e aí colocaram uma faixa, né? Pegando ali o nariz com a boca. Deu a volta no pescoço, a situação tá feia. Ah, cara. Ali, não, cara. Isso aí não vai ganhar. Isso aí não vai durar 4 minutos. Isso na minha vida. Que isso, cara. Que isso. Cara, pra respirar ali deve tá horrível, cara. Deus do céu. Sander pra bola. Vem ele pra fazer a cobrança do lateral. Cobrança do lateral. Toca a bola pra David Braz. 9 minutos passados do primeiro tempo. Levantamento na boca do gol. Sérgio Rafael tira. Trabalha a bola aqui pro Matheus Edges. Foi amarelado o Matheus Edges. Mas tá no jogo. Esse o Brigatti não tirou, não. Bola pro Rafael. Sérgio Rafael. Toca a bola pro Risso. Risso pro Matheus. Matheus Edges. Vem pra cima ali do Marcão. Ganhou do Marcão. Toca a bola pro Iago Dias. Passou pelo primeiro. Passou pelo segundo, não tem ninguém pra tocar também, né? Ele volta essa bola aqui na ponta direita, trabalha a bola ali na ponta, bola pra equipe da Macaca, vira, bola pro Emerson volta a bola aqui na ponta, trabalha a bola pra Dudu, voltou ou enfaixado, né? Exatamente. O Herculano, 25 anos, ex-jogador do Aimoré, está no Goiás desde 2022, volta a bola aqui pro Emerson trabalha a bola pra equipe da Macaca, vira o jogo, trabalha a bola aqui na ponta esquerda, bola pro Gabriel Risso, Patrão pra Matheus Regis pra Patrão volta essa bola aqui na ponta esquerda, bola pro Dodô, não quis tocar daí, não quis bater daí,
aí, toca a bola pro Dudu. A Ponte tem Dudu e Dodô. Bola aqui pela ponta direita, abre o jogo, toca a bola para Luiz Felipe. Luiz Felipe tentou fazer o passe aqui pelo meio, não conseguiu fazer, ele sai da ponta, vem pro meio, tenta fazer o passe de trivela. Bom passe para Matheus Regis na ponta esquerda, trouxe a bola para a perna direita, fez o passe no meio pro Dodô. Dodô tentou tocar pro Matheus Regis, chega ali o Marcão, autor do gol dos caras, tira, vem o Herculano, ganhou do primeiro, ganhou do segundo, que jogadaça, vai sair o gol do Goiás, bateu pro gol, Pedro Rocha! Ia ser um golaço, hein? Pedro Rocha de novo salva a Ponte, Coral. Com a faixa voltou melhor. O Breno Herculano, camisa 18 do Goiás, primeiro de cabeça, tira o marcador. Depois, com um único toquinho, passa pelo outro no chute frontal. Boa defesa do Pedro Rocha, olha a macaca. Vem Ponte, olha o Emerson, vai queimar ali, bateu pro gol. Pega o goleiro. Tadeu. Chute foi queimando a grama, o Tadeu foi pra ela, fez a defesa, Coral. O jogo fica um pouco mais frenético, já em boa resposta, a Ponte Preta com o Emerson de fora da área, risca no meio do gol, o Tadeu faz a defesa, segue 1-0 pra Ponte. Vivi Vicente. Aliás, pro Goiás. Vivi, que bom que se fosse pra Ponte. Vivi Vicente, meninos, cheguei, boa noite. Edilson Roberto, não foi falta, o juiz ainda deu amarelo, sacanagem. Edilson Roberto, juiz caseiro, Edson Cláudio... É a nossa torcida, né, Edson? Osmar Dangar, boa noite. Vivi. Carlos Corsato. Quer parar com esse jogador, não entra no jogo e faz esse lance bobo. É só começar a multar, o cara é profissional. Álvaro Luiz Santos. Chama que vem ambos. Abraço a todos. É o Leozinho de Campinas. Ô, Leozinho. Abraço, meu querido. Para variar, Pedro Rocha já é nosso melhor jogador em campo. Osmar Dangara, obrigado, Osmar. A escalação do Gé foi pressão do empresário e da diretoria. Precisa ter disciplina e deixar o Brigatti trabalhar. Ficar achando que vai ganhar dinheiro com o Gé vai levar a gente para a Série C. Brigatti trocou 6 por meia dúzia. João Limírio Neto também participando com a gente. Vem bola aqui pro Breno Herculano. Marca esse cara aí, meu. Pelo amor, o Emerson vem na marcação pra cima dele, o Breno Herculano tá ali, todo estrupiado, mas ele não para, bola pelo meio, trabalha a bola ali pro Dieguinho pro Wellington Matheus, rapaz, que ala direita do Goiás, hein, bola ali pelo meio, trabalha a bola, vem a zaga da Ponte com o Gabriel Risso, de novo, o Risso na marcação, ele é simplesmente perfeito, vem essa bola pra Ponte, trabalha a bola do meio, bola para Luiz Felipe toca a bola para Sérgio Rafael, 12 minutos 30 segundos, meu ponto tá dizendo aqui, o Corsato, você não chamou nenhum teaser, hein? Não é fácil não. Aí agora o árbitro vai parar, não vai dar cartão não pro Marcão? Falta não. Em cima do Dudu. Ele não marcou, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior. E o Brigatão da Massa mexeu, hein? Mexeu o Brigatti. Dodô foi embora, né, Coral? Terceira mudança do João Brigatti com a Ponte Preta no jogo de hoje. O 7, Dodô, foi embora. E o 31, Zé Mário, lateral esquerdo de origem, veio da Inter de Limeira. Estava disputando o Campeonato Paulista lá pela Inter, entrando no lugar do Dodô. Então o 7, Dodô, foi embora. 31, Zé Mário já em campo. E aí, Corsato, Zé Mário na vaga do Dodô. Eu quero ver, agora eu tô curioso para saber se ele vai fazer a meia ou se ele vai fazer a função do lado esquerdo, né? Ou seja, dando apoio pro Risso, né? Entendo que ele vai entrar como se fosse um meia. Agora, se for para colocar um meia, põe o Elvis, né? Põe o Elvis, enfim. Vamos aguardar aí. O Zé Mário... O Elvis não vai entrar no jogo de hoje. Esquece. Por quê? Porque só tem mais uma parada para fazer Mas com 2 substituições, hein? Mas acho muito difícil ele colocar o Elvis no jogo. O time perdendo, precisa do Elvis, pô. Já tô vendo aqui, ó. O Zé Mário tá jogando numa segunda linha, não vai ser meia. Tá jogando numa segunda linha. O Dodô realmente hoje não fez um bom jogo, tá? O Zé Mário tem que ajudar aqui na direita, porque esse lado direito aqui do Goiás tá dando um trabalho danado. Sem contar que o Matheus Regis tem aquele cartão amarelo bobo que ele tomou, que chutou a bola, né? E a Ponte vem, bola com o Luiz Felipe, toca a bola pro Dodô, volta um pouco mais atrás, 14 minutos passados, segundo tempo de jogo, tá 1-0 pro Goiás. O Marcão marcou a 31 minutos do primeiro tempo e foi só. O Gé perdeu um pênalti a 21 minutos, a Ponte poderia ter saído na frente. O Gé que foi substituído a 26 e depois a Ponte tomou gol. Luiz Felipe, meu Deus, cruzamento, ela foi embora, linha de fundo, tiro de volta pro Tadeu. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você, tempo e placar do futebol.
A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 15 minutos passados do segundo tempo, 30 minutos, meia hora de jogo para terminar mais acréscimos. Estádio Ailê Pinheiro, Complexo da Serrinha, em Goiás, capacidade para 13 mil pessoas. Te contei não, Série B Brasileirão, segunda rodada, Goiás vence, a Ponte perde, 1-0 pro time goiano, Corsato. Bola rolando, segundo tempo, Série A do Campeonato Brasileiro. Fortaleza empata com o Red Bull Bragantino pelo placar de 1-1. Juventude vence o Atlético Paranaense por 1-0. Valinhos FM 87.9. Carlos Corsato. Eu espero que a alegria te convença que a tristeza não compensa. Estou ao lado do Wendel Coral, na verdade estou ao lado do meu mano, o Marcelo. O Wendel, estou ao lado dele na transmissão, mas ele está abaixo, aqui na tela dos canais Futebol Interior no YouTube. Você quer ver o Wendel Coral? O Wendel Coral você pode ver ele toda segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta, na tela da Rede Família de TV. Daqui a pouco o Wendel fala, né? Porque agora o Zé Mário... eu não acredito, cara. O cara já entrou e já tomou cartão. É isso que eu tô vendo, Coral? É isso mesmo? Exatamente. A falta pra cima do Dieguinho, primeira falta. Zé Mário já recebe o amarelo. É o 1, 2, 3, 4, quinto cartão amarelo para jogadores da Ponte Preta. É isso? Zé Mário, isso. Gé, Matheus Regis, Joilson e Luiz Aquim. Isso mesmo. O juizão ele tem uma tendência a ser caseiro, porque o Marcão fez uma falta agora há pouco, ele não deu cartão. Não deu nada. E agora, Marcão, né? ele deu cartão pro Zé Mário. Poderia ter dado o cartão pro Zé Mário, mas tinha que ter dado pro Marcão também. E não é chororô não, mas ele é caseiraço esse árbitro aí. Bola pra equipe do Goiás, o levantamento, toque na boca do gol, bola tá entrando! Edson de cabeça, é gol do Goiás. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Fica difícil pro técnico também, né? O cara vai lá, faz a substituição, coloca o Zé Mário, fez uma falta boba, tomou cartão e originou o segundo gol dos caras. 15 minutos do segundo tempo, cobrança de falta do Gava. Edson, bola aérea na zaga da Ponte, é um terror, hein? Edson, não foi nem de cabeça, viu? Foi de ombro. Meteu o ombro na bola, 2-0, Pedro Rocha foi pro chão e não pegou. Tá 2-0 pro Goiás, printa a tela aí, Coral. É isso, cruzamento ali, a falta cobrada pelo Rafael Gava, aliás, dos 2 gols da equipe goiana, 2 assistências aí do Rafael Gava. Cruzamento perfeito, o Edson, zagueiro experiente, 32 anos, saltou mais que todo mundo. E ali de cabeça barra ombro, joga pro fundo da rede no canto direito do Pedro Rocha, que apenas olhou. 2-0 pro Goiás da Serrinha, é o 4º jogo do Edson com a camisa do Goiás, ele que estava no futebol da Arábia Saudita. E o primeiro gol marcado pelo clube esmeraldino, 2-0 na Serrinha. E a lei do ex apareceu, não foi com o Paulo Baia, não foi com o Galhardo ainda, mas apareceu aí com o Edson. Vem Ponte, bola com o Matheus Regis. Tá valendo nada disso, viu? Tá valendo nada disso, a bola saiu, é lateral pra equipe do Goiás. E esse árbitro caseiro pra cacete aí, acabou marcando lateral pra equipe do Goiás. Álvaro Luiz Santos, chama que vem mais. Sérgio Pasquini, tá mandando um fora Brigatti. Douglas William, Ronaldo Neto se perder do Amazonas, já vai ficar com a corda no pescoço o Brigatti. Edilson Roberto, esse juiz dá cartão pra nós em qualquer falta. Tá marcando ele aqui, Edilson Roberto, esse juiz dá cartão pra nós em qualquer falta. O Pedroso, saudade de Lauro Moraes. José Maduro, quem ele pensa que é? Do Gé aqui, eu não vou ler a mensagem aqui, o Pedroso. Mas o torcedor tá na bronca, né? Cara, eu penso assim, vamos respeitar as pessoas para que a gente possa ser respeitado, né? O José Maduro tá pé da vida aqui com o Gé, hein? Deus do céu, hein? Meu Deus do céu. Bom, e aí, Corsato? 19 do segundo tempo, 2-0 pro Goiás. A Ponte que até começou bem no segundo tempo, né? Assim, não sei se começou bem, não. O Goiás manda no jogo, cara. O Goiás manda no jogo, a Ponte não consegue dar trabalho pro Tadeu, enfim. Teve aquele chute agora de longe ali do Emerson, mas foi o que você falou. O cara coloca o Zé Mário faz uma falta boba, toma cartão, vem levantamento. Aí bola na área na Ponte Preta, você vai jogar contra a Ponte no Campeonato Brasileiro, pode jogar bola na área, porque o goleiro não sai na pequena área.
O goleiro fica estático dentro do gol, tá certo que ele tem crédito. Agora você né? vai colocar a culpa no Pedrão. Não. Tô dizendo que ele não sai. A bola vem na pequena área, ele não sai. O Pedrão não sai. Ele não sai. Né? A zagueirada também fica todo mundo olhando, né? Ninguém marca ninguém. Enfim, a Ponte tem esse problema aí. Pra mim, esse jogo aqui já foi. Só, tá certo, tem muito jogo ainda pela frente, mas o Goiás, pra mim, tá mais perto do terceiro do que a Ponte do primeiro. Mudou. Vai, Coral. Foi embora, hein? Wellington Matheus foi embora, número 31, para a entrada do camisa 11, ele que é paraguaio. Ivan Torres, 33 anos de idade, estava no Olímpia até a temporada passada, tem 11 jogos pelo Goiás, já tem um gol marcado. 33 anos, Ivan Torres já em campo. Ivan Torres no gramado, camisa número 11 do Goiás. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Chegamos na marca de 20 do segundo tempo, 25 para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, segunda rodada na Série B. O Goiás está na frente com gols de volantes zagueiros, Marcão e Edson. Goiás 2, Ponte 0. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Marcelo. Série A4 do Campeonato Paulista. O Rio Branco venceu o 15 de Jaú por 3-0, semifinal, e está na final da competição e, consequentemente, o acesso para a Série A3 na próxima temporada. A Francana também conseguiu seu acesso, empatando com o SK Brasil pelo placar de 0-0. O Rio Branco e Francana fazem a final da Série A4. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, vamos juntos na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior e da Valinhos FM. Luiz Simas, esse árbitro é muito ruim, amarelo só pra Ponte. Silvio Seico, zaga 9, falhas antigas, sofrência nas bolas aéreas. Cadê o técnico pra consertar isso? Fábio Fernandes, por favor, no final não venha dizer que esse time do Goiás é bom. Nosso time que é incompetente. Roberto César Santos, eu falei, esses caras da Internacional de Limeira, tudo pereba. DJ Digo, cara, parece pegar no pé, mas as mudanças do Brigatti desfiguraram o time. Sim, Marcelo, goleiro pregado dentro do gol. Vai mudar. Diz aqui o Fábio Fernandes. Ô, Fabião, grande abraço. Luiz Simas, eu acho que se tivesse feito o gol, pênalti, o jogo seria outro. Carlos Lemos Matozinho, 3 jogadores pulando sozinhos, o zagueiro da Ponte nem sobe, a Ponte não estava de todo ruim, melhor que contra o Curitiba. Esse árbitro contra nós fica difícil. Nico, time sem padrão nenhum, enquanto tiver esse aprendiz e tranqueiro, será isso todo jogo, empate em casa e perde fora. Jack, volte pro Itapirense, ou pro Amador, diz o Roberto César. Darcy Alcino, não leu por quê. Temos Guardiola como técnico, temos uma ditadura então? O Darcy Altino, não entendi, Darcy. Não entendi. Mas tá lido aqui. Você acabou de mandar mensagem, já queria que eu lesse, Darcy? Calma, velho. Calma. Aguenta aí, segura a onda. Edilson Roberto, Ponte tem medo de ficar com a bola. Não sabe jogar, tá dizendo aqui o Edilson Roberto. Rádio Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vai participando, vai mandando mensagem pra gente. Já passamos aqui da metade do segundo tempo, a Ponte perde pro Goiás pelo placar de 1-0. Você quer falar alguma coisa, Coral? 2-0. Que bom que fosse só um, né? Fosse um, tava bom. Quando a Ponte perde, cara, eu confesso pra você que eu dou uma bugada, juro, viu? Faz parte. Corsato, Goiás mexeu, a terceira alteração do técnico Márcio Zanardi, essa forçada. O Edson Felipe, autor do segundo gol, tomou cartão, fez gol, foi embora com uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Deu lugar ao número 3, Ian Souto. Então mudança na zaga do Goiás. Edson Felipe foi embora, Ian Souto já em campo. Esse Ian Souto já esteve na mira da Ponte, hein? Sim, é zagueiro também. O Edson Felipe fez uma partidaça. É bom jogador o Edson, né? Deixa eu ver aqui. Ele fez, então... Bom, essa é só a segunda parada, né? Ele pode parar mais uma vez. A segunda porque aquela lá foi no intervalo, quando ele tirou o Paulo Baier. Ele já fez 3 alterações, mas só com 2 paradas. O mesmo que aconteceu com a Ponte, né? Exatamente. O mesmo que aconteceu com a Ponte. A Ponte fez 3 alterações também em 2 paradas. E vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque. O Matheus Estes ficou caído ali, ficou pedindo pênalti. O árbitro mandou seguir. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, olha o Risso, cruzamento, levantamento na boca do gol, passa por todo mundo. Ninguém pega, ela vai ficar lá do outro lado. Luiz Felipe também estava por lá, a bola vai ficar do outro lado, lateral para a equipe do Goiás fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Silvio Seiko, não querendo caos, mas se perder pro Amazonas, o Brigatti cai. E aí, Corsato? Ah, não sei não. Ó, pra jogar do jeito que tá jogando aí, ó, com bola aérea na grande área, põe o Vinícius, pô. Põe o Vinícius. Porque você chega na linha de fundo, tá certo que os caras quase não acertam o cruzamento, mas se é para jogar assim, põe o Vinícius no jogo. Né? Põe um centroavante lá, põe um cara, um pivôzão lá, pra jogar no meio da zagueirada lá, pra tentar uma bola aérea, porque a Ponte tá jogando bola dentro da grande área. Agora, o time que tá em campo agora é pra jogar por baixo, é pra tocar a bola na velocidade, não pra cruzar a bola na área. O Wilson Corrêa tá dizendo que a Ponte precisa de psicólogo. A Ponte tá precisando de psicólogo, psiquiatra, meu Deus. Silvio Seiko, Edilson, não é medo de ficar com a bola, o técnico é reativo, não agrada ninguém esse estilo de jogo. O Ronaldo Neto tá colocando aqui, faz tempo que não vejo os Corsatos felizes. No Paulistão a gente ficou feliz sim, viu, o Ronaldo? Menos no 5, né? No 5 não. Assim, eu sabia que a Ponte ia tomar pau do Palmeiras, mas não precisava ter sido de 5, né? Todo torcedor da Ponte sabia, né? Foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Mas daí, depois do jogo contra o Palmeiras, no Paulistão a gente mais sorriu do que chorou, viu, Ronaldo? Mas agora na Série B, será que você vai mais chorar? Ou não, eu vou sorrir sim. Eu acredito no time. Eu acredito no time. É alguns acertos aí que tem que fazer, mas eu acredito no time sim. É só a segunda rodada, gente. Muita calma nessa hora, né? Bola aqui pra Ponte, trabalha a bola com o Sérgio Rafael. E teve um ouvinte que falou aqui, é verdade, hein? Ponte mudou quase toda a zaga e bola aérea na zaga da Ponte. É um tormento, é um curioso, terror. Ó. Tava vendo aqui, a Ponte tá com 3 zagueiros, 2 volantes e tomou 2 gols de bola aérea. Pois é, que coisa horrorosa. Deu uma melhorada com relação ao Campeonato Paulista, porque no Campeonato Paulista era um terror, né? Não, melhorada porque de vez em quando a gente ganha uma ou duas, porque no Campeonato Paulista não ganhava nada. Mas melhorada porque são 3 jogos, são 2 jogos, 3 gols. Então, mas eu tô falando de bola aérea, né? Você não pode falar contar só os gols. Tem as outras jogadas que são cortadas também, né? No Campeonato Paulista a maioria delas era um terror. Aqui a Ponte consegue cortar algumas. Melhorou um pouco, mas mesmo assim não tá bom. E a Ponte errou. Vem o time do Goiás trabalhando bola aqui na ponta, vem cruzamento, vai fazer, bateu pro gol, defendeu o goleiro, sobrou. É pro Breno Herculano, tá na rede, é gol! É gol, é gol, é gol! Virou goleada, hein? Futebol é a nossa paixão. É o terceiro do Goiás. Também o Sérgio Rafael tava jogando aqui quase que no meio campo, né? O que ele tava fazendo aqui no meio campo, o zagueiro da Ponte? Abriu toda a zaga, o time da Ponte, zaga exposta. E aí não teve outra. Bola na rede. Rede, é gol do Goiás. Gol do Goiás, o Thiago Galhardo começa toda a jogada. Ele toca a bola ali pro Marcão, que já estava na grande área para fazer de novo. O goleiro da Ponte defende, o Herculano manda a bola pro fundo da rede. Marca de 27 minutos passados do segundo tempo. É o terceiro do Goiás, hein? 3 pro Goiás, 0 pra Ponte. Goleirão Pedro Rocha, essa você só pega lá no fundo da rede, me conta. Me dá o detalhe do gol do Goiás, o terceiro, printa a tela aí. Zaga da Ponte completamente perdidinha. Primeiro o Thiago Galhardo pela direita sem marcação, deu tempo dele parar, olhar para a área, fazer o cruzamento rasteiro. Primeiro o Marcão tentou fazer o segundo dele no jogo. Não deu certo, mas na segunda trave estava livre. O Breno Herculano, o rapaz todo enfaixado com sangramento na boca, só completou pro fundo do gol. Tá o terceiro gol na Serrinha, Goiás 3, Ponte Preta 0, quarto tento do Breno Herculano em 2024. 3-0 pro Goiás. E aí, Corsato, o placar mostra o que é o jogo? Eu acho que 3-0 é até muito, mas as mexidas do Brigatti não foram legais, não surtiram efeito, ele até tentou, né? Essa última do Zé Mário piorou o time mais ainda. E olha, pode vir mais aí, viu? Pode vir mais aí. E olha que o Goiás não tá fazendo aquele jogo também, viu? Não isso tá isso é que preocupa, jogo, né? Isso é o que te preocupa. Não força, né? Não força. É natural. Naturalmente. E de novo, sem marcação, o Marcão dentro da grande área. O Thiago Galhardo puxa a bola, mas o Marcão chega na grande área e ninguém marca, né? Então, assim, não adianta você ter 3 zagueiros, 2 volantes e ninguém encostar em ninguém, né? Então, aí, quer dizer,
E você vai falar assim, a Ponte estava toda no ataque. Não estava todo no ataque. A Ponte não tá conseguindo dar... A Ponte não tá fazendo cócega no segundo tempo no time do Goiás, cara. A Ponte precisa dar um jeito nessa defesa aí, porque nos últimos 3 jogos, né, e eu tenho que colocar o jogo do Palmeiras, já são 9 gols. 9 gols, é muito gol. Tem que dar um jeito na zaga. A Ponte contratou zagueiro, tem que arrumar essa zaga aí. Tem que arrumar essa zaga. Já falei aqui, não entendo por que o Castro saiu do time, né? E aí eu tenho que cornetar o técnico, né? Pra mim, era o melhor zagueiro do time, o Castro, enquanto jogava. Não tem oportunidades. Hoje ele não colocou o Edson. Também não entendo por que a insistência com o Edson quando o Edson joga, né? E é isso. E pra mim, cara, eu vou insistir aqui. Pra mim ele erra quando tira o Gé no primeiro tempo, né? Ele erra, mostrou, pra mim ele tira o melhor atacante do time. Ele poderia ser expulso, mas era o único cara que tava fazendo cócegas nos caras ali. Então tá bom. Se vocês querem ficar que o Gé seria expulso, ok. Mas pra mim ele errou e o resultado tá aí. Bola pra Matheus Regis, trabalha a bola no meio, volta a bola aqui um pouco mais atrás pro Iago. Regis bateu pro gol, pegou na zaga e saiu. Linha de fundo, escanteio pra Ponte. Coral, primeiro do segundo tempo, viu? É isso, Corsato. Tabelinha do Matheus Regis com o Iago Dias no chute frontal. Ian Souto desviou, escanteio pra Ponte lá pela ponta direita. Já confirmo quem vai cobrar. E agora o pessoal tá metendo o pau no Brigatti aqui, hein? Todo mundo fora Brigatti. Fora Brigatti. Fora Brigatti. Zé Mário, vem ele pra fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte. Vem ele pra fazer a cobrança, tá 3-0, hein, torcedor? Segura aí. Zé Mário pra bola, levantou fechado na boca do gol. Matheus Regis, ó. Minha nossa, jogo. Tem que falar pra ele que ele é atacante, que ele não é zagueiro do Goiás, não. Bola aqui pelo meio, a bola pegou no braço do jogador do Goiás, hein, juizão? Pegou no braço do jogador do Goiás, mas ele tá dando bola pra Ponte, lateral cobrado. Bola aqui do Risso, ele toca a bola ali pro Matheus Regis. Matheus Regis foi chutar, chutou o vento, errou. A bola voltou pelo meio. Você falou aqui que as alterações do Brigatti não surtiram efeito, Corsato? Não surtiram efeito. Já as alterações do Zanardi, né? Principalmente esse tal de Breno Herculano aí, o cara arrebentou, hein? Olha que ele tá todo estourado, hein? Tá parecendo o Rock Balboa no final do filme Rock 5. E olha que entrou no lugar do cara que foi o melhor jogador do time no Campeonato Goiano, que foi o Paulo Baia, artilheiro do time. No primeiro tempo, não jogou nada, quer dizer... a Ponte Preta, assim, não tava fazendo um mau jogo, sabe? Mas dá uma dificuldade pra jogar, cara. E as alterações do Brigatti pioraram o time. Marcelo Siqueira, o Brigatti perdeu o time depois que trocou o Gé. Neuci Lucato, quem errou foi o Gé. Bola aqui pra ponta, bola pra equipe da Ponte, bola pra Matheus Regis, chega a zaga da equipe do Goiás pra tirar. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. DJ Digo, cara, eu acho que o Gé tem parcela de culpa pela derrota. Wilson Correia, vamos trazer o técnico que saiu dos irmãos. Meu Deus do céu. O Brigatti volta para supervisor de futebol, Wilson. Pelo amor, né? Pelo amor, você viu o aproveitamento dele na Chape? Você viu o aproveitamento dele no Guarani? Dá uma parada aí, né? Dá uma parada aí. O Ronaldo Neto, traz o Gilson Kleina. Ronaldo Neto, e a pré-temporada? Foi para isso? Sérgio Pasquini, fora Brigatti. Alexandre Cristiano, falta de vontade. Nilson Roberto, olha a vontade dos caras. Osmar Dangar, não tem técnica ou tática alguma. Deve ter salário atrasado. Alexandre, não tem não, viu, Alexandre? Posso garantir pra você. Não tem não. Osmar Dangar, perdeu o controle do elenco. Ninguém tem mais confiança no Brigatti. Marcelo Siqueira, Brigatti perdeu o time depois que trocou o Gé. Já li essa, né? Guarani tomou iniciativa e trocou o técnico. A Ponte tem que fazer a mesma coisa. Sangue novo. Vai dar mais estímulo ao elenco. Aparecido Alves, ainda vejo alguns desses caras aí dizendo que vão brigar pelo acesso. Só enganação. Fora Brigatti, diz Osmar Dangar. Já era, não agrega mais nada há muito tempo. 3-0 com 3 zagueiros, o técnico inexpressivo. Hoje ficou evidente, mais um ano de sofrimento, pelo amor de Deus, não temos sossego um ano sequer. A Vivi, diz o Aparecido Alves, a Vivi Vicente, que vergonha, tô dando voz aqui pra você, torcedor. Bola pra Ponte, Matheus Zé, tá valendo nada. Tá impedido, o jogo tá parado. Rádio Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol.
A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Chegamos a 34 minutos do segundo tempo, 11 para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol para você. Série B do Campeonato Brasileiro. Que lavada, hein? Goiás 3, Ponte 0. Segunda rodada do Brasileirão, Corsato. É isso, quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Série A, bola rolando para Fortaleza 1, Red Bull Bragantino também 1. E em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, Nicão empata o jogo pro Atlético Paranaense. Agora Juventude 1, Atlético Paranaense também 1. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Corsato. Eu espero, apesar do resultado, torcedor pontepretano, que a alegria te convença que a tristeza não compensa. O Coral. Mudou. O Márcio Zanardi mexeu 2 vezes. As 2 últimas do jogo de hoje entrou, aliás, saiu, né? Primeiro o número 8, Rafael Gava, autor de 2 assistências na partida de hoje. Foi embora o Rafael Gava para a entrada do número 5, experiente Wellington. E a outra mudança foi embora com a 33, o Thiago Galhardo. E entra com a 17, Pedrinho, atacante revelado pelo América Mineiro. Então foi embora o 8, Rafael Gava, entrou o 5, Wellington, e foi embora também o 33, Thiago Galhardo, para a entrada do Pedrinho com a 17. Ainda no Goiás, Ivan Torres, camisa 11, o paraguaio, levou cartão amarelo por falta no Matheus Regis. Isso, canteio, falta para a equipe da Ponte, vem Zé Mário para a bola, levantou, tocou na boca do gol, nos braços do Tadeu, hein? Sai do gol para ficar com ela o goleirão do Goiás e põe o Goiás aqui pro campo de ataque. Bola pro time do Goiás, é pro Pedrinho. Fez a finta, já virou, tentou, trabalha a bola na ponta. Procurava ali o Ivan Torres. Chega a zaga da Ponte, tira, sai jogando bola com o Risso. Risso trabalha essa bola aqui pelo meio. Ele abre o jogo, toca a bola aqui pro Zé Mário. Zé Mário tá jogando realmente armador do time aqui. Bola pelo meio, bola pro Emerson. Emerson, ex-Inter de Limeira. Zé Mário também, ex-Inter de Limeira. Pega na bola, já trabalha o jogo. A Ponte nos últimos 3 jogos, Palmeiras, Campeonato Paulista e mais 2 jogos da Série B, 9 gols em 3 partidas. Tem que estancar essa defesa aí. Tem que dar um jeito de arrumar esse monte de gol que a Ponte toma. E gols, quantos gols, Corsato? Só 1 em 3 partidas. Bola ali pelo meio, trabalha a bola dá pra Ponte. Chegou a zaga da equipe do Goiás cometendo falta, hein? Árbitro para marcar a falta em cima do Matheus Regis. O jogo tá parado. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Aí o Brigatti fica com 2 substituições ainda e não mexe no time. Olha o Matheus Regis, perna direita, vai queimar, ali bateu pro gol, Tadeu espalma. A bola voltou com o Iago. Iago na ponta, trabalha a bola pro time da Ponte, bola pro Emerson. Emerson no meio, tá impedido. Não tá valendo nada. O árbitro para marcar o impedimento. É isso que tá dizendo aqui o Marcelo Siqueira. Tem 2 substituições sobrando. Por que o Brigatti não mexe no time? Pois é. DJ Digo. E a Ponte ainda tem 2 substituições para fazer. Você acredita? Osmar Dangar, Sérgio Guedes, se o coração dele aguentar. Silvio Seco, por que o Brigatti não mexe no time? Simples, porque ele está perdido. Ele mesmo pergunta, ele mesmo responde. Rádio Valinhos FM 87,9, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Trabalha a bola o time do Goiás. Bola ali pela direita. Bola pro time do Goiás. Agora a bola na ponta esquerda. A Ponte tá perdendo a invencibilidade de 11 anos pro Goiás. E o Goiás tá ganhando esse jogo aí bonito, hein? 3-0. Vem Goiás. Ponta esquerda. Bola pro Pedrinho. Cruzamento. Levantamento. Na boca do gol. Escanteio. Escanteio, mais 1 pro Goiás ali. Coral. Que jogada do garoto. 17, Pedrinho pela ponta esquerda. Tentou o cruzamento. A zaga da Macaca afastou o escanteio para a equipe do Goiás. Sander na bola. E vem bola de novo pro time do Goiás. Vem cruzamento na área. Vem bola aérea na área da Ponte. Meu Deus, que terror. Filme de sexta 13. Pra bola. Levantamento na boca do gol. Tô falando. Toque de cabeça do jogador do Goiás. Aí vai correr atrás aqui o Pedrinho. Pode correr até amanhã cedo, você não pega, a bola saiu pra lateral. É lateral pra Ponte fazer a cobrança. Gente, amanhã não tem Hora da Macaca, tá? Hora da Macaca na terça, 8h30. Por que não tem, Corsato? Porque amanhã estarei aqui apresentando nos canais Futebol Interior a premiação da Série A3 do Campeonato Paulista. A Votoporanguense foi campeã da Série A3. Amanhã, a seleção da Série A3 e também a premiação dos melhores do campeonato. Com a ancoragem do Arthur Eugênio lá no Hotel Vitória. Arthur Eugênio que nesse momento
está na Espanha tomando um vinho espanhol. Está na Espanha, Arthur Eugênio, mas amanhã, segunda-feira, estará de volta para apresentar aí este evento que tem a realização dos canais de futebol interior, da Federação Paulista de Futebol e da Associação dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. Bola aqui para a equipe do Goiás. Daqui a pouco eu vou lá para nossa live, lá, nosso chat no YouTube. Dá um like lá, viu, no chat, tá bom? Para todo mundo saber que estamos por lá. Trabalha a bola aqui o Ian Souto, volta a bola ali pro Tadeu. Eu vou ler as mensagens aqui. Bom, a nossa audiência disse que a Ponte iria vencer, né? Para provar que a nossa audiência ela é maciça de Ponte Pretana, mas não deu, né? 3-0 para os caras, 46%, Ponte 41%, Goiás, restante votou no empate. Matozinho tá dizendo aqui, outra vez a defesa perdendo, o cara sozinho cabeceando. Thiago Belmiro Corsato, o Brigatti não deveria nem ter colocado o Gé, deveria ter deixado no banco. Jogador de várzea e infantil. João Limiro Neto, o que fazer? Pois nossa equipe não é ruim. Osmar Dangara. O José Marcelino Fernandes Corsato, os dois times de Campinas, coisa séria, hein? O que fazer para esses times ganharem? Bom, o Guarani já trocou de técnico, né? Expectativa que coisas melhores aconteçam, né? José Marcelino, eu sei, diz aqui o Dangar, mas se eu revelar aqui serei informado, acho que ele quer dizer enforcado, em praça pública, diz aqui o Osmar Dangar. Se você sabe, o Osmar, conta pra gente. Conta pra nós, pô, que aí a gente passa lá pros caras do Guarani e pra Ponte, que o Guarani também, eu vou falar uma coisa, que draga, hein? A Ponte tá ruim, mas o Guarani, vou falar uma coisa pra você, hein? Deus do céu. O Marcelo Siqueira, coletiva hoje promete. Os dois se times que vai ter, né? Os dois times de Campinas, fora. Se for colocar os dois como um time só, 12 pontos, 1 ponto conquistado, velho. Tá bom pra você, não? Tá bom pra você? E um gol feito. E um gol só. O Fábio Bruno tá dizendo aqui, ó, ele é Guarani, tá achando pouco. Então tá, Fábio. Você tá contente com o desempenho do seu time também, meu amigo? Boa pro você então, né? Lembrando que o meu time tá na frente do seu. O problema é que o Sérgio Guedes quase infartou, porque era santista. Imagine na Ponte, Deus do céu. É bom pro Serjão, até pra saúde dele. Fica longe daqui. É melhor não mexer, viu? Gente, mas vamos parar com esse papo aí. O Brigatti não vai ser demitido, cara. Pode parar com esse papo aí. Vamos pensar em arrumar o time. Gente, esqueçam, o Brigatti não vai ser demitido, tá? O Silvio Seico, quero ouvir as desculpas do técnico. Como a Ponte tá jogando fora, né? Não sei se vamos ter coletiva pro Brigatti. Eu perguntei aqui pra assessoria de imprensa se teremos pelo menos alguma sonora, algo do tipo, ainda não obtive resposta. Tá. O duro é que às vezes nem sempre o que vem de lá é o correto, né? Não sei se você ficou sabendo, né? Mas na jornada passada eu perguntei pra assessoria por que o Gé não tá no banco. Opção do treinador. Certo. E aí o treinador veio na coletiva e falou que ele tava machucado. Um fala grego, outro fala espanhol lá, né? Que faz, hein? Então, mas tá bom. O que eles responderem aí você fala, tá? Deixa comigo. O João Limiro Neto tá dizendo aqui, mas deveria, viu, Marcelo? Tá falando que o técnico deveria ser demitido. Tá querendo a cabeça do João Brigatti. Carlos Z, vamos esperar perder 5 então, né, Marcelo, pra demitir. Bom, não sei quanto que vai esperar perder, mas que ele não vai ser demitido hoje, ele não vai ser Amarelo. demitido. Pra quem? Sérgio Rafael, camisa meia dúzia. Minha agora nossa. Os 3 zagueiros da Ponte com cartão amarelo. Minha Nossa Senhora. Oitavo na partida, o 6º para jogadores da Ponte. A Ponte vai ter que dar uma ajeitada nessa defesa aí. O Brigatti vai ter que começar a dar uma olhada nessa defesa aí. Não sei se trocar peças, porque 9 gols em 3 jogos. Tá certo que tem aquele jogo do Palmeiras, né? Que foi um jogo fora da curva, mas hoje estamos jogando com o Goiás, estamos tomando 3. E tomou 1 quando tava com 2 zagueiros. Com 3 zagueiros tomou 5 e 3 hoje. Exato, hein? Exato, tem essa também. Bola para a equipe da Ponte, bola aqui para o campo de ataque, briga ali o Iago Dias, sai no gol Tadeu para ficar com ela. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, hora de girar para você tempo e placar do futebol. Quase 44, hein, do segundo tempo. 1 minuto para terminar mais acréscimos do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, segunda rodada. Ponte perde, o Goiás vence, Goiás 3, Ponte 0. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corsato. Série A do Campeonato Brasileiro, bola rolando, tudo empatado nos 2 jogos. No Castelão, Fortaleza 1, Red Bull Bragantino também 1. Em Caxias do Sul, Juventude 1. Atlético Paranaense também 1.
Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Amarelos, a nossa tag ali colocou 7. Mas eu acho que é mais, né? São 8. São 8, né? Porque Sim. o Goiás tem 2, né? E a Ponte 6. 6. Então é 8, a tag arruma lá. Escanteio tá correto. 10. 6 pra Ponte, 4 pro Goiás. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Bom, o chat aqui tá melhor que o jogo pra nós, viu? Então eu vou lá no chat. Osmar Dangar, me informem, onde está o Renato atacante? Ô Coral, nesse momento ele deve estar na casa dele, né? Porque não deve estar treinando agora, né? Exatamente, o Renato que não foi relacionado dos 2 primeiros jogos da Ponte Preta, a justificativa da comissão técnica é que está entrando em ritmo, né, Corsato? O Osmar Dangar, né, que perguntou, o Wilson Corrêa não precisa demitir o Brigatti, volta o Brigatti para supervisor. O Luiz Simas, Marcelo, você está certo, deixa o cara trabalhar. Vocês viram o lance da TV? O Elvis falando? O Carlos Z. O Castro é melhor que esse Joilson. Ô Carlão, que o Joilson não, mas do que o Sérgio Rafael, eu garanto que é. Garanto. Mais 4. O cara veio com grife, o Enio Coral informando 49, foi vice-campeão lá com o Nova Iguaçu. Mas, cara, o Castro não tem grife, né, cara? Mas é um menino que trabalha, trabalhador. Tava lá, arrumou a zaga da Ponte na Série B. Sabe, não entendi por que ele perdeu a posição. Nossa, mas vindo Nova Iguaçu é ter grife? Com todo respeito ao Nova Iguaçu. Mas foi vice-campeão, né? Não, Coral, foi vice-campeão carioca, pô. Eliminou Botafogo, Fluminense, Vasco, fez um bom campeonato lá, né? Era titular, jogou contra o Flamengo, né? Agora, a zaga da Ponte querendo dar alegria, né? Zaga da Ponte querendo dar alegria aqui. Foi o Joilson que fez isso? Eu acho que foi o Joilson. Foi o Joilson. É ele mesmo. Foi o Joilson e o... Não, foi o Emerson. Emerson Santos? Foi o Emerson, foi o Emerson. Foi o Emerson. E o Pedrão foi certo, viu? Se pega essa bola aí, ele ia dar de presente pro jogador da equipe do Goiás. Escanteio, Sander na bola. Escanteio, é o 5º escanteio pro Goiás. Ponte tem 6 escanteios, Sander pra bola. Se liga aí, torcedor Ponte Pretano, porque vem bola aérea. O que tá ruim pode ficar pior. Daqui a pouco eu vou pro chat aqui que tá melhor que o jogo. Mas deixa eu ver esse lance aqui. Sander pra bola, 47, levantou, tocou na boca do gol. Toque de cabeça do Emerson. Ou foi do Herculano, hein? O Herculano tá dizendo que era escanteio pra eles, né? Deixa eu ver aqui, quem tocou na bola por último? Foi o Herculano mesmo. Também tá querendo, rapaz, vou falar, hein? Escanteio pra... tiro de volta pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Vamos lá. Carlos o Castro é melhor que o Joilson. Luiz Simas, Marcelo, você está certo. José Marcelino Fernandes. Falaram de Carpini, Lisca, Gilson Kleina ou Barroca. Você tá falando no Guarani, né, Zé? Porque a Ponte ainda tem técnico. Eu falei antes, contrata jogador só de defesa. E nenhum centroavante nem meia dá nisso. Ô, Carlão, contratou um monte de atacante, hein, a Ponte, hein? Contratou um monte de atacante. Marcelo Siqueira, Brigatti é Ponte Pretano, respeito. Mas é treinador escalador só. Tem que sair mesmo, se a Ponte quiser alguma coisa nesse campeonato. Ronaldo Neto, Ponte enfrentou 2 times de Série A, sem chance de vitória. Eu acredito que o Brigatti cai se perder para o Amazonas. Corsato, se não trazer uns atacantes de verdade vai ser difícil, diz o Fábio Fernandes. Ronaldo Neto, quem vai subir? Ah, sei lá. Luiz Simas, não entendi, Luiz. Thiago Belmiro, Corsato, além de inútil... Quem mais dá palpite para contratar? Tá dizendo aqui o Thiago Belmiro. Inútil? Ele é só o presidente. Tá falando aqui do Eberlin, viu, Thiagão? Ele é o presidente da Ponte, tá? O departamento de futebol da Ponte. Né? O diretor de futebol, né? O japonês lá, que eu sempre esqueço o nome dele, depois você me ajuda aí, Coral. Ricardo Koyama, que é, inclusive, diretor, né, de futebol. O Brigatti. A Ponte não anunciou, né? Só foi. Brigatti, né? O Eberlin, o Nenê, o pessoal da comissão aí. O Ivo V16, Sec. Ivo Sec. Acho muito precoce a troca do técnico, diz aqui o V16. Eu acho que a tabela da Ponte é duríssima no início. 3 times de Série A nas 5 primeiras rodadas. Francisco Carlos Leres, o treinador não bateu o pênalti. Francisco. Edilson Roberto, próximo jogo vamos colocar no ataque placar eletrônico, banco de reservas novos e novas cadeiras de conselho. Edilson, tá bom, vai. Acabou o jogo, né? Graças a Deus. Aponta o centro do gramado. Paulo José de Souza Mourão do Maranhão. Fim de jogo. A Ponte tomou um sapeca, hein?
vem toda sapecada para Campinas. Goiás 3, Ponte Preta 0. Esse mesmo time do Goiás aí que foi eliminado na semifinal do Campeonato Goiano, hein? Enfiou 3 na Ponte Preta. 3 para Ponte, 0 para o Goiás. Ponte perdeu aí uma invencibilidade de 11 anos, que não perdia para o Goiás. Né? Última derrota em 2013. Tá consolidado, derrota para o Goiás. 3 para o Goiás, 0 para a Ponte, fim de jogo na Serrinha. O Ender Coral tá esperto aí, ligado. Vamos ver quem vai falar para a Ponte e para o Goiás. Será que da Ponte alguém vai falar? Protocolo da TV sim, né? Vamos ver. Protocolo da TV sim. E eu acertei, o Elvis não entrou, tá? E o Brigatti, de novo, ficou com 2 alterações. E a assessoria respondeu, viu, Corsato? Opa! Perguntei se teremos alguma entrevista, a resposta é: deve ter sim. Eu tô... Então se a assessoria falou que deve ter, quem somos nós? Mas não garantiu. Não, deve não ter. Garantiu, né? Aliás, não foi... Se não acontecer a entrevista, a assessoria não errou dessa vez. Aliás, vou reformular. Falei, deve ter sim, foi. Deve ter alguma coisa sim. Vamos ouvir o Iago Dias. Sai com essa derrota de 3-0. A gente sabe que o Goiás aqui dentro é muito forte. A gente veio com o intuito de voltar pontuando para casa. Felizmente a gente não conseguiu. Agora a gente tem que pensar no Amazonas no próximo jogo. E com o apoio do nosso torcedor, tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo e vai somar esses 3 pontos. Aí, o Iago Dias, então, jogando agora, né? Já convocando o torcedor para o jogo só da próxima segunda-feira contra o Amazonas. Se vai ter o Brigatti falando, a assessoria também não sabe. Mas que o Iago Dias falou, viu, Corsato? Tá certo. Aí o Iago Dias falando, tá bom, viu, Coral? Fica por aí, tá? É isso. Ô, Corsato, 3-0. Eu perguntei pra você quando o Goiás fez o terceiro. Vou perguntar depois do fim do jogo. O resultado foi justo? 3-0 pro Goiás? Sem dúvida nenhuma, justíssimo. Justíssimo. A Ponte teve alguns lampejos no jogo, né? Não foi o pior jogo da Ponte no campeonato, mas fez muito pouca coisa para tentar deixar um placar diferente depois que tomou o primeiro gol. Porque a Ponte, a gente não pode esquecer, perdeu um pênalti mal cobrado pelo Gé. Falei aqui, se eu tivesse no gol eu tinha pego, né? Porque o Gé telegrafou onde ia mandar a bola, tá certo que foi ele que sofreu o pênalti, mas resultado justo. Ponte Preta tem que juntar os cacos aí e tentar um melhor resultado contra o Amazonas. Tem muito defeito esse time, né? É claro que tem muitas peças novas com relação ao Campeonato Paulista, mas o Brigatti vai ter muito trabalho e tentar alguma coisa diferente aí, porque realmente 3-0. E olha que o Goiás não jogou tudo isso não, viu? Se o Goiás aperta um pouquinho, ia ser uns 5-6. Darcy Altino traz o tecido do Nova Iguaçu. Tá bom, cara, eu tô lendo do jeito que vocês estão escrevendo aqui, tá? Eu sei que a derrota dá uma... Isso é técnico, né? Não sei aí. Sei lá, uma analogia. Provavelmente o técnico, né? Darcy, me ajuda aí, velho. Eu tô lendo o que você escreveu, Corsato, qual tecido é bom, hein? Tecido dessa camisa na Ponte. Eu não tô com o Marcelo tá. O Marcelo tá com a camisa da Diadora aqui. Boa, esse também é bom, que é o da 1900. Que, aliás, a Ponte não abandonou essa marca não, tá? A Ponte não abandonou, não. E não tem nem por que abandonar, né? Porque é uma marca legal da Ponte Preta. Mas o tecido da camisa da Ponte da Diadora, esse é muito bom. Carlos Lemos Matozinho, esse 18 que entrou é fraquíssimo, ô louco. O Herculano, o Breno Herculano, rapaz. Acho que ele tá falando 18 da Ponte. Será? O Emerson Santos. Ou o Emerson, não sei. O Emerson. Tá. Tá falando da Ponte, o Matozinho? Porque o do Goiás eu vou falar, arregaçou com nós, Eu acho que o único chute em direção ao gol da Ponte no segundo tempo foi o Emerson que deu, tá? O Wilson da Rocha, que frustrante essas 2 primeiras rodadas. A expectativa era boa. O Carlos Z, não bateu o pênalti, mas escalou o Gé. Silvio Seco, vai morrer com 2 trocas de novo. Pois é. A repetição do trabalho e a avaliação das peças de acordo com o desempenho em campo vai trazer evolução. Brigatti tem capacidade para melhorar, diz aqui o V16. Time pregado em campo, horrível, futebol praticado amontoado, mas do mesmo com esses comandantes. O V16 aqui defende o Brigatti, o Nico, né, há muito tempo ele critica, né? Mas, cara, eu acho que o Brigatti precisava rever os conceitos dele. Né? Não pode o time jogando essa bolica que jogou aí, o cara não fazer todas as alterações.
Cara, não pode. Não tá escrito lá que o cara tem que fazer as alterações. Mas tem que fazer, pô. Eu não sei se hoje... cara. Todas que ele fez, ele piorou o time. Então, não sei se mas se aí foi também, legal ele fazer ou não fazer. Também não é culpa dele, né? Tem que claro que é. Cara É claro que é culpa dele. Como Se é que ele ele vai mexe o time, saber? piora. Como é que ele vai saber que o ameba do Zé Mário vai entrar na primeira jogada dele, vai fazer a falta, tomar um cartão amarelo e os caras vão fazer o gol? Como é que ele vai saber disso? Não, assim, então você tá... Aí é o seguinte, aí a gente tá meio que supondo também. Não, mas isso. assim, eu acho... Supondo. Por exemplo, se fosse pra colocar o Zé Mário como meia, colocava o Elvis, cara. Entendeu? Eu entenderia. Eu falei que o Elvis não ia entrar, né? Eu entenderia se o Zé Mário tivesse entrado numa segunda linha. Eu tô contigo. Pra trocar um meia, coloca o Elvis. Você põe o Elvis. Aí se for pra jogar a bola na área... O Elvis não tem condição de jogar meia hora. Então, e se for pra jogar a bola na área igual a Ponte estava fazendo, praticamente errando quase todos os cruzamentos, põe o Vinícius, que ficou no banco de reservas. Né? Você tava sem centroavante. Você tira o Gé, bota o Vinícius. Ele colocou o Iago, né? Assim, e continuou cruzando bola na área. Então, algumas coisas a gente tem que pôr na conta do treinador. Na conta do treinador. Eu acho que é só a alteração do Emerson pelo Emerson. Muitas coisas. Que deve ter acontecido alguma coisa no intervalo. O Emerson deve ter pedido para sair. Deve ter se machucado, sentido alguma dor. Porque só assim eu vou entender. Porque o Emerson não estava mal no primeiro tempo. Mas é claro, a gente tem muitos erros, né? Tem muitos erros realmente. Mas é o começo de um trabalho, são novos jogadores, né? E a gente tem que entender tudo isso. Agora, que hoje ele foi mal de novo nas alterações, ele foi. Agora, o Brigatti não vai ser mandado embora, gente. Esquece isso. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Eu não tenho essa informação, né? Ela é extraoficial, porque a Ponte, a gente criticou aqui na Hora da Macaca, falando que a Ponte não falava de jogadores que estavam no departamento médico. E aí na terça-feira, Marcelo, coincidência ou não, a Ponte Preta lançou um boletim falando de jogadores do departamento médico. Mas não falou do Everton Brito. E o Everton Brito foi um atacante contratado e não está também no banco de reservas, né, Coral? Você sabe se ele está contundido, tem alguma coisa? Não tem essa informação, Corsato. Posso perguntar para a assessoria. Tá, não foi atualizada a informação do Everton Brito. Mas é isso, é um outro atacante que está aí também, não entrou. O Nelson Letrinta, aqui resume, viu, Nelson? Acho que você resumiu tudo aqui nessa frase. Realidade, tomamos um vareio do Goiás. O Edilson Roberto, e o Goiás não é nada disso. Falta contratar 2 meias, lateral direito, centroavante. Dispensar o Elvis e o Gé, diz aqui o Matozinho. Só agora dia 10 de julho, né? São 15 rodadas até a abertura da próxima janela, viu, Matozinho? É com isso que tá aí mesmo, tá? Alexandre Figueiredo, gosto do João, mas já deu. Pra ele na Ponte Preta, time sem tática nenhuma. Chutão pra frente. DJ Digo, ficamos sem as trocas novamente. Sem um meia rápido, lateral direito razoável não dá, diz aqui o Edilson Roberto. Luiz Cima jogou muito mal, não adiantou fazer as substituições, time deu muito passes errados. Silvio Seico, Brigatti deve gostado do time hoje, só fez 3 substituições, parabéns. Edilson Roberto, esse time não sabe jogar com a bola. Carlos Z, parabéns para quem contrata, piorou o time. Fala aqui, Eberlinho, uma entendida. Eu vou começar a ler aqui. Então, mas as contratações foram ruins? Eu acho que não. Eu também acho que não. O time hoje não jogou nada, mas... Eu acho que o Zé Mário, por exemplo, é bom mercado. jogador. Hoje ele não jogou porcaria nenhuma, mas é bom jogador. E foi o primeiro jogo dele também, a gente tem que entender isso, né? Mas entrou como meia também. Se o Mirassol ganhar, a Ponte entra na zona da degola. Diz o Carlos Z. Só empatar já entra. Wilson da Rocha, o time parece que estava depois que piorou. Não entendi, Wilson. O time parece que estava, vírgula. Depois parece que piorou. Acho que ele estava bem, né? Mas também aqui é no achismo. Né? Edson Cláudio, difícil. Se for falar o que penso, melhor ficar só ouvindo. Roberto César Santos, Brigatti é fraco. Nico, morreu com 2 alterações, trocou volante por volante. 2 laterais esquerdos e o Elvis no banco. Essa do Elvis também não deu para entender. O Dodô não acertou um cruzamento. Tá dizendo aqui o Wilson da Rocha. Todo mundo queria o Dodô no time. Também é duro isso, né? Não levou o Brito, nem Beleia, nem Renato, não coloca o Elvis. Então para, Brigatti. No caso do Beleia, tá chegando agora, né? O Brito tem que ver condição física e o Renato também. Quantos jogos fomos bem? Essa é a nossa realidade, continuamos no mesmo patamar. Dudu não jogou nada. Gustavo Carvalho, os 2 times que pegamos no começo estão melhores preparados.
Se tivéssemos feito o pênalti, o Matheus Ed tivesse passado a bola por Iago Dias, o placar e o jogo poderia ser diferente, diz aqui o Gustavo Carvalho. Edilson Roberto, vou falar uma bobagem aqui, o Edson joga mais que esse Sérgio Rafael. Roberto César Santos, Gé é animador de torcida. Gé e o animador de torcida, ninguém aguenta mais. Murilo Melo, boa noite a todos, gosto muito do Brigatti, mas começo a achar que o Brigatti não vai conseguir extrair mais nada do time. Já passou 2 semanas e o time não evolui. Silvio Seico, Edilson, eu e você jogamos mais que esse Sérgio Rafael. João Limiro Neto, sempre defendi o Brigatti, gosto dele, mas Série B é cruel. Wilson na Rocha, quem jogou nesse time hoje? Boa, Wilson. Só o Matheus Regis, que eu acho que jogou um pouquinho. E o goleiro? Concordo. Tomou 3 gols, né? Mas tá bom. Mas se ele não fosse ele, era goleada, velho. Tinha tomado mais gol do que jogou contra o tomado Palmeiras. 6. Tinha tomado mais gol que contra o Palmeiras. O Wilson da Rocha, valeu, Wilson. Gustavo Carvalho, precisa tempo para encaixar entrosamento. Vamos ter calma e apoiar. A culpa é do Eberlin, que trouxe esses pés de rato, diz aqui o Belmiro. O adjetivo deixa por sua conta, tá bom, Thiago? Mas tá a mensagem aqui, tá? Se o Gé faz o gol e não toma amarelo, o jogo seria outro. Não sei, pra não. mim estragou o jogo, Aparecido Alves. Ó, eu falei aqui antes e vou repetir. Pra mim, o Brigatti errou quando tirou o Gé, né? Mas, ó, voto vencido aqui. 80% falou que o Brigatti tinha acertado. Então não vamos colocar na conta do Brigatti isso não, tá? Eu achei que ele errou. E nas substituições, velho, se é pra colocar o meia, coloca o Elvis. Coloca o Elvis, né? Se é pra trocar... Pra colocar o meia, coloca o Elvis. Ó, vou fazer o seguinte, eu vou pro intervalo aqui, na Valinhos FM nos canais de futebol interior, e aí já vamos voltar com o fim de jogo aqui nos canais de futebol interior. Não tem melhor em campo, porque o time tomou uma paulada, né? 3-0, se o piloto do avião lá de Goiás para São Paulo não for bom, nós perdemos até o rumo. Mas ele é bom, né? Vai parar em Viracopos. Põe no Waze. Vai parar em Viracopos. O piloto é bom. Vai parar. Você conhece o piloto? Não conheço, mas todo piloto... Como é que você garante que é Não, bom? todo piloto é bom, cara. Tá certo. Todo piloto de Se avião. não for também. Todo piloto de avião. Vamos dar as notas de jogador para Sim, jogador? Eu nota, quero dar as notas. Nota de jogador para jogador. Eu vou gabaritar os jogadores da Ponte Preta hoje. Você acha que o Wendel Coral, pela sua estreia, né? A gente pode fazer uma média, fazer diferente. Eu não hoje. vou dar nota, porque a minha nota vai pro site. Certo. Você acha que deixa pro Marcelo. Não, mas aí a gente faz uma média, pô. Tá bom. Pode ser? Pode, claro. Então tá bom. Então uma média, porque assim, às vezes o Marcelo faz igual a Ponte, buga. Então precisa de um cara com um pouco mais de raciocínio também. Mas eu quero ver as suas notas. Eu tô curioso. Eu clamo pelas suas notas, né? A média de 0 com 0 é quanto, Marcelo? Zero. Então já prepara o 0 aí. 0. Lembrando que no jogo da Ponte com o Palmeiras eu dei 0 para quase todo mundo. 0 para todo mundo e menos 1 pro Monte, né? Mas tá bom. E aí daqui a pouco vai mandando mensagem a você aqui no YouTube, tá? Pode mandar aqui também no WhatsApp, né? O jogo foi tão pegado hoje que eu até esqueci aqui do WhatsApp. Tem mensagem, daqui a pouco a gente lê. Aí depois do intervalo, no fim de jogo, o Marcelo Corsato vai trazer aqui os quadros do programa na Valinhos FM nos canais de futebol interior. Tem as notas do jogo, tem a sua mensagem. Lembrando que amanhã não tem Hora da Macaca e não é porque perdemos não, hein? É porque eu estarei apresentando aqui nos canais de futebol interior a festa, a premiação da Série A3 a partir das 7h30 da noite. Então vamos fazer a Hora da Macaca sim na terça-feira. E na segunda que vem também não tem. E por que não tem, Marcelo? Porque tem jogo da Macaca contra o Amazonas. Você narra Pedro Lino, repórter. Aí o Wendel Coral não vai conseguir chegar. Pedro Lino vai estar no estádio? Vai estar no estádio. Já vi o Pedro Lino em outros locais. Sim, eu também. Com ou sem cadeira de rodas? E aí o Pedro Lino vai estar no estádio e eu chego, viu, Marcelo? Até o jogo começar para ajudar você, porque você vai precisar de minha ajuda na segunda. Então eu chego, tá? E aí na terça a gente faz a Hora da Macaca, tá bom? Então nas próximas 2 terças-feiras, Hora da Macaca no canal, no YouTube, Hora da Macaca, dá aquela moral pra gente. Eu já tô feliz demais lá com a audiência, mas se você puder, dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal, tá? Corsato. Oi. Não, já tô pedindo até no ao vivo aqui, ó, no meio da transmissão. Quero ser escalado numa jornada ao lado de Pedro Lino, que eu tenho uma pergunta muito boa pra fazer no ao vivo. Nós vamos escalar, porque segunda-feira, né, você não vai poder... Tá, porque você sai do seu trabalho às 7h40, né? Exatamente. O Wendel Coral que está... Ô, Wendel Coral, faça a merchan do bem aí. Você que está na tela da... Ela deve. Tá bom. Na tela da Rede TV. Rede Família. Rede Família, desculpa. Todo dia, né?
Todo dia, das 7 às 7h30, tem o Ligados no Esporte. É 8.1 no sinal digital, para quem tem anteninha. Caso contrário, dá para acompanhar a programação ao vivo através do site rftv.com.br. Das 7 às 7h30 tem Ligados no Esporte. Canal 8.1. Exato. No digital. Sinal no digital. No digital, né? Isso. Na TV aberta, então. Exato. 7h30. Noêmia tá lá? Tá lá. Chefe, né? Chefe? Opa, das 7 às 7h30, viu, Corsato? A Noêmia é Das 7 às sensacional. 7h30. Ousou uma vez me contratar. Isso. Foi uma das melhores coisas que ela fez na vida dela. Foi Dá não. pra entender, porque, ó, o Wendel Pelo tá amor lá, de Deus. trabalha lá. Júlio trabalha lá. Só gente boa, cara. Aliás, Stevanelli tá de férias, volta semana que vem. Grande, Stevanelli. Um abraço pra ele. Ele que não entra em grupos de WhatsApp, porque segundo fiquei sabendo. Ah, a mas esposa tem não grupo deixa. do trabalho que ele tá, viu? Segundo fiquei sabendo, a esposa não deixa. Esposa? A esposa manda nele como a minha manda em mim. Que esposa? A do Marcelo manda nele. Você não Gente, manda ainda. vamos pro porque você não intervalo, tem. pelo amor Vamos pro de Deus, intervalo, daqui a cara. pouco o Marcelo vai ler as mensagens, tá? Jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior e na Valinhos FM pra concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. E restaurante do Dadá tem pizza hoje? 3242-3125, 3242-3125. Chamou, pediu, chegou depois do intervalo. Fim de jogo com o Marcelo Corsato aqui nos canais Futebol Interior e na Valinhos FM. Não sai daí. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Meus amigos, faltando 16 minutinhos para as 9 horas da noite. Lembrei o Alberto César agora. Ah, meu Deus. Depois o Alberto, o grande Alberto César, professor, adoro o Alberto, sou fã dele, vai cobrar royalties. Mas foi sem intenção, mas eu sou apaixonado pelo Alberto Volta César. do intervalo pior do que quando entrou. Cara, vou falar uma coisa pra você. Velho. Cara, a gente Só dá tem risada. maluco. Na transmissão passada, né, o parente do cidadão ali fez até uma propaganda que nós não temos aqui, né? Cara, ô Felipe, cara, você precisa selecionar melhor seus contratados, cara. Tá osso, viu? Coordenador é quem? Ah, é? Quem é o coordenador? Sou eu, pô.
Vamos falar de informação, Marcelo, rapidinho? Vamos, deixa eu só abrir o programa aqui. Está no ar o nosso fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, com a técnica do Felipe Marques, com a coordenação artística do Carlos Corsato. Eu sou o Marcelo Corsato, você já ouviu na vinheta, muito prazer. Vamos dessecar essa derrota. A cachapante da Ponte Preta, 3-0 para cima da equipe do Goiás. O Goiás venceu a Ponte 3-0, 4 pontos no Campeonato Goiás, 1 pontinho em 2 jogos. A Ponte Preta que agora pensa no Amazonas. Segunda-feira que vem, 8 da noite. Fala, Coral, o que você queria adiantar pra gente? Havia perguntado para a assessoria de imprensa o motivo da ausência do Everton Brito e também do Renato. A resposta da assessoria da Ponte é que apenas opção do treinador, sem nenhum outro motivo. Muito bem, opção do treinador, então. O treinador entende que são jogadores que nesse momento estão atrás aí dos outros na disputa pela titularidade ou até pelo banco no time da Ponte Preta. Daqui a pouco a gente vai gabaritar os jogadores, tem a ficha técnica do jogo e vamos aguardar aí a palavra do professor, né, Carlos? Que deve ter. Vamos lá. Deve. Deixa eu, mais uma vez aqui, ô Silvio, vai ter a Hora da Macaca. Terça. Só que será na terça-feira, 2 terças-feiras. Amanhã não teremos a Hora da Macaca porque eu vou estar trabalhando aqui para os canais de Futebol Interior na ancoragem da transmissão da festa da Série A3, um evento bacana para fortalecer o futebol no interior, né? Realizado aqui pelo portal Futebol Interior, tá? Em conjunto com a Federação Paulista de Futebol e também em conjunto com a Associação dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. Então amanhã a partir das 7h30 da noite. Então, Silvião, não é que não vai ter a Hora da Macaca, vai ter sim, na terça-feira. E o bom, porque aí na terça-feira, como na quarta-feira é feriado, muita gente não trabalha, o Marcelo falou que pode ficar comigo até a meia-noite. E aí a gente vai fazer aquela Hora da Macaca extensa, porque quarta-feira é feriado. Aí eu trabalho normal, mas eu fico até meia-noite com você. Você não quer ficar, então? Não fico. Então. Fico. Então, Silvião, não... geralmente a gente já fica. Vai ter sim Hora da Macaca, tá bom? Terça-feira, 8h30 da noite no YouTube, Hora da Macaca. E na outra terça-feira, porque aí a Ponte joga às 8 horas da noite, não vamos fazer o programa na hora do jogo, né? Vou estar transmitindo o jogo aqui, junto com o Marcelo, e a gente faz na terça. Faz um misto, Corsato. Um programa / transmissão do jogo. Não, é que aí tem que jogar, o programa só vai no YouTube, a Hora da Macaca, né? E aí não daria certo aqui. Mas vamos fazer então a Hora da Macaca na terça-feira. A Hora da Macaca, ela tem... É um programa por semana. Habitualmente às segundas. Mas pode ser às terças também, não tem problema. Tá bom? O programa vai acontecer, tá bom, Silvião? Muito bem, segunda rodada Campeonato Brasileiro Série B começou na sexta-feira, Ituano 0, Operário 2, Ituano sem o Alberto Valentim, não é mais treinador do Galo Ituano, o Sport venceu o Vila Nova pelo placar de 2-0, o Avaí perdeu para o Santos 2-0, o Barroca não é mais treinador do time havaiano. O Guarani também perdeu em casa para a Chapecoense, aliás um horror. A arbitragem nesse jogo aqui, Guarani 0, Chapecoense 1, Guarani também não tem mais o Claudinei Oliveira como seu treinador. Ontem o CRB empatou com o Amazonas, próximo adversário da Ponte Preta na segunda-feira, lembrando que o Amazonas está na Copa do Brasil e pega o Flamengo. Vai jogar, né? Então o Amazonas joga no meio de semana e depois joga contra a Ponte Preta na segunda. Só tem uma molezinha, né? Só o Flamengo, Só. Que tomou uma piaba do Botafogo 2-0, tinha perdido na Copa Libertadores da América e o Tite está pressionado lá no Mengão. O Paysandu empatou com o Botafogo pelo placar de 1-1, o América venceu o Novo Horizontino 2-0, o Coxa hoje bateu o Brusque pelo placar de 1-0, transmitimos, o Carlos narrou, a Ponte perdeu, 3-0 para o time do Goiás. Amanhã, fechando a rodada, o Mirassol pega o Ceará. Se o Mirassol empatar contra a equipe do Ceará, a Ponte vai para a zona do rebaixamento, é claro, 2 jogos só, a Ponte pegou 2 times que são postulantes ao acesso, eu sou torcedor da Ponte Preta, sou radialista, né, tô com a camisa da Ponte, tô com o microfone na mão, mas eu não tô aqui para enganar ninguém, a Ponte não entra no campeonato como uma das postulantes às 4 vagas, tá, gente? Mas também tem que parar de ser coitadinho, porque vamos lá então, o Curitiba não contratou quase ninguém para a competição, e fez um campeonato paranaense horroroso. E o Goiás também. Mas o Goiás contratou. Não estou nem dizendo isso, né? Mas tem que também parar um pouquinho de ser coitadinho, porque a Ponte contratou bastante. A Ponte contratou 10 jogadores que foram bem avaliados por todo mundo. Sim. Todo mundo avaliou bem, tá? Não vem com essa não. A avaliação das contratações foram boas. Então, pera lá, né? Cara, no jogo de hoje contra o Goiás, eu entendia que a Ponte poderia conseguir coisa melhor sim. Esses 3-0 pra mim foi decepcionante.
E contra o Coritiba também, dava para ter conseguido a vitória, sim. Enfim, a Ponte, então, portanto, pode terminar a rodada na zona do rebaixamento, mas é a primeira fora da zona do rebaixamento. A Ponte tem um ponto, 16ª. O Goiás, com essa vitória, ele vai à 5ª colocação com 4 pontos ganhos. Repito, 2 rodadas só de Série B. Faltando 10 para as 9... A gente tem aqui as notas do jogo, tem a ficha técnica, tem provavelmente a palavra do Brigatti, mas você quer registrar a audiência aí? Manda ver, Carlos. Sim, eu chamei no zap aqui o Carlos Leles, tá com a gente, mandou aqui. O problema da Ponte, pra mim, segundo ele, não é treinador, são os jogadores. Ô Carlão, obrigado, viu, pela sua participação. O Wilson disse aqui, parece não ser muito tranquilo o clima na Ponte não, hein? O Celso Fittipaldi, já atrapalhou o trabalho do time hoje. Tá dizendo aqui o Celso, seria bem-vindo, Celso. Carlos Z, todos do Z4 já admitiram o técnico, menos a Ponte. Não. Tem 4 times no Z4. A Ponte nem no Z4 a Ponte tá não ainda. Tá no Z4 ainda, Carlão? Calma. O Ceará ainda não jogou com o Mirassol. Matheus Regis, melhor em campo, diz aqui o Matozinho. A gente não vai eleger melhor em campo. Depois de 3-0, eleger o melhor em campo da Ponte. É pra acabar. Mas eu tô com você também. Pra mim, o que mais se esforçou foi o Matheus Regis. Não. Pra mim, o melhor foi o goleiro. Apesar de ter dado aquela burrada lá, naquele lance que ele tomou o cartão amarelo, né? O Edilson Roberto. Roberto César Santos. Hoje, pelo menos, não vai xingar os torcedores nas sociais. Tá falando do Brigatti aqui. Deixa eu pegar as mensagens do começo, então. Edilson Roberto. Tá dizendo aqui. Wilson Correia. A escalação do Gé foi pressionada. Não vou nem completar aqui. Tá falando que. Vou ler, vai. O duro é que vocês escrevem e eu que dou voz aqui. Aí alguém vai achar que é a gente que tá falando, né? Falar que, cara, o Brigatti, ele vai pela cabeça dele. Mas a sua mensagem, tá bom, Wilson? A escalação do Gé foi pressionada pelo empresário e pela diretoria. Ruim isso, você tá afirmando. Ô Wilson, os empresários da Ponte, os empresários do Gé, eles têm tanta ascensão à Ponte que eles fizeram de tudo pro Gé ir de graça pro Santos e o Gé não foi, Wilson. Pensa um pouco, meu. Às vezes, antes de falar as coisas, nós temos que pensar um pouquinho. Wilson. Os caras fizeram de tudo, os empresários, pro Gé ir jogar no Santos. A Ponte não deixou. Você acha mesmo que os empresários do Gé têm alguma ascendência com a Ponte Preta? Wilson. Poxa, pelo amor, né? E falar que o técnico escala porque alguém manda também, aí é tirar um pouco do treinador. Né? Isso aí não é o perfil do Brigatti, não. A gente respeita todas as opiniões, mas esse não é o perfil do Brigatti. O Brigatti, ele não. Pressão não cola com o Brigatti, tá? O Edilson Roberto tá dizendo que pensou nisso. Gente, pensa um pouco. Abre a casinha aí pra pensar. Wilson da Rocha, obrigado, Wilson. DJ Digo, futebol reativo, todo jogo é posse de bola na faixa de 70% pro adversário. Você tem razão, DJ. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O futebol da Ponte não tá legal. Não tá legal. Depois que a Ponte perdeu os Filipes, enquanto a Ponte ainda tinha o Filipinho, a Ponte ainda fez um campeonato razoável no Paulista. Depois que o Filipinho foi embora, acabou a Ponte, hein? Vamos lembrar que antes do Palmeiras, a Ponte jogou com o Santo André. Foi horroroso. Foi horroroso. O futebol da Ponte nos últimos jogos é horrível. Eu entendo e respeito quem fala que pelo desempenho o técnico teria que ser trocado. Joia. Eu entendo e respeito. Né? Agora falar que o técnico escala porque alguém manda. Esse jogador foi escalado porque o empresário mandou. Dá uma segurada aí, né? Que se o empresário fosse tão bom assim, o já estava jogando no Santos já. Edilson, nota para todos. Tem que ser abaixo de 3. Diz aqui o Edilson Roberto. Jogar na retranca e tomar 3 gols tem algo errado, né, Brigatti? Ou só a posição te critica? Silvio Seco, se tomar uma paulada do Amazonas, o Brigatti cai. Aí balança. Não, aí eu acho que podemos pensar em alguma troca de treinador. Mas fora isso... Não, se tomar uma paulada, paulada, pô. Paulada tipo... Outro 3-0. Então, mas é tipo o Vasco tomou ontem do Criciúma. Porque o Ramon também, o Ramon Dias também era ídolo lá. Agora, se a Ponte jogar contra o Amazonas e empatar, segue o barco. Segue o barco. Se perder o jogo jogando bem, segue o barco. Segue o barco. Não vai cair. Cara, não é dessa diretoria mandar treinador embora. Vamos lembrar que o
o Hélio dos Anjos, ele não foi demitido, ele saiu fora. Isso é bom a gente colocar aqui, tá? Wilson da Rocha, será que os cornetas das sociais, o Pintado sim foi demitido, será que os cornetas das sociais lá da Serrinha iriam levar a culpa? Roberto César Santos, o Wendel Coral, você é fera, parabéns pelo retorno nas transmissões. Opa, obrigado, Roberto, pelo carinho. Corremos, eu acho que aqui a troca foi boa, hein? Edson Cláudio, Pedrão bom goleiro no Paulista, quase me mataram, precisa trabalhar suas saídas. Não sai nenhum escanteio, acredito em você, Pedrão, precisa melhorar sua colocação nas bolas paradas. Ele é bom goleiro sim, Edson. Hoje não teve culpa em nenhum dos gols, não. Teve, pô. No gol de escanteio teve. Para, Marcelo. Não, a bola foi na pequena área, pô. Marcelo. Ele ficou no meio do gol. Aí, Carlos, vamos lá. Vamos dar a César o que é de César, vamos dar a Pedrão o que é de Pedrão. Não foi. Se não fosse o Pedrão, a Ponte tinha tomado mais gol hoje. Ponto. Mas ele não Mas falhou. no gol de escanteio, ele falhou, porque a bola foi na pequena área. Ele falhou, Coral? Você acha que ele falhou? Não, em nenhum dos gols. O Silvio Seco falou 2 semanas sem Hora da Macaca, eu já expliquei, vamos ter sim, na terça-feira. Osmar Dangar, foi esse Amazonas que tirou a Ponte da Copa do Brasil numa edição recente. Não. Hoje foi o Manaus. Osmar, foi o Manaus. Não foi Manaus, não. Foi, Manaus foi quando o Felipe Moreira era técnico. O que eu lembro foi o Manaus. Cascavel, pô. A Ponte, sim, não. Aparecidense, Cascavel. Foi Aparecidense, depois o Cascavel. Manaus, e aí a Ponte passou pelo Brasiliense e é eliminada pelo Brasil de Pelotas. Foi? Não, pelo Vila Nova a Ponte passou. E aí teve, na última foi pelo Brasil de Pelotas. Roberto César Santos, hoje pelo menos ele não vai xingar os torcedores nas sociais. O Amazonas vai jogar meio de semana e a Ponte descansa. Edilson Roberto, Osmar foi o Nacional de Manaus. Mas aí você foi há muito tempo, né? Acho que foi o Manaus, hein, cara? Vou olhar aqui. O Manaus era o técnico ainda, era o Felipe Moreira. Osmar Dangar, obrigado. Carlos Lemos Matozinho, Matheus Edson, melhor em campo. Todos os decatos já demitiram o técnico, diz aqui o Carlos Z. Edilson Roberto, todo jogo temos uma desculpa. Para com isso. Dava para ganhar do Coxa e empatar hoje. Do Coxa não sei se dava para ganhar não, mas empatar hoje dava, Edilson. Não, eu já sou o contrário. Eu acho que dava para ganhar do Coritiba, mas hoje... E tem mesmo mais. Que a Ponte tivesse saído na frente hoje, eu acho que não ia tomar a virada. Mesmo que o Jé tivesse feito aquele gol, a Ponte ia tomar a virada. O treinador é Pereba, o José Carvalho de São Paulo que está dizendo. Carlos Lemos Matozinho, Jé só jogou porque o centroavante titular está doente. Carlos Z, se foi opção dele não levar o Brito e Renan, errou, né? Edilson Roberto, me falem uma partida que tivemos maior posse de bola. Time não sabe jogar com a bola. Esse é o estilo de jogo do Brigatti. Quando o Brigatti chegou, o Ponte vai jogar pra cima. Eu falei com o meu sócio aqui de bancada, né? Que não era. O Brigatti mudou o estilo dele de jogo. Sim, o Brigatti joga reativamente. Os times do Brigatti jogam sem a bola. O Gustavo Carvalho. Nossa, cada corneta. Gustavo, são opiniões, né? Vamos lá. Edilson Roberto, Brigatti não pode cair, pelo amor de Deus. Se isso acontecer, tenho medo da volta do Felipe Moreira. Carlos Lemos Matozinho, é ruim. O ruim é lembrar e desenterrar o Gilson Kleina, já deu. Matozinho, eu respeito demais o Kleinão, viu? Fez um bom trabalho lá no Paraná com o time que ele estava lá, chegou nas semifinais. Azures. Parabéns, Coral. O time da rádio está bem reforçado. Mas falta o Frank também. Quarteto ótimo. O Frank está agora pulando em outras árvores, viu, Osmar? Só caçar que Obrigado ao Osmar. É só caçar que você acha. Aparecido Alves, também acho que o Pedrão precisa melhorar na saída de gol. O Frank pula bastante, Corsato? Pula. Bolas na pequena área tem que ser do goleiro. O Aparecido tá com o Marcelo aqui. Mas eu não acho que ele falhou, não. Aparecido Alves, também acho que o Pedrão. Li aqui. Akira Miyamoto. Boa noite, FI. Time com 3 zagueiros, 2 gols de cruzamento. Marcelo foi cirúrgico aqui, hein? A Ponte tomou 2 goleadas e as 2 vezes com 3 zagueiros. É para pensar, hein? Isso aí não é uma suposição. Isso que esses números, eu gosto de olhar por esses números, né? Não é possível que os números não querem dizer alguma coisa. Que os números não digam alguma coisa, né? A Ponte precisa arrumar a zaga. A Ponte precisa arrumar esse negócio aí, essa defesa aí.
né? E vou dizer, para mim o Castro joga mais do que o Sérgio Rafael. Roberto César Santos, o animador de torcida não dura 5 rodadas. José Carvalho, tá na hora de sair. 4 jogos horrorosos. Silvio Seico, a gente que ia nos jogos da Ponte nos anos 70 e 80, hoje tenho crise de pânico. Silvião. Aí a gente chora, né? É isso. Bom, o pessoal pode continuar mandando mensagem aqui, viu? No Zap ou 989-89-3526 ou então aqui no chat do YouTube. Estamos aguardando a coletiva do Brigatti. Vamos fazer o seguinte, vamos pagar o outro intervalo então, pra gente ficar à vontade na sequência aqui do nosso... À vontade. Fala de novo, à vontade. À vontade. Aqui na sequência do nosso fim de jogo, a Ponte perdeu. Quanto foi o placar, Carlos? 3 pro Goiás, 0 pra Ponte. Que lavada. Como é que é 3-0 em francês? Aí. Vai. Ai, bobão. Eu só sei uma palavra. César e Paulinho, era o Boboca e o Bobão. Vai, o Bobão. Eu sou Boboca, você é o Bobão. Eu só sei à vontade só. Mas é isso, a Macaquinha perdeu 2 jogos na Série B, 1 empate e 1 derrota. A Ponte marcou 1 gol, sofreu 4. Estamos na beira da zona do rebaixamento, 16ª colocação. Você gosta do caos também, né? Com apenas 1 ponto ganho, mas não... Já entra. Não. Se o Mirassol empatar, a Ponte termina a segunda rodada na zona do rebaixamento. Já vai Questão começar? De tempo, então, Marcelo. Já vai começar, ué? Então, é que amanhã o Mirassol pega o Ceará. E o Mirassol também... Mas o jogo é em Mirassol, né? Mas vamos combinar que o Mirassol também não tá jogando bem. Né? Vamos combinar. Enfim, eu acho que até o Ceará é favorito contra o Mirassol, apesar do jogo ser em Mirassol. Mas a possibilidade da Ponte entrar na zona do rebaixamento amanhã é grande. É isso, 9 da noite, mais 1 minutinho. A gente vai até 9h30. Pedro Lino mandou o público aqui. Você tem, Coral? Não tenho. Ele mandou pro Pedro Lino, ó. Pedro Lino, hein? Valeu, Pedro Lino. Eu tô ruim de público, viu? Eu conheço o Majestoso, né? Os outros estádios eu chuto. Fala pra ele que eu vou pegar o público do hospital lá da Santa Casa que a gente foi lá em Barões. Presente. Eu quero falar aqui o público presente. Ô, Pedro. 6.784. Público presente para uma renda de R$ 127.975. Muito bem. Pedro, você é menino novo, mas você vai aprender que não pode exagerar em nada nessa vida. Já exagerou muito, Marcelo? Nossa, mãe do céu. Mas também, aí é um velho de 51 anos falando, né? É um idoso, né? Então, mas menino Pedrinho... Vou pegar o público lá da Santa Casa, lá de Barão Geraldo, viu, Pedro? Aliás, posso mostrar aquela foto aqui? Não. Vamos. Pedro, dá trabalho não, Pedro. O Pedro, sabe o que o Pedro podia fazer, cara? Uma dica legal. Estão inventando aquele agora, né? Estão fazendo um teste para ter aquele carro voador, né? Poderiam inventar tipo o carro do Batman com controle remoto, ele volta pra casa sozinho. O Pedro ia precisar, cara. A China já lançou esse carro voador. O Pedro ia precisar. Se alguém apertava o botãozinho lá e o carro voltava sozinho. O menino não sabia nem que o carro já tava na casa dele, Marcelo. Mas quem tem amiga é pra isso, né, cara? É isso. Vamos pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, já com as notas do jogo. E será que o Brigatti fala depois da derrota da Ponte 3-0? Daqui a pouquinho fica aí, canais de futebol interior. Valinhos FM, nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Cossato. Esse cara sou eu aqui no microfone dos canais Futebol Interior em Campinas, são 9 da noite, mais 6 minutos. Campeonato Brasileiro Série A, bola rolando o segundo tempo. O Inter vai empatando com o Atlético Goianiense pelo placar de 0-0. Vamos colocar aí uma foto da pressão do torcedor da Ponte Preta aí, ó. Não vamos falar o nome do torcedor, né? Mas olha o que a Ponte Preta faz com o torcedor, cara. Cara, que loucura. Dá uma olhada nisso aí. Aí a pessoa manda pra mim assim, fala, Corsato, eu tive que dar uma pausa no jogo. Cara... Segunda rodada, hein? Segunda rodada. Pressão Cuida normal aí. é 12, né? 12. É, 12 por 8. O certo é menos de 14 e mais de 9, né? É um negócio assim. Não, 8. 8. Pressão normal, 8 tá legal. A baixa tá boa. Mas a alta, ó pra onde foi, cara. 17, velho. E agora gol do Atlético Goianiense. Pelo Derek, ex-Guarani. Exatamente. Pelo amor de Deus. Mas é isso, olha o que nosso time faz com o torcedor. Não. Impedimento. E o gol parece que vai ser revisado porque a bandeirinha... Aliás, hoje, nesse jogo aí, todo o quadro de arbitragem feminino, né? Bem legal isso daí, viu? Você gostou, Marcelo? Opa, vamos ver se estava impedido. E pra mim, impedido, o gol vai ser muito anulado. bem a bandeira e a Edna, pra mim, é um dos melhores árbitros do Brasil, cara. Eu discordo. Cada um. Pra mim, um dos melhores árbitros do Brasil. Então vamos Ela lá. erra como qualquer marmanjo erra. Eu agora, ó, a mulher acertou agora no campo. No campo. Não sou de VAR, não. Ela anulou o gol, o cara comemorou, ela anulou o gol, tava impedido. Isso. Vamos fazer o seguinte. A Inês Bach, né? Que é a Neuza, né? Neuza Inês Bach, que é assistente FIFA. 9 da noite, mais 7 minutos. Eu quero as notas do jogo. E o Carlos vai falar o jogador. Eu e o Wendel Coral vamos gabaritar. Beleza. A Ponte perdeu 3-0. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, Carlos. Aí você vai passando o jogador por jogador e eu com o Wendel Coral. Começa com o Wendel ou começa comigo? Pode os mais velhos primeiro. Isso. Então tá, a regra é essa. Vamos lá. Pedro Rocha. 3. Wendel. 6. Tô falando, por isso que eu precisava de outra aqui. Pô, você dá 3 pro... Tá bom, eu não vou criticar só as Não, notas. mas a gente tem que fazer a média agora. 4,5. Então você põe a média aí. Tá? 4,5. E você não pode comentar. E o gol foi confirmado, cara. Eu achei que o gol ia ser anulado, o gol foi confirmado. Cara, eu vi o lance muito rápido, não tenho certeza. Vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui com a nossa. Luiz Raquim, boliviano. 3. Cara, tava impedido esse negócio aí. 3, vai. Wendel. Não gostei do Aquim hoje também, não. Nervoso desde o início, tomou o cartão muito de forma precoce. Deu 3, Marcelo? Isso. Vou de 3 também. Média 3, então. Joilson. 3 também. 4. 3,5 média. Deixa eu colocar aqui 3, 1, 4. Sérgio Rafael. Eu vou mandar um 3 pra ele também. 2. Tirou uma bola, velho. 2,5 média. Você, Carlos, você não é só pra mim, anota. tá? Desculpa. Desculpa. Só anota, só e fala o nome do jogador, por favor. Luiz Felipe. Luiz Felipe.
Vou dar 4 pra ele. Só deu o lançamento pro Gé, pra jogada do pênalti. Depois disso, apagado, 5. Ué, achei que ele ia dar uma nota menor. Mas tá bom, 4,5, vai, 4,5. Dudu. Eu Dodô, acho... né? Não, Dudu. Dudu. Se desculpa, Dudu Vieira. Mas você não vai colocar o patrão? Você põe o patrão numa outra linha, né? Tô fazendo 5 jogadores no meio campo. Então vamos lá. O Dudu... Cara, o Dudu, ele é um cara que corre, se esforça. 4,5 pra ele, vai. E aí, Coral? Pra facilitar a conta, 5,5. Coral, você é sensacional. Média 5. Emerson Santos. 4. 3. 3,5 de média. Os que entraram a gente fala depois, tá? Dodô. O Dodô já jogou mais. 4. 4. Média 4. Risso, Gabriel Risso. Também já jogou mais. 4. 4. O Risso eu acho mais... não é pra me comentar, né? Não. As minhas notas vão ficar lá no blog... no blog da Ponte Preta, tá? No site do Futebol Interior. Futebol Interior, Planeta dos Macacos, é o meu blog. Matheus Regis. Pra mim foi o melhor do time, 5. Jogador mais lúcido da Ponte hoje, 7. 6 a média, Carlos, vai pro próximo. 6 passa de ano ou não? Passa. Na minha época 5 passava. Passava, pô. Gé. Pensa um pouco aí, Marcelo. Cara, eu vou respirar aqui. Olha, cara, ele sofre o pênalti, ele bate mal o pênalti. Aí é substituído com 25. Eu não posso dar nota 5, mas também não posso dar nota 0. 4, vai. 0. 2 em média. Eu não posso dar nota 0, mas o meu colega pode, de transmissão pode. Não, você pode dar nota 0. Por que você não pode? Cara, porque eu acho que se fosse má vontade, ele não teria nem sofrido o pênalti. Entendeu? Não tô dizendo que foi má vontade, tô dizendo que o aspecto emocional do jogador. O jogador ficar de birra porque não foi negociado. E aí pedir pra não ser relacionado pro primeiro jogo. Depois vem pra segunda partida. Tudo bem, fez a jogada do pênalti lá, conseguiu receber o pênalti. Na hora de bater faz uma pataquara daquela, depois sai, também deve ter ficado bravo. Bom, vamos Tomou lá. amarelo e aí eu sou do time que não dá pra prever o futuro. Se ele continua em campo, a chance de ser expulso era alta. Miséria, o Gé não tem emocional nenhum. Então, nesse caso, você acha que o Brigatti não errou? O Brigatti Não. fez certo? Não. Então não dá pra criticar o Brigatti, na sua opinião, nesse caso? Não, do caso do Gé não. Eu não teria tirado, teria O mantido. que ele é porque não tem ninguém de ofício pra colocar no lugar. Tem, o Vinícius, centroavante, pô. Coral, foi contratado, o cara é centroavante, Faz pô. a média aí. 4 com 2, 3. 2. 4 com 0. 0, Tá verdade. querendo aumentar a minha nota? É verdade. 2, a média é 2. Agora 2. vamos lá. No intervalo do jogo, saiu o Emerson Santos e entrou o Emerson. Cara, pra mim o Emerson não foi bem, não. 3. 3. Ó, o Inter empatou e tá tendo revisão também lá, viu? Borré, autor do gol. Vamos lá agora. Bom, essa eu quero ver de vocês, hein? Saiu o Dodô. A 13 do segundo tempo entrou o Zé Mário, que tomou um cartão amarelo a 15 na jogada que saiu o segundo gol dos caras. Só voltando aqui no assunto do Gé rapidinho, o Carlos lembra bem que no YouTube, ó, sem contar o carrinho que ele deu no goleiro. Porque foi por isso que ele saiu. O Brigatti não tirou ele ele por causa do permanece pênalti. ali. O Brigatti não tirou ele por causa do pênalti. Mas não tem emocional. Sim. Agora vamos lá. Saiu... Ou nas quartas de final da Série A2, quando a gente ganhou, que ele foi expulso também. Depois na semi Comercial, foi expulso. No comercial quase ele e o Pablo Pelo amor de Diego Deus. quase arrebentaram com a Ponte Preta aquele dia. Vamos lá, Dodô saiu para a entrada do Zé Mário, 13 do segundo tempo. A nota do Zé Mário. Isso. 3. 0. 1,5, Carlos. Vai ser por enquanto, a de pior nota. E aí hein? teve, né, que jogou mais o Iago Dias na vaga do Gé. O Gé saiu a 25 do primeiro tempo, lembrando que a Ponte empatava o jogo naquele momento 0-0. Cara, pra mim foi mal também, 3. 2. 2,5 de média. Então tá. E o treinador? Vamos pro João Brigatti aqui. Apesar dos pesares, né?
a menor média foi do Zé Mário. 1,5. 1,5. Por exemplo, teve jogador que levou 0 aqui, né? Do Wendel. O Gé, por exemplo. Mas a média dele foi 2. E o Brigatti, hein, Corsato? Cara... É um negócio complicado. O time toma de 3-0. Ele mexe no time e piora o time. Não, a gente tem que elencar aqui alguns erros. Eu sou fã do Brigatti. Então, cara, por isso que eu tô pontuando. Mas a gente tem que elencar alguns erros aqui. Por isso que eu tô pontuando aqui. A nota é dada no jogo. A nota é pelo jogo e não no trabalho. E por isso que eu tô pontuando aqui. Né? Escalou a escalação do time, por exemplo. Entendo eu que o time não começou mal escalado. Então, esse é um ponto positivo para ele. Isso. Só que ele mexe errado para mim. Né, quando ele tira o Gé, depois nas outras alterações também ele erra, o time piora, né, e ainda fica com 2 alterações para fazer. É claro que a alteração do intervalo a gente não sabe o que aconteceu, né? Mas piorou. O cara que ele tirou e o cara que ele colocou piorou o time. Para mim, o Emerson que entrou pior do que o outro Emerson. O outro Emerson estava melhor. Eu vou dar nota 3 para ele, Carlos. Olha, com muita boa vontade. E aí, Coral? Pra mim, o erro principal do Brigatti hoje foi ter morrido com 2 alterações ainda a fazer. Sempre, né? No outro jogo também. Pra mim, eu penso exatamente isso. Não acho que o time da Ponte seja ruim. Acho que no papel é um time bom. Não sei se pra brigar pelo acesso na teoria, mas pelo menos no meio de tabela com toda certeza. Não, brigar pelo acesso não. A Ponte é time de meio de tabela. Qual nota você deu, Marcelo? 3. Difícil, hein? 4. 3,5. Mais ou menos isso mesmo. Mais ou menos isso mesmo. Vamos lá, aqui ainda nas notas, o Nelson Letrinta coloca aqui, Brigatti nota 0. 5. 0, meio ponto pra ele. Não é nem nota 1, é meio. Tinha perguntado do Zé Mário como meia no início do programa. Pelo jogo de hoje, volta Elvis. Verdade, ele perguntou mesmo. Ô Silvio, é aquilo. Hoje o time inteiro não jogou bem, né? Também a gente tem que fazer isso. Eu tinha uma informação de que o Zé Mário tinha treinado numa segunda linha. Como meia, eu não tinha essa informação, mas provavelmente ele treinou como meia também. A informação que eu tinha é que ele chegou a treinar várias vezes numa segunda linha. Até entendi quando ele entrou para fazer a segunda linha, né? Para fazer essa segunda linha. Não, ele entrou como meia mesmo. Ele entrou fazendo o meio campo, né? Então por isso que eu falo que para mim ele erra. Se é para um meia, põe o Elvis. O Carlos Lemos Matozinho diz aqui, tem sorteio de camisa? Não, Carlos. Ainda não. Eu tô fechando com o Robinho pra semana que vem, com certeza no jogo lá do Amazonas, na segunda-feira a gente vai fazer um sorteio aqui, tá? Vamos fazer uma promoção, né? Porque eu acho que a camisa merece uns 2 jogos, né? Merece uns 2 jogos a camisa, não merece? Eu não sei. Merece. Vou fazer uns 2 jogos com essa camisa aí, tá bom? Ô, Carlão, aí o pessoal participa com a gente aqui. Mas vamos lá. Carlos, tem que arrumar na zaga, porém é preciso acertar a marcação no meio também. A marcação no meio tá muito frouxa. Então, cara, tem alguma coisa que não tá colando aí, porque, pô, a gente joga com volante... eu ia falar um palavrão aqui, mas a gente joga com um monte de volante, cara. Alguma coisa tá errada mesmo. Eu até não acho que a marcação no meio tá frouxa, não é isso. Eu acho que eles estão marcando errado, né? Mas o sistema com 3 zagueiros, ele funcionou em alguma parte do Campeonato Paulista, mas ultimamente tá tendo dificuldade. E o Luiz Akin, né? Ele quando joga na linha de 3 zagueiros, ele é desatento, cara. Ele não acompanha os outros jogadores. Tá todo mundo pedindo o Akin, o pessoal... Não, todo mundo não. Todo mundo não. Peraí. Eu quero aqui no time. Você quer, mas você não é todo mundo. Eu também quero, mas eu não sou todo mundo. Não. Eu confesso que até agora eu não vi toda essa sombridade de zagueiro no Akin, sabe? Mas e nos outros? Vou te falar uma coisa. Pra mim o Nilson Júnior é melhor do que o Akin. Para, Marcela, sai fora. Pra mim o Nilson Júnior é melhor do que o Akin. O Castro tá jogando melhor, mas só que... Pra mim o Nilson Júnior é melhor. Assim, é claro que a gente tá falando aqui de uma posição complicada. Eu não acho o Akin mau zagueiro, né? Mas precisa acertar, precisa realmente acertar. A bola aérea é um problema que a Ponte Preta tem e eles sabem disso, tanto que contrataram um zagueiro, né? O nosso goleiro realmente tem uma dificuldade de sair do gol. Tiagão Lopes voltou, o CSA não quis. Não é a solução, também não é assim, Carlos. Calma.
Enfim. Menino da base, tem que tomar cuidado com o menino da base. A Ponte pode perder um ativo, né? Então, mas pode emprestar de novo. Enfim, mas eu não vejo que o problema Lembra do a Reinaldo? marcação do meio campo. O Reinaldo não jogava aqui na Ponte, não jogava na Ponte. Também tá no Goiás, também não tá jogando. Não sei se tá no Goiás, não. Tá no hein? Goiás. Bom, vamos lá. Mais mensagens aqui. O Ronaldo Neto. Vamos supor que o Brigatti caia. Não. Quem tem de técnico? Aí o Matosinho. Aí o primeiro nome aqui, Carpini. Sai fora. DJ Digo, tá duro de assistir os jogos da Ponte. Primeiro que o Carpini acho que já tá até em outro patamar salarial. Segundo, que o Carlos jamais aceitaria por conta da história que ele tem no Guarani. Mas jamais aceitaria? Ele Carpini falou na aqui? Central, num programa que você estava ainda, que ele aceitaria. Não, e outra... Tô falando, você jamais aceitaria Ah, que ele eu pensei que treinasse era a o Ponte. Carpini. Não, ele aceita. Não, eu não. Ele aceita. Eu já falei aqui. Se eu sou diretor da Ponte Preta, quem fala mal do time jamais seria contratado. É você avacalhar com a instituição. O Carpini não merece trabalhar na Ponte Preta, e ponto. Quem é melhor, Carpini ou Brigatti? Carpini. Então pronto. Não, mas o Brigatti merece trabalhar na Ponte, o Carpini não, pronto. Mas aí você prefere ter um que na teoria é inferior Eu prefiro a mesma coisa aqui de você falar... Se o Guardiola falar mal da Ponte hoje... É a mesma coisa, é a mesma coisa de você falar pro torcedor do Guarani que o João Brigatti vai ser técnico do Guarani. Eles não vão querer nunca na vida. Vai e tá certo eles. dia de amanhã, eu não sei. Não, tá certo eles. Jamais. Eu acho que na vida a gente tem que ter duas coisas básicas. Essa discussão Temos não que tem nada ser a ver, honestos, 3, vai. Honestos, temos que ter gratidão, né? E hombridade. Se a Ponte um dia o Carpini trabalhar na Ponte Preta, quem contratar não terá hombridade. Não vai respeitar a instituição. Mas peraí, vamos lá, gente, essa discussão não existe. Existe. A Ponte não vai mandar embora o Brigatti. Então, tá. quando, eu aceito falar sobre isso. Se chegar aí o Wendel Coral ou o Carlos, alguém tiver uma informação que diga oficialmente que o Brigatti foi desligado do comando. Aí a gente vai começar a discutir nome aqui. Mas no momento essa discussão não existe. O treinador da Ponte é o João Brigatti. Não, mas o quem ouvinte vai perguntou, pô. Não, mas... foi a pergunta do ouvinte. Mas então, cara, não vamos fazer fumaça, é um negócio que não existe, cara. Só em cima do Pelo Brigatti. amor de Deus. Só em cima do Brigatti, que mandaram um abraço pro Arthur Henrique, que hoje trabalha na Ponte Preta, mas que até pouco tempo era funcionário aqui do futebol interior. Arthur. Mandei mensagem para ele perguntando menino voou. sobre essa entrevista com o Brigatti. Ele disse que a princípio não terá entrevista mesmo. Então podemos chamar a ficha técnica do jogo como é a pizza Não, do Dadá. pera aí, cara. Tem ouvinte aqui, velho. O ouvinte tá falando aqui, ó. Cadê a coletiva do Brigatti? Diz aqui o Silvio Seco. De novo. A princípio não deve ter. Antes deveremos ter. Antes Agora era... Pera aí, vou até voltar aqui, pera aí. Era aí pra gente não falar besteira. Segura aí. Com as palavras que tá lá. Deve ter alguma coisa assim. Isso que hora que era? Às 8h22, exatamente 1 hora atrás. Isso, aí é 1 hora atrás. Agora, às 9h20. A princípio não. A princípio não. Então a gente fica assim, cara. E aqui, metade sim, mesma, metade né? não. E aqui para não fazer fumaça, ele não vai dar entrevista porque ele vai ser demitido. Porque é fora de casa. É fora de casa. Não, mas tem entrevista, viu? Não, nem Tem, sempre. é obrigatório, tem que ter, o cara tem que falar primeiro. Não, pô. no Campeonato Paulista era obrigatório, no Campeonato Brasileiro não é. Era assim no ano passado já. É assim no ano passado. A Ponte não manda, só pro... Poderia voltar aquele esquema de antes, né? Mandar a pergunta. Só pro ouvinte saber também. É obrigatório na Série A, na Série B eu não sei se é obrigatório. Só pro ouvinte, eu acredito que seja. É obrigatório, sim. Pro ouvinte saber também, a Ponte não costuma enviar assessoria de imprensa nos jogos fora de Campinas, então fica um pouco mais limitado essa situação de coletiva. Concordo? Jamais. Mas fazer o quê? Depois da pandemia, os clubes ficaram um bem bom danado. Não tem mais a imprensa para encher o saco no treinamento. Aí depois, quando tem alguma coisa... Se bem que falaram lá que nunca, depois de um tempo pra cá, não é proibido, né? Não tá proibido. Vamos lá, justiça seja feita. Na quarta-feira agora nós mandamos uma equipe de externo no período da manhã lá no CT do Jardim Oulino, lá pela Rede Família, para fazer uma entrevista. Mas a entrevista, até o momento da entrevista, nós não sabíamos qual seria o jogador escolhido e nós estávamos proibidos de fazer imagem de treino. Então a equipe não pôde ficar para cobrir o treino. Então, consequentemente, nós não tivemos imagens do treino, foi lá só apenas para fazer uma entrevista que depois também a assessoria divulgou para os demais veículos. Mas o fato é que depois, quando dá 9 horas, que é o início do treino,
a assessoria corta, não pode fazer imagem e nós voltamos. Então segue basicamente na mesma. Eu acho que assim, né? E daqui a pouco vai falar, Corsato, você falou aí do placar, né? As cadeiras do banco de reservas, né? Os vestiários, né? Tanto o da Ponte como o do visitante, que foram melhorados e tem que ser, né? Se a Ponte evolui, né? Lá no CT do Jardim Olina, a Ponte deu um trato lá também, né? Se a Ponte evolui nisso, a Ponte na comunicação, e olha que a Ponte tem bons profissionais lá, hein? Muito bons profissionais, mas a Ponte precisa evoluir na comunicação também. A começar, né, por fazer um boletim, né, de jogadores machucados ou não, pra gente não ficar aqui metendo o pau no treinador, né? Metendo o pau no treinador. Até agora nós não sabemos por que o Emerson saiu no intervalo. Ou então pra gente carcar a puia no treinador. Mas, sabe, isso aí eu acho que era uma coisa que deveria acontecer, né? Jogadores que são relacionados, né? Custa, né? Tem time aí que coloca, além dos jogadores que são relacionados, coloca até o número do voo e a hora que o voo vai sair e chegar. Sabe? Time de Série A de Campeonato Brasileiro. Não muda absolutamente nada, né, pro adversário. E outra, o que vai mudar você deixar lá o cara fazer uns take da imagem pra colocar no jornal uma imagem nova, né? Tanto que depois a própria assessoria foi que enviou as imagens dos jogadores que haviam falado. A assessoria fez as imagens pra depois divulgar pra imprensa, né? Sei lá, a Ponte precisa evoluir nisso aí também, mas quem sabe, né? Ronaldo, eu acho que isso explica muita coisa, viu, Carlos? Tudo bem que não entra em campo, mas eu acho que a gente tá evoluindo, a Ponte tá evoluindo. A Ponte tá evoluindo, então precisa evoluir nisso aí também. E vai ser uma batalha aqui, né? E eu já falei, não é porque a gente gosta das pessoas que a gente não pode pedir melhorias para as pessoas. Pelo contrário, quando você gosta, você tem que pedir melhoras, né? O Akira Miyamoto, Verdade Corsato com 3 zagueiros contra o Palmeiras, tomou 5 e hoje tomou 3. O DJ Digo, tá duro de assistir os jogos da Ponte. Carlos Z, técnico da Ponte, pode contratar Guilherme do Velo. Será que daria certo? Guilherme Alves, do Velo Clube, Corsato. Eu não vou falar de treinador aqui, não. Você gosta dele, do trabalho do Guilherme? Eu acho ele bom treinador. Foi demitido do Marílio ano passado. Demitido todo técnico foi. Assim, o Guardiola já foi demitido? O Guardiola? Eu não lembro, cara. Eu não sou daqueles caras que... O Tite já foi demitido. Acompanham futebol internacional. O Carpini já foi demitido. Então... Cara, Brigatti também. Assim, eu acho bom treinador, mas sei lá, eu não vou falar aqui de treinador, porque a Ponte tem um técnico e é o Brigatti, pra mim, vai seguir no trabalho. Marcelo Siqueira tá pedindo o Zago, ele tá falando não do Antônio Carlos Zago, mas o Zago, que começou na Ponte Preta, foi técnico do Joinville, foi técnico do Botafogo. Aliás, onde tá, hein? Tá sem clube. Aliás, assim, a Ponte Preta tem que parar com esse negócio também de ser faculdade pra treinador, viu? Mas no caso do Zago, o cara já foi técnico do Botafogo na Série A do Campeonato Brasileiro. Não sei se não... Campeonato Paulista também, né? Série A do Campeonato Paulista. Ronaldo... Tem muito nome no mercado. Ronaldo Tem muito Neto. nome no mercado. Bonita... Ronaldo Neto. Continua. Não. Nelson de 30 Júnior, Argentina entrou em campo hoje. Cara, me diga um erro do Risso. É que o time foi mal hoje. As 2 vezes pela esquerda que chegou, o cruzamento foi dele. Então, o seguinte, a gente não pode dar uma nota assim muito alta, porque o time tomou de 3, pô. Mas, poxa, passa longe por ele os 3 gols. Não, o problema da Ponte nunca foi, nem no Campeonato Paulista, depois que ele entrou, a lateral esquerda. Porque você lembra que até o jogo contra o Santos era um pandemônio aquilo ali. Aí depois que o Risso entrou, a lateral esquerda nunca foi problema. Gol, apesar de achar que o Pedrão falha na saída de gol, mas gol. E na lateral esquerda, a Ponte Preta não tem problema. Mais mensagens aqui. Até o Sócrates perdeu o pênalti em Copa do Mundo, diz aqui o Nelson de 30 Júnior. Mas pera lá, né? Carlos Z, e o carrinho que ele deu? Mas o Zico perdeu o pênalti, pô. O Bádio perdeu o pênalti, que fez com que É o mesmo nível do jeito. Não é isso que a gente tá falando. Perder pênalti todo mundo perde. Messi já perdeu pênalti, Cristiano Ronaldo já perdeu Nelson pênalti. de 30 Júnior. Osmar, você entendeu o que eu quis dizer. Aí tá vendo, ó, Nelson de 30 falou, até o Sócrates perdeu o pênalti. Aí o Osmar Dangar, o Endel Coral da transmissão, igualzinho essa comparação. Osmar, já é Sócrates. tá certinho, tá vendo? Quase não muda muito. Aí o Nelson de 30 Júnior. Osmar, você entendeu o que eu quis dizer. Ô Coral, você entendeu o que eu quis dizer. Pronto. O Roberto... Mas não tem aquela história? Cara, eu vou falar pra você. Só erra quem bate. Roberto César Santos, Zé Mário, eu acho zero. que é muito...
Vou falar o português claro aqui. Fale. Esse Gé é completamente superestimado. Ah, para. É ruim pra caramba. Ah, para. É ruim, vale 40 pau. E o Santos vale. Você sabe quanto que vai pagar 40 mil? O Carilli, então, é a música do César e Paulinho. Esse negócio de multa é pra inglês, porque o cara nunca sai pela boca. Cadê a multa do Leonardo, que tinha o valor astronômico, a multa do Felipe Amaral? O Carilli, então, é igual o César e Paulinho, aquela música do César e Paulinho. O Carilli não entende nada de bola, né? Ele quer o Gé porque ele é bobo, né? Você conhece César e Paulinho ou Wendel? Já ouvi falar. Hoje eu conheço Zé Neto Cristiano, Jorge Matheus, Henrique Juliano. Aí o Roberto César Santos. O Roberto César Santos já definiu aqui. Zé Mário, 0. Não serve. Ah, não é assim. Silvio Seiko. Tinha perguntado do Zé Mário como meia no início do programa. Verdade, é velho. Pelo jogo de hoje, volta Elvis. Roberto César Santos, Brigatti, 0. Osmar Dangá, Brigatti, 0. Carlos Z, Roger para técnico. Já com ele até Vidieiro jogou bem. O Roger vai ser técnico da Ponte, mas ainda não está preparado. Mas não vai ser. Aliás, ele esteve no Primavera agora na Série A2 e aí foi pro Atlético. Voltou pra lá, né? Aliás, ele saiu, né? O pessoal do Primavera ficou bravo com ele lá. DJ Digo. Saiu antes da competição acabar. Saiu. Muitas improvisações, diz aqui o Digo. Nelson Letrinta Júnior, boliviano, é o melhor zagueiro do plantel, viu? Tá bom, é a sua opinião. Silvio Seco, acho que o problema não é individual, é o sistema defensivo ao todo. Também. Subir da marcação. Aí é culpa do treinador. Aí a gente pode pôr na culpa do treinador. O Carlos Z diz aqui, um português ou um argentino de técnico já. Nelson Letrinta Júnior, técnico da Macaca, Sérgio Guedes ou Guilherme Alves. O Sérgio eu gosto. Gustavo Carvalho, Nilson Júnior, cintura engessada. Pior que o Edson, na minha opinião, diz aqui o Gustavo Carvalho. Não. Roberto César Santos, até o Sérgio Guedes é melhor. Sérgio Guedes. Roberto, o Sérgio Guedes é bom técnico. Já foi vice-campeão com a Ponte. Roberto, e com essa bagunça da Portuguesa Santista, 3 meses sem receber salário, os caras quase subiram. O Sérgio Guedes é bom técnico. Mas nos últimos jogos fora da Série B do ano passado, ele deu uma declaração. Ele até chorou na entrevista depois. Sim, e mandou gravado, Não, Carpini então. não tem identidade com a Ponte e vice-versa, assim como o Brigatti não tem identidade com o Guarani e vice-versa. O problema o que eu tô colocando aqui, Osmar, é o que os caras fizeram. Como é que você vai contratar um técnico que colocou a bandeira do seu rival, estendeu a bandeira no seu rival do seu estádio e depois você vai trazer o cara para ele? O cara para trabalhar no seu time? Essa é apequenar demais. E no caso do Carpini é a mesma coisa. A mesma coisa. Silvio Seiko, reportagem proibida de gravar imagens de treino, pelo que mostrou hoje de bola, diz aqui o Silvio Seiko. Essa assessoria da Ponte é uma piada, tem que dar a cara a tapa agora. Daqui a pouco vai começar, a assessoria não entra em campo, o Thiago. E outra, eles são funcionários do clube. Eles têm eles que fazer o que ordem, o clube manda. Né? Eles acatam ordem, exatamente. Di Santos, 1979. Onde tá o Ivan Quaresma? Tá machucado. O banco do Inter, né? Não, ele não tá machucado. Não joga até o final do ano. Verdade, mas acho que ele chegou a fazer um jogo no Inter ainda. Fez, machucou. Fez no campeonato. Primeiro jogo do campeonato. Aliás, esse aí depois que saiu da Ponte também, só ladeira abaixo na carreira. Só se machucou, coitado. Pelo amor de Deus. Aí o Inter tá atrás do goleiro, mas tá no Internacional de Porto Alegre. Mas esse ano não joga mais. O Inter já contratou o goleiro do Nova Iguaçu, pô. Sim, contratou o goleiro do Nova Iguaçu, mas ele não joga mais esse ano. Não, né? O Ivan não? Não, o Ivan não joga mais esse ano, só no ano que vem. Quanto? Já deixa eu ver aqui. O Ivan tá com 25, vai fazer 25 anos. 26. Dia 2 de julho. Então, gente, mas o vai problema, fazer 27. O problema, se a Ponte Preta, se todos os problemas da Ponte mas fossem resolvidos com relação ao gol, se todos estivessem jogando como o goleiro Pedrão tá jogando, a Ponte tinha sido campeã paulista, tá? O problema da Ponte não é gol, não. Aliás, depois do Kaique também, a gente nem sentiu mais falta, né? Não, com o Pedrão. E o Kaique também tinha algumas falhas, mas é goleirão, vai. E o Kaique é o melhor jogador do esporte na temporada, gente. E a Ponte, o Kaique saiu da Ponte Preta e o Pedrão, a gente não tá sentindo falta do Kaique. O Pedrão tem defeito? Pedrão é goleiraço. Se ele não tivesse defeito, ele tava jogando futebol inglês. Quando o Marcelo fala dos gols, aí é querer buscar também pelo em ovo, né? Cara, não é pelo em ovo, Carlos. Ele tem essa deficiência. Ele não sai como no gol. A zaga da Ponte tem deficiência. Tem, mas, por exemplo, ele tem essa deficiência. O primeiro passo pra você evoluir na vida é admitir que você tem erro. Mas tinha um monte de nego na bola, ele vai sair lá, ele vai socar a cabeça de jogador. Tá, cara. Mas a Ponte não perdeu hoje por causa do Pedrão. O Pedrão não foi o culpado. Não é, mas pelo contrário, ele pode melhorar. A vergonha só não foi maior porque ele estava lá. Sim, mas ele pode melhorar nesse quesito. Tô dizendo aqui, o problema da Ponte Preta não é gol. O problema da Ponte Preta não é lateral esquerdo. A Ponte tem outros problemas que precisam ser sanados, né? Nada de coletiva, né, Coral? Nada. Então tá. Marcelo, 9h34. Já podemos terminar a transmissão? Aí tem que fechar as notas do jogo.
Vai lá então, Felipe, solta aí a vinheta de notas do jogo e depois você já coloca... Não, solta a vinheta aí pra fechar a nota do jogo, vai. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, fechamos as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior, na Valinhos FM 9h34. Segue a bola rolando pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Internacional vai empatando com o Atlético Goianiense pelo placar de 1-1. Os 2 gols tiveram revisão do VAR, mas os 2 gols foram confirmados e o jogo é lá e cá, bom jogo lá no Beira-Rio. Agora vamos com a ficha técnica da peleja. Ficha técnica do jogo. Carlos Costa. Bom, a Ponte Preta perdeu para a equipe do Goiás pelo placar de 3-0, agora são 27 jogos, né, num recorte aqui desde 1982, uma série histórica pelo Brasileirão. No dia 17 de janeiro, a Ponte venceu o Goiás em casa por 1-0, agora são 27 jogos com 11 vitórias para cada lado e 5 empates. A Ponte marcou 29, sofreu 43 gols. Na Série B agora, 7 jogos, 3 vitórias da Ponte, 2 derrotas e 2 empates. Bom, lembrando que nesse jogo aqui entre Ponte Preta e Goiás, o resultado mais comum é 2-1. 6 oportunidades, 4 vitórias da Ponte e 2 do Goiás. A Ponte que não perdia para o Goiás há 11 anos. O último tropeço havia sido em 2013 pelo Brasileirão. A partida terminou em 2-0 para o time goiano. Depois disso, haviam sido 6 jogos com 3 vitórias para a Ponte e 3 empates. E outro detalhe, eu pesquisei isso aqui, então só para falar no final, né? A gente faz um trabalho de pesquisa. Essas últimas 3 vitórias da Ponte foram pelo placar de 2-1 contra o time do Goiás. Mas é isso, no Complexo da Serrinha, estádio Ailê Pinheiro, deu Goiás 3-0. Pedro Rocha no gol, Luiz Aquim, Joilson e Sérgio Rafael, Luiz Felipe, Dudu, Emerson Santos, depois Emerson, Dodô, depois Mário e Risso, Matheus Regis e Gé, depois Iago Dias, Brigatti, o treinador. O Goiás de Tadeu, Dieguinho, Lucas Ribeiro, David Braz e Sander, Edson Felipe, o Edson que jogou na Ponte Preta, depois o Ian Souto, Rafael Gava, depois o Wellington, Marcão, Thiago Galhardo, depois Pedrinho, Paulo Baia, que não jogou nada, depois o Breno Herculano. Podia ter deixado o Paulo Baia no jogo, né? Pelo menos com ele, a Ponte estava só tomando de 1-0. O Wellington, Matheus, depois entrou o Ivan Torres no segundo tempo, Márcio Zanardi, o treinador. Bom, o Edson Felipe e o Ivan Torres foram amarelados pelo time do Goiás. E na Ponte, não perca a conta aí, torcedor. Luiz Aquim, Sérgio Rafael, quem mais aqui? Zé Mário, Joilson, a zaga inteira, né? Gé, Matheus Regis. 6 cartões amarelos para o time da Ponte. Lembrando que o Joilson já está pendurado porque tomou cartão no primeiro jogo da Ponte Preta contra a equipe do Curitiba. O árbitro, Paulo José de Souza Mourão, 37 anos, funcionário público, mora em São Luís do Maranhão. Assistente 1, Antônio Andrino de Oliveira, 36 anos, funcionário público também, mora em Alto Alegre do Maranhão. A assistente 2, Edna Cristina dos Santos, 36 anos, professor de Educação Física, mora na capital, São Luís do Maranhão. O VAR, Felipe Jorge Benetti, ele é jornalista, viu? Carioca, o Felipe Jorge Benetti. Quarto árbitro, Gabriel dos Santos Queiroz, 34 anos, de Goiás. Público pagante, vamos lá então, deixa eu pegar minha colinha aqui. Público pagante, 6.460. Presente, 6.784, para uma arrecadação de 127.975. Marcão no primeiro tempo, 1-0 Goiás. Edson de cabeça no segundo tempo, 2-0 Goiás. Breno Herculano, 27 do segundo tempo, 3-0 Goiás. Goiás 3, Ponte 0. Segunda rodada Série B do Brasileirão. Deu Goiás na Serrinha. Ficha técnica do jogo. Muito bem, 9 da noite, mais 38 minutos aqui, Valinhos FM 87,9 e também canais Futebol Interior para concessionária Sim, restaurante do Dadá. A Ponte perdeu, o Carlos transmitiu 3 para o time do Goiás, 0 para a Ponte Preta, segunda rodada da Série B, Campeonato Brasileiro. Agora vamos com os destaques finais aqui na nossa jornada esportiva. O Wendel Coral, o seu destaque final após essa derrota na Macaca. Vamos lá então, Marcelo. Após a derrota cachapante da Ponte Preta para o Goiás pelo placar de 3-0, o Clube Esmeraldino concluiu
conquistou a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Foi a 4 pontos na tabela, está na 5ª posição, segue invicto, 4 gols marcados, apenas 1 gol sofrido. Próximo jogo do Goiás é pela Copa do Brasil, hein? O Goiás vai entrar em campo, deixa eu pegar o dia aqui, no dia 2 de maio, quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, contra o Cuiabá, pela terceira fase. O primeiro jogo é na Serrinha. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás volta a campo no domingo, dia 5 de maio, às 4 da tarde, contra o Brusque, em Santa Catarina. Por outro lado, a Ponte Preta segue sem vencer, o empate na estreia contra o Coritiba e agora derrota para o Goiás. A Macaca volta a campo na segunda-feira, dia 6 de maio, no Majestoso, a partir das 8 horas, Ponte Preta e Amazonas. O Amazonas até aqui perdeu para o Sport 3-2 e empatou sem gol 0-0 contra o CRB. Então vai ser um jogo onde as duas equipes chegam com 4 pontos na tabela e ambas aí, consequentemente, procurando a primeira vitória da Série B do Campeonato Brasileiro em 2024. Marcelo. Beleza, um abraço, Wendel, até a próxima. Valeu, Marcelo, sempre um prazer estar aqui no microfone da FI e até a próxima. Um abraço a todos. Valeu, esse Wendel Coral, repórter no jogo Ponte Preta e Goiás, Goiás 3, Ponte Preta 0. E agora, Carlos Corsato, seu destaque final. Deixa eu, como destaque final aqui, as mensagens no YouTube. O Silvio Seiko, o Pedrão seria top se orientasse a zaga. O Nelson de 30 Júnior, boa noite a todos e ótima semana. Osmar Dangá, boa noite. Até terça na hora da Macaca. O Alexandre Cristiano, deve ter salário atrasado, com certeza. Eu fiquei com vergonha. Alexandre, eu posso garantir que até o mês de março não tem salário atrasado. Nós estamos terminando o mês de abril, que se paga em maio. Então, até março, né, folha salarial que era paga que seria paga no dia 5 de abril, não tem salário atrasado, tá? Jogadores de comissão técnica, todos com salário em dia, tá bom? Silvio Seiko, sei disso por quê? Porque fui na reunião do conselho, na última, né, todo mundo sabe que eu sou conselheiro da Ponte Preta, né, não sou eleito, não sou nato, eu pago, né, então tive lá para ver, né, não posso falar, mas posso ouvir, e foi falado lá que os salários estão em dia, e tudo que é falado lá vai em ata, não pode acontecer nada diferente, porque se for falado algo que não é verdade, pode dar até cassação para presidente. Então, salário está em dia, tá bom? Silvio Seiko, chega de conectar por hoje. Agora só na terça. E o Roberto Santos, até o Edson fez gol. Pois é. O Edson é bom jogador, gostava dele na Ponte. Gente, valeu. Em terça-feira tem Hora da Macaca, tá? Por que não vai ter amanhã? Porque amanhã eu estarei aqui nos canais de Futebol Interior, 7h30 da noite, para ancorar a transmissão da premiação da Série A3, que teve o Cávio, o Votuporanguense, como campeão da Série A3, a seleção, os melhores jogadores, enfim, com imagem, viu? Direto lá do Hotel Vitória, um evento realizado pelos canais de Futebol Interior, site Futebol Interior, Federação Paulista de Futebol e também pela Associação dos Jogadores Profissionais do Estado de São Paulo, que é presidida ali pelo Martorelli, Reinaldo Martorelli. É isso, gente. Valeu, viu? Muito obrigado a todo mundo pela participação. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. E até a próxima. Valeu todo mundo ligado também na Valinhos FM 87,9. Amanhã, quadro Chutou é Gol, 8h10 da manhã, no Jornal Bom Dia da Valinhos FM. E às 8h15 da manhã, na nova 91,1 de Sumaré, com o Milton Luiz, no Show da Manhã, falando de futebol. Falou, Corsato! Até mais. Falou, Carlos. Um abraço, então, até a próxima. Lembrando que, como o Carlos disse, amanhã não tem Hora da Macaca, porque tem a premiação da Série A3. O Votuporanguense, o CAV, campeão, e vai ter a premiação, a eleição dos melhores. E, é claro, os canais de Futebol Interior estarão transmitindo esse evento. Agradecendo a todo mundo que ficou com a gente na Valinhos FM 87.9 e você que acompanhou a gente também no YouTube, no nosso canal de áudio dos canais Futebol Interior. Para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, restaurante do Dadá, delivery 99788-3821. Ao nosso diretor executivo Elcio Paiola, aquele abraço. A direção geral dos canais Futebol Interior do Dr. Arthur Eugênio Matias. Tivemos a mesa de áudio e vídeo do nosso Felipe Marques. Carlos Corsato narrou, Wendel Coral reportou. Eu, Marcelo Corsato, estive no plantão e na ancoragem dessa transmissão. Na Rádio Valinhos FM, abraços para toda a turma lá, o diretor de programação Ismael Neto, o presidente Wagner Faneco e a equipe técnica Maila Siqueira, Gustavo Baldezin e, é claro, o nosso Mr. CC, que ficou também atento na transmissão, na jornada esportiva. Neste domingo não deu para Macaca, segunda rodada da Série B, a Ponte não venceu ainda na Série B. 3 para o Goiás, 0 para Ponte Preta, valeu, excelente semana.
pra você. Juízo, se cuida e até a próxima. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.